O time do Guarani, por aquilo que eu vi das partidas das 2 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, não vi nada de excepcional. Os times são muito parecidos, mesmo o Santos, que tem o melhor elenco seguramente da Série B, pelo menos tem o maior investimento financeiramente falando, não está jogando esse futebol de encher os olhos. Nem os times que têm grandes investimentos, que é o caso do Ceará, não está jogando. Eu vi Paysandu, aliás, transmitir na tela da Band, para todo o Brasil, o jogo Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto. Gostei dos 2 times. Não são super times, mas tiveram iniciativa, foram para cima, várias bolas na trave, goleiros também trabalhando. E o jogo terminou empatado em 1-1. Então o Guarani não é um time ruim para disputar essa Série B. Creio que está faltando dar uma azeitada nessa engrenagem. Talvez é aí, né, que entra o treinador. O treinador, o Claudinei, não vinha conseguindo buscar a colocação das peças corretas. Eu tenho uma tese muito minha, né? Que o treinador ele contribui aí na ordem de 25% a 30% para vitória ou derrota. Mas ele contribui em 80% na escolha das peças. Então, escolhas certas levam o time à vitória. Escolhas erradas. Caso do Claudinei, 2 zagueiros canhotos. Não dá certo, não deu certo em tempo algum. Por que é que daria certo no Guarani? Ele insistiu. Primeiro jogo contra o Vila Nova, tomou de 2-0. O time não foi bem, não fez um bom jogo. E aí ele não mexe no time para o segundo. Um desafio à torcida, né? Um desafio ao torcedor do Guarani que iria comparecer no estádio Brinco de Ouro. Acabou dando com os burros na água. Batista, o que o Guilherme baleia, não está sendo escalado nem no banco. Tem a impressão de que não está bem fisicamente ainda, né? O que acham da escalação para pegar o Santos? Vladimir, Jefferson, Léo Santos, Douglas, Diogo Matheus, Kaique, Camacho, Luan Dias, Renier, Ayrton, Caio Dantas. Forte abraço, Mauro do Planalto. Fica para um outro dia, Mauro, porque hoje não dá mais, porque acabou. Na sequência vem a Esporte em Debate em Rede Nacional. Muito obrigado para todos que mandaram as mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. Vai Esporte em Debate Nacional. Tchau! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Um abraço para você, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro. Para a sequência da Copa do Brasil, a bola vai rolar para você ligado no futebol da Bandeirantes. De um lado tem Corinthians, outro América do Rio Grande do Norte. O futebol Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O futebol da Bandeirantes começa a destacar o time do Corinthians, o Timão. E o América também, começando pelo América, anfitrião do jogo, primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. O destaque é seu, Bruno Miliossi. Um abraço para você, boa noite. Fala, Ulisses, boa noite. Um abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, América de Natal. Nada mais, nada menos do que o time entre as 4 divisões com o maior tempo de invencibilidade. São 16 jogos sob o comando do técnico Marquinhos Santos, experiente, 44 anos, já esteve no futebol paulista, no passado também no Paysandu, no Vila Nova. Hoje faz um bom trabalho, campeão potiguar, encarando o Corinthians em Natal, Ulisses. O destaque agora da equipe do Timão, o Corinthians, o Timão, diz aí. Que depois de emendar 4 jogos sem vencer, conseguiu bater a equipe do Fluminense, agora tenta voltar uma boa sequência. Para isso tem alguns desfalques importantes, Timão. Não conta com o Rodrigo Garro e também sem Antônio Oliveira, os dois suspensos por expulsão na partida contra o São Bernardo no último jogo, Ulisses. Mais um do time do América do Rio Grande do Norte. Vamos falar do Mecão. Fundado em 1915, time centenário que caiu em 2007 junto com o Corinthians. As duas equipes caíram para a Série B e tomaram rumos completamente distintos. O América nunca mais voltou a disputar a elite do futebol nacional. O microfone da Bandeirantes destaca mais uma vez o time do Corinthians, mais um no Timão. Que sofre com o departamento médico. O DM do Timão está lotado. O Igor Coronado com problemas no quadril está fora. O Yuri Alberto com problema no tendinite de bíceps femoral na perna direita. Perna direita do Yuri Alberto e a coxa esquerda do Pedro Henrique também o tira do jogo. Gustavo Henrique se recuperando de dengue. É outro que fica de fora do jogo de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola rola para você, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, mais uma do América. Falar um pouquinho do caminho do América de Natal até essa terceira fase de Copa do Brasil. Eliminou o Costa Rica, placar de 3-0 no Mato Grosso do Sul, e também bateu o São Luís, equipe gaúcha, placar de 2-1. América briga por um valor de 3,5 milhões de reais. É isso que vale a classificação nessa fase da Copa do Brasil, torneio que mais paga em território nacional, Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. A galera quer saber mais do Timão, mais do Corinthians. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É Copa do Brasil, o jogo começa às 8 horas da noite. Mais uma do Corinthians. Que tem boa notícia, nessa quarta-feira, Maicon passou por cirurgia. Ele que segue sendo desfalque com rompimento no ligamento do joelho. Foi tudo bem com o Maicon. Cirurgia foi um sucesso na Zona Sul de São Paulo, aqui no Hospital Sírio-Libanês. Maicon só volta no ano que vem, mas a notícia é boa. Foi tudo bem na cirurgia do volante do Timão. E o América? O América de Natal, que tem também destaque no seu time titular, o camisa 8, Souza, 36 anos, também para alguns. O Pelé Ruivo, que jogou em Palmeiras, jogou também na equipe do Cruzeiro, mas recentemente estava no Náutico. É a referência dessa equipe, o artilheiro com 7 gols. Souza, aquele mesmo, o Ruivinho meio campista hoje, pega o Timão na Arena das Dunas, Ulisses. O microfone da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Mais uma do Corinthians, mais do Timão. Falar um pouquinho no retrospecto. O Timão já enfrentou o América 10 vezes na história, tem 7 vitórias, 2 empates e o último jogo foi uma derrota. Em 2008, pela Série B, Timão perde por 2-0 em Natal para a equipe do América, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você. Mais do Corinthians, mais do Timão para a fiel torcida corintiana. Que terá Carlos Miguel mais uma vez como goleiro. E vale destacar o ótimo retrospecto que tem o jovem arqueiro do Timão. 16 jogos, 12 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota e pasmem. 5 gols sofridos, está em grande fase o goleiro do Corinthians. O futebol da Bandeirantes para você, o América. Destaque da equipe do América, que tem time veterano, muitos jogadores com mais de 30 anos de idade e um técnico muito jovem, 44 anos para o Marquinhos Santos, que faz um excelente trabalho. Atual campeão potiguar, o América encara o Timão em casa com ingressos esgotados na Arena das Dunas, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar já já, Copa do Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O destaque agora da Opinião Bandeirantes. Ronaldo Giovanelli. Esperar o que de Corinthians sem garro diante do time do América? Então, Ulisses Costa, um abraço a você, nossos amigos da Rádio Bandeirantes.
Agora o Paulinho, Ranieri e Bidon. Eu só queria o Bidon e o Ranieri, agora o homem colocou o Paulinho. Então acho que o que vai ter? O Corinthians jogando fora de casa vai ter um controle de bola maior ainda, porque o Corinthians sempre ficou defasado nesse equilíbrio de ter a defesa e o meio de campo, defesa, e agora tendo o Paulinho, Ranieri e Bidon, o Corinthians vai pelo menos administrar. Fora de casa, campo pesado e um calor que vai ter lá em Natal, todo mundo sabe disso já. Vai administrar esse jogo e fazer com que o Gustavo corra, o próprio Romero e o Wesley, porque esses jogadores são de corrida, são de finalizar. E eles vão chegar pelo menos os 2, 3, todo mundo no ataque. E o importante é você ter esse meio de campo para ajudar o Kaká e também o Félix Torres, porque o Corinthians sofreu muito. Quando o Antônio Oliveira demorou para achar esse time, ele não conseguiu equilibrar. E hoje eu acho que ele consegue, porque tem nesse meio de campo. Agora, olhando para o outro lado, um time que não perde também 16 jogos, jogando dentro de casa, tendo essa oportunidade, você tem que ter esse equilíbrio, ainda mais no time do Corinthians. E aqui nós vamos observar pelo menos o Mateuzinho, que estava no lugar do Fagner, porque o Fagner também, se você tem campo, você fica com medo de ele tomar cartão ou não, porque ele está muito visado, e o Mateuzinho também pode ter essa carteirinha de, aliviar, porque tem que aliviar também, você tem que parar a jogada. Agora, se o juiz vai interpretar como um lance faltoso, um lance como um cartão, aí é do juiz. Agora, eu gostei da escalação do Corinthians, jogando fora de casa, e um clima fortíssimo, com calor violento. Você tem que ter o equilíbrio. Vamos ver se esse time vai conseguir, pelo menos, equilibrar. O Luiz Costa. É o futebol da Bandeirantes para você. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Você sabe que o jogo é na Arena das Dunas, né? Estádio de Copa do Mundo, deixa né? eu falar, morei lá 6 meses. Joguei no ABC de Natal. À noite, quando eu voltava... Fim de carreira, né? Vai te lascar. Não, quando você não era fim de carreira. O meu fim de carreira foi na Portuguesa Santista. Joguei 2 anos. Porque quando você saiu do Corinthians, começou a enganar por aí, né? Você é um bandido, velho. Você não falou isso. Não. Vou falar sério, seu cavalo. Deixa eu... Olha que bandido. Vocês estão rindo o quê? Vocês nunca chutaram uma bola. Vocês não sabem nem o que é o hino de chuteira. Vai te lascar, você. Não vou nem falar que vocês estão aqui para não Capelani se auto-chutou já. Olha lá, tá vendo? Então deixa eu falar uma coisa pra você. Lá um calor é desgramado, velho. Venta onde? Lá eu jogava água na cabeça, eu tinha cabelo, não chegava no peito a água. Quando eu jogava no cabelo... Então é o seguinte, evaporava rápido demais. Só que é o seguinte, é um lugar maravilhoso de jogar. Ali é um lugar onde... como é que eu posso dizer? É a saída do Brasil ali, porque todos os aviões, porta-aviões, para tomar conta do que português, que vai tua mãe que saia lá. Olha o Capelani. Ó, o Capelani, para de atrapalhar meu comentário. Deixa eu falar, eu que morei lá. É verdade. Não, os portugueses chegaram por lá para chegar no Brasil. Mas a outra verdade é o seguinte, que todos os aviões, porta-aviões que saíam, o avião que saía para fazer a ronda no país, saía de lá 6 horas da manhã. E eu acordava junto, sabe por quê? Porque eu estava lá. Eu estava lá. Pergunta. Não, eu estava lá e eu via. E na volta, às 6 horas da tarde, o avião também vinha, porque ele rodava o país todo. Então, é um lugar tão quente, mas tão quente, que você tem que dosar. E eu gostei de ver Paulinho, Ranieri e o Bidon ali nesse meio de campo, porque não dá para correr toda hora. Ali não se corre toda hora. E quando eu joguei lá, muitas vezes com o Fito Neves, que foi meu treinador, o Fito Neves foi meu treinador, ele falava assim, não vai correr à toa, porque aqui se você correr, você vai desgastar. Então, a gente tem que ter uma equipe compacta, porque o calor é demais aí. Então, o Corinthians está bem equilibrado, na minha opinião. Agora, se der errado aí, é porque a gente... Quer que fala o quê, Capelano? Não, é que você falou naquela época que você jogava lá. Você já atrapalha meu comentário no jogo aberto. É um debate. Você é um debate. A gente está aqui debatendo. A partir que teve um evento quando você voltou pro jogo aberto. Agora você tá... Que recepção, hein, pai? Pô, ninguém teve isso aí. Que recepção, hein? Mas deixa eu falar. Mas você falou que você corria muito lá, mas o goleiro não corre, pô. Só que eu sempre fui diferente, eu sempre joguei com bola no pé. Eu não era esse goleiro que só com a bola na mão. Eu saía jogando. Eu sempre fiz isso. E ajudar Ronaldo não é bento. Eu fazia. Bento é ruim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu fazia a última linha. Eu era o último. Líbero. Eu era líbero, velho. Essa é a diferença. Não era esse goleirinho que ficava embaixo do gol, fazendo a unha, olhando pro zagueiro, falando, olha, essa é sua, essa é minha. Não. Era minha. Toda a bola na área era minha. Errei muito também. Mas isso o pessoal que tá ouvindo, a gente precisa falar, né? Não precisa, não. Então tá bom. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Destaque do jornalismo Bandeirantes. Está de volta ele, hein?
Tá com a mão toda machucada. Panvec agarrou no terço da segunda-feira, velho. Que o crucifixo chegou a furar a palma da mão. Conseguiu um 0-0. Meu amigo. O bagulho foi louco aqui na Band, viu? Jornalismo Bandeirantes, Cristiano Panvec, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já provocaram a morte de 10 pessoas. 21 seguem desaparecidas e 11 ficaram feridas. Hoje, o governador Eduardo Leite disse que o temporal vai se transformar no maior desastre do estado e admitiu as dificuldades que as equipes enfrentam para resgatar todos os afetados. Mais de 100 cidades gaúchas sofrem com as enchentes e os deslizamentos. Quase 4.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. As Forças Armadas têm ajudado no trabalho de resgate aos moradores que seguem ilhados. O presidente Lula vai amanhã ao Rio Grande do Sul para verificar a situação e alinhar um trabalho conjunto entre ministérios e o governo gaúcho. Escolas estaduais vão permanecer fechadas pelos próximos 2 dias por questão de segurança. Realmente muito triste essa situação do Rio Grande do Sul, né? Mas, cara, assim, eu tava observando, vendo as informações, lendo, né, as notícias e ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes. É tudo no mesmo lugar, todo ano. Cara, parece que é encontro marcado das águas, né, das catástrofes, todos no mesmo lugar, cara. Então eu não sei se os políticos, as pessoas envolvidas com isso, têm que se preparar. Né, tem que preparar, tem que parar de pensar em outras coisas e trabalhar para o povo para evitar esse tipo de catástrofe. Muito triste, né? E nós estamos nessa situação muito triste no Rio Grande do Sul, uma coisa que chateia muito. A bola vai rolar para você, torcedor brasileiro. Tem América do Rio Grande do Norte, Corinthians para você, o destaque agora do QG Bandeirantes de Esportes. Um abraço, boa noite, Bruno Posávio. Fala, Ulisses, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje temos uma quarta-feira repleta de Copa do Brasil. 2 jogos às 4 da tarde. O Atlético Goianiense venceu o Brusque fora de casa por 1-0 e o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa também fora de casa por 2-0, com gols de Lima e Arias. Em campo, os jogos das 6 da tarde. O Atlético Paranaense do João Paulo Capelanes está vencendo o Ipiranga por 1-0 com gol de Canóbio. E o Bragantino também está ganhando o Souza da Paraíba por 1-0, com gol de Luan Cândido. Bola rolando também para Fortaleza e Vasco no placar 0-0. A partida começou há pouco, às 7 horas da noite. E mais tarde, às 9h30, o Flamengo recebe o Amazonas no Maracanã. Para fechar, tivemos Liga dos Campeões nessa tarde dessa quarta-feira. O Borussia Dortmund venceu o jogo de ida na Alemanha por 1-0 contra o PSG. Ulisses. Futebol da Bandeirantes em campo, na mesa de som, Michelzão, Lopes Central, técnica Beto, Rebeca, Caim, Martins, Twitter, Alexandre Marques, Digital, Marcela Souza. A bola vai rolar para você. Tem Corinthians e América do Rio Grande do Norte no Futebol Bandeirantes. Fique ligado. Futebol é aqui, ó. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Os paraguaios devem estar tendo pesadelos com o Timão até hoje. 1, 2, 3, 4-0 Corinthians em cima do Nacional. E eles que se cuidem, porque o Alvinegro tá chegando para buscar a sua primeira vitória fora de casa e somar mais 3 pontos na luta pela classificação. Nacional e Corinthians, terça, 7 da noite, ao vivo, no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem, que tem Sul-Americana. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola vai rolar já já pra você. Eu quero você comigo, torcedor ouvinte do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, alô Kátia, alô Bia, alô Fernando Oliveira, o Betinho da Paz também ligado, Luiz Quintal, obrigado pelo carinho da sintonia, Cleiton Luiz, alô Washington Souza, torcendo para o Timão. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor brasileiro. Timão em campo, escalado definido, Corinthians e o América. Prontas as equipes. Bruno Milhões, mandar um abraço pro meu querido Pedro Panvecchio e Oswaldo Cruz. Grande Pedrão, meu irmão. Forte abraço, um beijo do seu coração, saudade de você. Obrigado pelo carinho da sintonia, Pedro Panvecchio, meu mestre do rádio esportivo brasileiro. E Oswaldo Cruz também tá lá, o Big Dog, ligado no microfone Bandeirantes, tá com o Sapão, com o Yuri, com o Silvinho, o Atílio, o João, o Maurício. Forte abraços, valeu Big. Um abraço pra você. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Tá no Mato Grosso, Big, não tá Oswaldo Cruz, não, tá pescando. É o futebol da Bandeirantes pra você. América do Rio Grande do Norte e Corinthians vão jogar. A Bandeirantes escala os times pra você. Começando pelo anfitrião do jogo, América. Escalando o Mecão,
o Dragão do Rio Grande do Norte, o Dragão Potiguar, que vai a campo com um Renan Bragança, o goleiro. Na direita, 2 Marcos Ítalo, zaga de 34, Rafael Jansen e 3 Alain. Pela esquerda, Guilherme Guedes veste a 36. Meio de campo de 33, Ferreira, 21, Norberto, 8, Souza, 27, Wenderson. No ataque, 37, Rafinha e 29, o centroavante, o Gustavo Henrique. Técnico Marquinhos Santos, da equipe do Mecão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. De novo, América. Com Renan Bragança, Marcos Ítalo, Rafael Jansen, Alain, Guilherme Guedes, Ferreira, Norberto, Souza, o Pelé Ruivo, como já foi chamado, com Wenderson, Rafinha e Gustavo Henrique. Não, como é que é o negócio do Souza? Já foi chamado de Pelé Ruivo, época de Palmeiras, época de Cruzeiro, no Náutico. Você tá bem, irmão? Tá tudo tranquilo com você? Menção, mas quem que chamava ele assim? Torcedores empolgados, né? Mais do que deveriam. Né? Entendi. Mas e você, tá bem? Tudo bem. Então tá. Escalando o banco do América. Lucão, Gilvan, Salazar, Igor Ribeiro, João Lucas, Rodriguinho, Ferrugem, Mateuzinho, Henrique, Antônio Vila, Gustavo Ramos, Giovani. Opções para o técnico Marquinhos Santos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes escala o Timão, vem Corinthians. Vem, Miliose. Salve o Corinthians. Escalando o Timão, Corinthians, que vai a campo com 22, Carlos Miguel no gol. Na direita, 2, Mateuzinho, zaga de 3, Félix Torres, 25, Kaká. Na esquerda, olha só, Matheus Bidu vai jogar com a 21. Meio de campo de 14, Ranielli, 8, Paulinho, 27, Breno Bidon na armação. Ataque de 19, Gustavo Silva, o Mosquito, 36, Wesley, 11, Romero, artilheiro do Corinthians no banco hoje. Bruno Lazzaroni, Antônio Oliveira tá suspenso, foi expulso no último jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Repeteco do Timão na Bandeirantes. Com Carlos Miguel, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu, Ranieri, Paulinho, Breno Bidon, Gustavo Silva, Wesley, o centroavante é Ángel Romero. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Ligado no futebol da Bandeirantes, escalando o banco do Timão. Com Cássio hoje no banco, também Caetano, Fausto Vera, Giovani, Pedro Raul, Wagner Biro, Raul Gustavo, Rian, Hugo, João Pedro e Arthur Souza ao banco do Corinthians. É o futebol do Timão da Bandeirantes para você, diante do time do América. Timão e América escalando a arbitragem do jogo. Arbitragem do Distrito Federal, Maguelson Lima Barbosa, apenas 32 anos, auxiliado por Lerri Souza Silva e José Reinaldo Nascimento Júnior. Quarto árbitro é Afro Rocha de Carvalho Filho paraibano. Quem cuida do VAR é Rodolfo Toschi Marques da FIFA. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem Timão em campo. Eu quero você comigo, Luiz Quintal, ligado com um Davi Ribeiro, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Eduardo Osvaldo tá ligado na Bandeirantes. Obrigado, João Melo, José Melo também, Denis Léo. Alô, Marcelo Domingos curtindo. Alô, Bia, ligada no futebol Bandeirantes. Você comigo, torcedor brasileiro. O microfone da Bandeirantes vem para trazer Ronaldo. Corinthians, você acha que passa hoje aí diante desse América? 16 jogos o América sem vencer, com vitória. É uma briga. 16 jogos sem perder. Isso, Ulisses, mas é uma briga boa, né? E o Corinthians também pegou o Fluminense, que foi o campeão da Libertadores. Quem diria que ia vencer por 3-0 e outra, era para ser mais. Agora, o equilíbrio dessa equipe que a gente tá vendo aqui, que eu acho legal. O Ronaldo não reclamou do Bidu. O Ronaldo não reclamou do Bidu lá na esquerda. Por quê? Porque tem um meio de campo que ajuda a ter a sustentação ali. Pelo fato de estar o Paulinho, Ranielli e o Bidon. O Corinthians só tinha o Ranielli. Então o Corinthians sofreu muito com isso aí. Agora, tendo essa marcação, tendo esse meio de campo, tentando dar o equilíbrio, você pode colocar ali o Bidu, você pode colocar o Kaká, você pode colocar o Félix Torres também, que muitas vezes, se ficar no mano a mano, ele refuga. E também o Corinthians está com o Mateuzinho do lado direito. Quer dizer, as duas alas do Corinthians estão liberadas aí. Você tem que ter o quê? A marcação e compactação. E o Corinthians, se não conseguir isso contra o América, vai sofrer, Ulisses. Então, eu estou contente porque tem um trio no meio de campo para agilizar e para coordenar. Agora, se não funcionar, aí cabe ao treinador fazer a mudança. Só que ele não está no banco, né? Como é que ele vai fazer a mudança? Ele vai ligar? Ele vai mandar um e-mail, radinho, vai mandar um fax, vai fazer o quê? Um fax. Não, se mandar um fax, é mais um título pro Palmeiras. Meu Deus. Agora eu vou dizer, Ronaldo, pelo menos ele manteve o Kaká e o Bidon. Não, então, mas não é manter, Ulisses, é você ter o equilíbrio. O que eu falo aqui é equilíbrio. E a equipe do Corinthians não tinha esse equilíbrio.
quando você tinha só um cara ali no meio, que era o Ranieri, e depois você tira o cara e coloca o cara para jogar de zagueiro. Tem alguma coisa errada. Por mais que você veja o futebol maravilhoso... Ô, Capelante, eu vou te processar. Você tá gravando aí? Ele chegou... Não, você tá gravando, eu vou te processar. Eu tenho advogado bom pra isso. O herói já tá aqui. Se você colocar no ar, você vai ser processado. Eu tô assistindo o jogo aqui na rodada. Ele chegou dos Estados Unidos... Achando que pode gravar todo mundo. Ele colocou um balão no estômago pra emagrecer. Da Disney. Só que ele chegou, o Mickey colocou um pino nele e encheu o balão. E 2 orelhonas enormes. 2 orelhonas, né? E aí o que aconteceu? Ele chegou aqui, sentou e quebrou a cadeira do estúdio. O Capelantes quebrou a cadeira do estúdio. Foi. E deve ser cobrada dele o conserto da cadeira. E a gente tá falando aqui, ele tá gravando. Eu já tô mandando pro herói. Se você mandar a imagem de mim aí no seu Instagram, você vai ser processado. De maneira alguma. Uma brincadeira à parte e processo também. O Corinthians está equilibrado nesse meio de campo. Era o que eu queria ver. Porque o Corinthians sempre jogou... Eu não vou falar de novo que era com o Ezequiel, com o Márcio. O Corinthians tem que ter esse equilíbrio para fazer a marcação. E o Corinthians não tinha. Todos os treinadores que chegaram, até o próprio Mano deixou a desejar no meio de campo na construção dessa equipe. E agora, o Antônio, ele teve um choque de realidade do que é o Corinthians. O Corinthians tem que marcar e agredir. E não pode ser abalroado como estava sendo com os jogadores ficando à mercê do time adversário. A zaga exposta. A zaga estava exposta. Então você não pode... O Cássio sofreu por isso. E tanto é que se organizar direitinho como está fazendo agora, pode colocar o Cássio no gol. Eu posso até voltar a jogar no Corinthians se você quiser. Porque com esse meio de campo marcando e a zaga também bem posicionada, eu posso jogar no gol do Corinthians com prótese e com tudo. Você ligado na Bandeirantes do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. América e Corinthians, Copa do Brasil. Eu quero você comigo, torcedor brasileiro. Vem comigo no microfone Bandeirantes, Elias Porfírio. Ligado, boa noite pra você também. Alô, Bia. Alô, Nelson Pereira. Marcelo Morales está ligado na Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Davi Ribeiro, Rivaldo Ferreira, Arthur Luiz, William Oliveira, Marcelo Moraes. Obre Morales, Marcelo Morales, ligado na Bandeirantes com Paulo Sérgio Dias, obrigado pela audiência. E o Edson Pereira, obrigado pela audiência. Zé Piroca também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, chegando em Santos, meu amigo Zé Piroca. Meu amigo lá de Oswaldo Cruz, gente boa demais. É o amigo que o Capelanes mais gosta, meu. Ele tem mais intimidade. Vai começar o jogo daqui a pouquinho pra você, torcedor brasileiro. América, meias vermelhas, calções brancos, camisas vermelhas. Corinthians, meias brancas, calções pretos e camisas brancas para você, torcedor do Brasil. Vai começar o jogo. Serginho Luiz Rodrigues da Bandeirantes. Eu quero você comigo, torcedor. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor ouvinte no Brasil. Vai começar o jogo. Tudo pronto para a bola rolar. Agora a equipe do América pegou a Copa Nordeste, né? Certo? E foi bem também? Como é que foi? Também não conseguiu chegar à final da Copa do Nordeste, parou na fase preliminar. Não foi para a Copa do Nordeste, né? Não, esteve na Copa do Nordeste. Mas não chega à final, eu digo. Isso, não conseguiu se classificar, mas e foi quais campeão são os 16? Potiguar. Ela saiu com empate? Não, isso foi antes, Ulisses. Então foi o título Potiguar invicto e agora estreia na Série B. Mas por que vocês falam que o América está invicto até agora? Se ele entrou numa Copa e não ganhou. Como é que acontece isso? Não, é para falar mal do Corinthians. Não está invicto na temporada. São 16 jogos somando o Campeonato Potiguar, do qual o América está campeão. Apito o árbitro, toca na bola, o timão, mas na rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Você que a emoção, vem comigo, torcedor, aqui na Bandeirantes. É a Bandeirantes pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Do meio do campo de retaguarda pra ser o jogo do time do Corinthians. Mateuzinho vem pra cobrança de lateral para o timão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. QG Bandeirantes Esportes está chamando, pois não, pros óbvios. Ulisses também pela Copa do Brasil. Matheus Anderson e Fabrício marcam para o Ipiranga e viram o jogo contra o Atlético Paranaense. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo do meio do campo de ataque. Notícia boa, de novo, repita a notícia. Também pela Copa do Brasil, Matheus Anderson e Fabrício marcam para o Ipiranga e viram o jogo contra o Atlético Paranaense. Não, mas tá jogando contra quem? Atlético Paranaense. O Ipiranga? O Ipiranga. Ah, mas o Atlético virou ventinho, é o normal. Fim de jogo, fim de jogo. É só fim de jogo. Acabou o jogo? Fim de jogo. É só, meu amigo, é só regionalzinho deles lá que tem é jogo de volta, tá? Tem jogo de volta, tá? Entendeu? É futebol da Bandeirantes, mas já tomou 2-1, uma bola
volta no campo de defesa, recolhe contigo no setor intermediário, domina o time do Corinthians da esquerda, recolheu o Bidu prende o lance no campo de retaguarda, vai pra finta, o Capelani está chorando aqui, domínio do campo de retaguarda, o homem do balão, ele pôs o balão para emagrecer, mas inflou o balão, tá maior que tudo, a bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, taca, ele não, se inflar mais um pouco, vai ser igual aquele padre de Santa Catarina, ele vai subir. Só que ele colocou o Zé Pilim na barriga, velho. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. E vem Timão, dominando o campo de ataque, vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. A bola volta com Ranieri prende na esquerda para Bidu. Bidu prende pro time do Corinthians para ser jogando aqui atrás do campo de retaguarda, vai pro toque de bola. Já domina contigo, bola passa perto do Gustavo Henrique. Domina do campo de defesa, o time do Corinthians sai jogando no campo de retaguarda, Kaká. Levanta a jogada na esquerda para o Wesley, sobe o zagueiro, corta, tira, a bola volta com o time corintiano, vem Timão. Dominou do meio de campo, Bidon prende o lance, tenta o passe de bola, afasta o zagueiro, tira, vem Romero, dá um carrinho, mas acaba ajudando o time do América que desce no contragolpe. A abertura foi feita da esquerda para Rafinha. Ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. O América vem, meias vermelhas, calções brancos, camisas vermelhas. A Rafinha bateu em cima da marcação. Bidu mata no peito, tranquilo. Carlos Miguel sai do gol para fazer a firme boa defesa. Vem comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Danada essa Kátia também. A bola volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já domina novamente no campo de retaguarda para ser jogando o time do Corinthians. Prende jogada contigo novamente no campo de retaguarda. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Domina pelo setor de esquerda, campo de defesa. Vem pro toque de bola novamente. Recolhe o time do Corinthians para sair jogando. Prende o time corintiano na sua zaga central. Kaká domina, abre pelo setor de esquerda para Bidu. Vem buscar o Wesley. Jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele caminha com a bola em alta velocidade e já desce. Vai pra finta no primeiro, finta no segundo. Tentou descer por baixo. Vem pra tirar. Afasta o perigo. Norberto corta. A bola volta com o time do América que tenta arrancar pelo campo de ataque. O toque de bola foi feito à frente. Domina o Corinthians para ser o jogo do campo de defesa. Recolhe com Ranieri pro time do Corinthians que prende no campo de retaguarda e sai pro jogo. Vem, torcedor, comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola. Domina o time corintiano para descer do seu campo de defesa. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo seu campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Prende o lance, tenta o levantamento à frente no comando de ataque. Aperta o time do Corinthians. Recolhe pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Prende o lance curto pelo setor de esquerda. Aperta novamente, tenta descer o time corintiano. Tá parado. E tá irritado o jogador do América, hein? É o Wenderson, ficou ali na bronca querendo o escanteio. Após a bola espirrada, o Ranieri não deu nem bola. Apenas tiro de meta Corinthians. Carlos Miguel vai cobrar 0-0 em Natal. 0-0 é o placar do jogo para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Já domina do campo de retaguarda para sair para o jogo. Prende o lance curtinho no setor intermediário. Vai para o toque de bola. Recolhe novamente o time corintiano com um Kaká. Ele prende o lance, tanto toque curtinho para Ranieri. Ranieri já prende pelo seu campo de defesa. Ele vem para a finta em cima da marcação. No primeiro domínio pelo comando de ataque. Abrindo o setor de direita. Boa bola. Pediu o Romero. Bola foi solta para ele. Vem para a tabela. Aperta o time corintiano. Passou forte. Tá parado o jogo, Paulinho tentou arrancar, cai, perde a bola, bola para Renan, goleiro do time do América que sai para fazer a defesa. Ganhando chance como armador, é o meio-campista mais à frente. Hoje o Paulinho tenta a infiltração dentro da área, tromba com o Norberto, pede a falta, nada a marcar, o América tem a posse em Natal. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser o jogo do time corintiano. Corinthians começa bem, hein, Ronaldo? Pelo fato de você ter esse pessoal no meio de campo que a gente citou antes do jogo aqui, de você ter os volantes, você ter o Paulinho, você ter pelo menos uma descarga, né? E também uma proteção. Então o Corinthians começa bem e começa a pressionar um pouco mais, pedindo falta e tal, mas não fica tão acuado, né? Jogando fora de casa. Mandar um abraço pro meu irmão Simão Rei dos Sete Mares. Lá na Rodovia das Lágrimas, em São Bernardo do Campo, ligado no microfone Bandeirantes, Estrada das Lágrimas, né? Como diz bem o Capelanes. Um abraço para você, um abraço também o Pietro Luiz. Obrigado pelo carinho da audiência, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado pelo carinho da audiência, grande Pietro Luiz, 9 anos ligado no futebol Bandeirantes. Todo mundo curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta toque de bola, recolhe no campo de retaguarda para ser jogando novamente o time do América. Abertura vem pelo setor de direita, vem cruzamento na grande área, passa por todo mundo na direita, bola batida, Carlos Miguel!
O Anderson chegou chapando. O Carlos Miguel fez uma defesaça. Vem América, levantamento na boca do gol. Subiu de cabeça, vem Félix Torres para tirar. A bola volta com o time do América, que já desce no campo de ataque. Tenta ser jogando no campo de ataque. Prende a jogada, cruzamento, vem na boca do gol. Afasta Bidu, tira de cabeça novamente para o time do Corinthians. É na volta contigo no campo de defesa. Tentou o domínio, Romero perde o lance, a bola sai. Em tiro de meta para a equipe do Corinthians. Bater tiro de meta para o Timão cobrar. Após um susto, hein? O Carlos Miguel salva o Corinthians pela primeira vez na partida. O cruzamento veio da direita do camisa 2. O Marcos Ítalo encontra do lado esquerdo sem qualquer marcação. Mateuzinho ficou atrasado e o Carlos Miguel teve que dar conta do recado. O chute em cima dele é verdade, mas bela defesa do goleiro do Timão. Em cima dele como? Foi no canto a bola? Não, foi em cima dele. Em cima dele. Não, em cima, nós estamos em cima de você agora. Não foi em cima dele, velho. Pede desculpa. Desculpa, Carlos Miguel. A bola volta do toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, tenta descer o América, não consegue. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. A bola volta do toque de bola para ser jogando, recolhe novamente. O time do Corinthians fica sentindo. Tá caído ali o Kaká. Tá caído o zagueiro do Corinthians, levando a mão ao tornozelo. Após a chegada do Rafinha, atacante dessa equipe, tem 6 gols marcados. O Bidu dá aquela encarada, eles trocam olhares, mas a bola fica pro Timão, que repõe o jogo na Arena das Dunas, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando, vem pro toque de bola. O time do Corinthians recolhe Carlos Miguel, ele prende. Você comigo, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone Bandeirantes. Tem festa hoje em Capela. A bola volta no toque de bola, já domina, vem pro toque de bola contigo novamente no comando, aperta o time do Corinthians, bola volta com o Paulinho, ele cobra falta, o árbitro para. Tá parado o jogo, tá marcado bola para a equipe do Corinthians bater na circunferência central do gramado. Obrigado. Você ligado na Bandeirantes, o Cícero André tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado em Alagoinha, Pernambuco. Alô, minha querida Pernambuco. A bola volta para o Wesley, lançado pelo setor de esquerda, campo de ataque, muito forte o passe. Chega o zagueiro, tira lateral esquerda, ataque Timão. Que momento do Wesley, após marcar 2 gols contra a equipe do Fluminense, já tem 4 na temporada, sempre acionado, o Timão vem sempre pro lado esquerdo e ganha escanteio o time do Corinthians. Tentou o toque no peito ali o Ranieri, seria pro Bidon, chegou o zagueiro, tirou, pôs para a linha de fundo, tá parado o jogo, marcado, escanteio para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta no toque de bola, Coutinho, escanteio pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a cobrança Wesley, ele vai deixar para bater na bola, partiu para a bola, Bidu, bateu, levantou no boca do gol, subiu, o zagueiro cortou, tirou. A bola volta no toque de bola, tenta ganhar a jogada, Coutinho na intermediária do toque de cabeça do Félix Torres, perdeu, é na volta com o time corintiano na bola, ganha a jogada pelo setor de esquerda, vem para tirar Mateuzinho, volta com o time do Corinthians, domina o Wesley, ele tenta o levantamento do comando de ataque, seria boa bola para Romero pela direita, bola volta na direita no campo de ataque, vem pro toque de bola com o time Corinthians, cruzamento dentro da grande área, subiu o zagueiro, cortou, aperta o time corintiano, a bola voltou, Paulinho ameaçou a bicicleta, voltou para Wesley, ele prende pro time do Corinthians, encara a marcação no primeiro, vai pra finta, levou pra linha de fundo, Wesley cruzou na boca do gol, rasteira na primeira trave, tira o zagueiro, a bola volta com o time do Corinthians que tenta descer, recolhe no campo de defesa, vem na bola tocada, lateral pro Timão bater. Tá parado o jogo, erra o Bandeira, hein? Bandeira deu lateral para a equipe do América, mas errou e errou feio. Bandeira, para mim, tocou por último em cima do Gustavo Henrique. Essa foi minha impressão também, chega de carrinho bem demais o Gustavo Henrique, corta essa bola, ela pega na equipe do América e sai pra lateral. Foi mal agora o Bandeirinha, o América tá no campo de ataque. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A bola volta pela direita, vem América. Cruzamento na boca do gol. Trava a zaga corintiana, tira, volta pela direita do campo de ataque. É com Marcelo Ítalo. Marcos Ítalo, me desculpa, ele cruzou, ele voltou na boca do gol. A bola voltou de primeira pancada pro gol, vai embora. Desvia no meio do caminho no Kaká, vai embora, liga de fundo, escanteio. Escanteio direito do campo de ataque para a equipe do América bater. É o Mecão chegando agora com o Souza, capitão dessa equipe, 36 anos, 8 gols marcados. Consegue esse desvio no Kaká. O primeiro escanteio do jogo é do Dragão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Recolhe no campo de retaguarda para ser jogando. Escanteio novamente para o time do América bater. Vem para a cobrança pela direita, Souza. Souza partiu perto da direita, na bola bate o escanteio, levantou na boca do gol, sobe a zaga no Timão, quarta tira. A bola volta de primeira, vem para tirar do time do Corinthians com o Romero. Ele dá um bico na bola, a bola volta com a América no campo de defesa. Domina do campo de retaguarda para sair para o jogo. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. Vem comigo,
torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu confiro para você. 11 jogados do primeiro tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua, América 0. Corinthians também 0 na Arena das Dunas em Natal. Na Bandeirantes, quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, também pela Copa do Brasil. Júnior Batata empata o jogo para o Souza da Paraíba. No placar 1-1 contra o Bragantino. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Ulisses, não podem dar férias para capelanes eternas, pois não. Ele Pusol, parece pois o não, Gustavinho, é ele e o Gustavinho. Fica fazendo videozinho. Vai pro capeta, ô Capelano. E aí, pois não, Bruno? Destaque dessa equipe do América de Natal e o Capelanos vai gostar, porque a melhor campanha da história do América na Copa do Brasil foi em 2014, quando eliminou o Atlético Paranaense, chegou às quartas de final e também deixou o Fluminense pelo caminho, tenta repetir o feito. E depois disso virou o Bayern de Munique. Parou por aí. Vá pro inferno. A bola volta pela direita do campo de ataque, batida, gol, vai sair! Gol! América, um gol sem querer totalmente. A bola batida do meio da rua desviou no Norberto, camisa 21 do América. Engana o goleiro corintiano, a bola toca nele, ele tentou sair da bola. Pega no pé dele e morre no fundo da rede. Tá aí pra você, pega na coxa traseira, meio no bumbum dele. A bola entra e dá na bochecha direita do Carlos Miguel. Vinha na esquerda a bola, na pancada do Marcos Ítalo. Ele enche o pé, a bola desvia, engana o goleiro corintiano e morre no fundo da rede agora. América 1, Corinthians 0. Um gol totalmente sem querer. O Marcos Ítalo bate pro gol. Tava inteiro na bola o Carlos Miguel, mas ela toca nas nádegas do Norberto e morre no fundo do gol. Aí não tem o que fazer, finalização de fora da área no meio do gol, já estava nela o Carlos Miguel e ela desvia, sem querer, de forma cômica, caricata no Norberto e morre no cantinho, sem chances, Carlos Miguel não acredita, sofre o 6º gol dele pelo Corinthians e o Norberto marca pela Copa do Brasil na primeira vez, o América tá vencendo em Natal, 1-0 contra o Timão, Ulisses. Cícero Peixoto tá ligado no microfone Bandeirantes. Eu quero você comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí, Ronaldo? E aí, você viu o gol, a forma que aconteceu, o time estava totalmente recuado e marcando, todo mundo marcando, acaba tomando um gol dessa forma. Só que é o seguinte, o jeito que o Corinthians está marcando, muito próximo à área, dá margem ao time adversário arriscar de fora da área, que é o normal. O time do América, ele tem feito jogos dessa mesma forma, arriscando de fora da área. E aí pode complicar a vida do goleiro. Só que é o seguinte, o Marquinhos Santos, treinador do América, já colocou o time todo pra frente. Se ele recuar, aí vai ser um jogo de um time só. Porque o Corinthians até aqui, com 14 minutos, ele começou a estudar o jogo e o time do América veio para cima. Agora, você tem que ter uma atenção, porque quando tem o contra-ataque, você pode sofrer, né? Ainda mais como o Corinthians sofreu agora aí, porque ninguém estava marcando. Esse tiro que teve no meio da área, ninguém estava marcando. Estava todo mundo dentro da área e deixou espaço para o atacante bater. Então, faltou aproximação do time do Corinthians. A umidade é elevadíssima lá, né? Muito calor, os caras estão minando água. É bola no campo de ataque, escanteio para o time do América, bater pela direita, Souza vem para a bola, bate, escanteio, afasta, o zagueiro corta, tiro, perigo dele, bola batida, gol, vai embora. Linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Tiro de meta para o Timão cobrar. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tenda Atacado, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta do toque de bola, sai jogando novamente, domina o time do Corinthians pelo campo de defesa, abertura
Corinthians, vem pelo setor de esquerda no campo de retaguarda. Você está curtindo o sonsaço, Bandeirantes dobrando a esquerda. Lançamento foi feito à frente pelo comando de ataque, afasta em cima da marcação no primeiro. Já domínio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola. O time do Corinthians vem com o Bidu. Ele prende o lance, Bidu abriu para Wesley. Wesley recolhe para o time corintiano se soltar lá na direita. É boa na direita, Wesley. Na direita tentou levantamento para Romero. Ele vem para o toque de bola, mata no peito, domina Mateuzinho, que empreende pela direita do campo de ataque, tentou cruzamento. Levantou na grande área, levantou no boca do gol, afasta o zagueiro. Ranieri vem para ganhar, ganha a jogada, tentou soltar pelo setor de direita, não consegue. Mateuzinho aperta, tenta ganhar e recuperar para o time do Corinthians, também não consegue. Bola tocada no comando de ataque, aperta, tenta descer o time do América. Mateuzinho vem, toca por baixo. É lateral para o time do América bater do seu campo de defesa. Peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Eliane Alves de Souza ligada da Bandeirantes, Valdete Silva também, Márcio Gomes, obrigado, Giovana Gomes ligada no futebol Bandeirantes, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, Coutinho vem pro toque de bola, Rafael Jansen tenta tirar o perigo, bola volta com o time do Corinthians pela direita do campo de ataque, desce o time corintiano. Já prendeu Mateuzinho domina pelo comando de ataque, abre a jogada para Mosquito domina pro time do Corinthians, devolveu para Mateuzinho já prende pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Abriu para Ranieri prende o lance e volta a jogada novamente. É para Mosquito domina pela direita, próxima área para o time do Corinthians. Abriu o compasso, cruzou, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar Alan põe para fora, escanteio direita para o Timão bater. Cruzamento que buscava o Paulinho, que aparece quase como um centroavante dentro da área. Foi bem agora o zagueiro Alan, coloca para escanteio. O primeiro para o Timão, que tenta responder em Natal. Se posiciona para a cobrança. Levantamento à frente. O Atlético Paranaense perde para o Ipiranga de 2-1 na Copa do Brasil. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio para o time do Corinthians bater pela direita. Vem levantamento na grande área. Escanteio, Mateuzinho na direita. Partiu para a bola, bateu, levantou no boca do gol, tentou de cabeça. Kaká afasta o zagueiro, vem para tirar. Bola volta no comando de ataque. Tenta chegar da bola para ganhar o time corintiano. Já domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola, recolhe novamente. O árbitro para. Tá marcando a falta em cima de Mosquito. Direita, ataque para o Corinthians bater. Inteligente agora o Mosquito. Oferece o corpo e consegue essa falta no lado direito. O Mateuzinho também por ali. E o camisa 36 por pouco não leva um cartão. Guilherme Guedes sobe em cima dele. Falta marcada ao Timão. Tem mais uma chance de bola na área. Perde por 1-0 para o Mecão. Vem comigo, torcedor 20 no Brasil, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É bola no campo de retaguarda, é bola para o time do Corinthians bater, falta pela direita, próximo ao bico na grande área, falta para o time corintiano bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É falta para o time do Corinthians cobrar, se posiciona para a cobrança, vem levantamento dentro da grande área. Placar do jogo continua, placar de 1-0 para o time do América. O América vai vencendo o jogo, mas o Timão vem para cima. E você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta para o Corinthians bater, Mateuzinho vem para a cobrança, ele falta para o Timão, partiu para bola, deixou a bola na direita, vem lançamento dentro da grande área, o toque de cabeça pro meio, ninguém chegou do Timão. Ranieri vem pra ganhar, tentou tocar na bola, bola volta com o time do América, que sai jogando pela direita do campo de defesa, vem com Marcos Ítalo, ele tentou domínio na sua frente para ninguém, tranquilo no campo de defesa, recolhe e domina novamente para sair jogando o time corintiano. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola já volta com o time do Corinthians, Paulinho domina pela direita, vem pro toque de bola, recolhe para o time corintiano. Ele sai jogando novamente, o time do Corinthians prende, Paulinho volta a jogada na sua zaga central, recomeça para o time do Corinthians, no toque de bola, Coutinho novamente do Kaká, ele prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu para Wesley domina, tentou enfiar no comando de ataque, vem o zagueiro, corta, tira, a bola volta com o time do América, tenta descer, não consegue, perde o lance, domina o time corintiano para ser jogando pelo setor de esquerda para Wesley prende o lance, corta para o meio, ele vem para a finta, faz o break, Wesley recolhe para o time do Corinthians, sai jogando no seu campo de defesa, tenta o toque de bola, vai ser jogando, apertou, ganhou o time corintiano, recolhe pela direita, já prende o lance, vem pro toque de bola, Kaká prende para Félix Torres, ele domina pelo setor de direita do campo de ataque, deu para Mosquito, para Romero prendeu para Mosquito, dominou para Mateuzinho para Romero, domínio do campo de ataque, o time do Corinthians tenta descer, levantamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque para Wesley, ganha escanteio, o Timão subiu de cabeça, Marcos Ítalo põe para fora. E na insistência, o Timão vai chegando, já consegue o segundo escanteio, mais uma vez buscando pelo lado esquerdo, Wesley, ele mesmo vem para a cobrança de escanteio. Escanteio pro time do Corinthians bater, escanteio pro Timão cobrar, onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Escanteio, Timão, escanteio cobrado na direita, vem pro toque de bola, aperta na marcação, Bidu cruzou, levantou no boca do gol, toque de cabeça, na trave!
trave, deu o toque de cabeça do Kaká. O zagueirão vem pra tirar, pôs pra linha de fundo. O Paulinho subiu mais que todo mundo e meteu no travessão a bola. Impressionante como subiu. Tentou o toque de bola o time do Corinthians. Aperta o timão, quase o Corinthians chega aí com muito perigo na cabeçada do Félix Torres. A bola para do travessão e não é a primeira vez. Já colocou essa bola na trave 3 vezes o equatoriano, mas não conseguiu o primeiro gol, camisa do Corinthians. Tem escanteio de novo, Timão. Na direita, Mateuzinho dominou, cruzou, levantou, no gol, tentou o toque de cabeça, afasta, o zagueiro vem para tirar o time do América. Corinthians pressiona em busca do gol de empate. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, prende o lance o time corintiano com Wesley. Recolhe pelo comando de ataque, vai pro break, tenta para Ranieri. Ranieri prende para o time do Corinthians, domina. Romero vem buscar o lance, a abertura vem para Mosquito prende para Romero, Romero prende. Tem Bidon aberto, já domina pela direita do campo de ataque, vai para finta em cima da marcação no primeiro, tentou passar, não conseguiu. Félix Torres vem para marcação, domina novamente o time do América para ser jogando. Aperta Ranieri, ganhou na bola, vem Timão, dominou Mosquito, deixou para Ranieri, deu para dentro da grande área, abriu o compasso, vai cruzar na boca do gol, bola passou, tentou bater de primeira, Romero bateu, errado, a paulada, vem para afastar, vem para tirar o time do América, lateral para o Corinthians bater da esquerda, Timão pressiona, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, alô Leonardo Macedo, alô José Luiz André, alô Antônio Silva, a Kátia tá ligada na Bandeirantes, tá parado o jogo. Depois de uma chance perdida pelo Romero dentro da pequena área, ele é travado pela zaga da equipe do América. Já tem 9 gols na temporada, por pouco não faz o 10º. A bola sai em lateral, Timão pressiona em Natal, perde por 1-0. E o time do América, ele faz o que ninguém pode fazer, né? Depois que você acaba de fazer um gol, você não pode recuar e tentar jogar no contra-ataque, porque você acaba deixando a equipe adversária tomar conta do meio de campo, começar a jogar, e o Corinthians começa a pressionar lá. Chuta de fora da área, cabeçada na trave. Você tem que tentar manter a sequência, mas aí, Ronaldo, 1-0, o que você faz? Você continua pressionando, pelo menos no meio de campo. Você não dá espaço. O time do América começa a recuar e trazer o time do Corinthians, que vai virar o jogo de um time só. Já 22 minutos, o Corinthians toma um gol e agora só dá o Corinthians até aqui. Leandro Macedo ligado, Carlos Alberto também Gonçalves curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado por carinho, torcedor ouvinte no Brasil. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus, assine já e solte o grito de gol. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Em Natal, continua para você. Corinthians perdendo 1 pro América, 0 pro time do Corinthians da Bandeirantes. É você. Diz aí, Pusóvio. Ulisses, também pela Copa do Brasil. Fim de jogo na Paraíba. O Souza empatou com o Bragantino por 1-1. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Alô, Leandro Macedo, curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Tá parado o jogo lateral pro time do América bater. Lateral comprado pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vai tentar o toque de bola, o time do América tenta descer do campo de defesa. A abertura vem com Gustavo Henrique, ele prende o lance, tenta o toque de bola, Coutinho pela direita, abriu jogada para Marcos Ítalo. Marcos Ítalo domina, tentou cruzamento, levanta a jogada para dentro da grande área, vai para o domínio. Aperta, são 2 da marcação, recolhe terceiro, chegou agora com Paulinho, já domina pelo setor de direita do campo de ataque, aperta o América, mas estava impedido. Tá parado o jogo, marcado impedimento para o Timão bater no campo de defesa. Depois de 2 dias estava impedido, Isso aí arrebenta todo mundo, olha lá. E acho que não estava, hein? Aqui parado o jogo, impedimento para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Alô, Maurício Wagner, ligado no microfone Bandeirantes. Leandro Macedo também ligado na Bandeirantes, obrigado. Orivaldo Barros curtindo o sonsaço, Bandeirantes com Aparecido. Grande Aparecido da Silva, forte abraço para você. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E aí, fazer o que, Ronaldo? Então, aí nesse momento que o Corinthians está sofrendo essa pressão, mas no contra-ataque, você tem que continuar pressionando, porque o time do América, ele recua, né? O Marquinhos está gritando aí, vamos voltar ao que estava desde o começo do jogo, mas é difícil, porque você faz um gol e você acaba recuando. O Corinthians agora começou a ir para cima. Olha lá, olha que bola, ó. E vem pro jogo, o time do Corinthians vem pro toque de bola, Wesley tentou chegar na bola, fica no chão, bola sobrou. Tranquilo, Renan sai para fazer a defesa, o goleiro do América. O bom lançamento de Breno Bidon, colocando essa bola de trivela, aproveitando das ausências de Garro e de Coronado, também de Maicon, vai ganhando sequência. Apenas 19 anos para a joia do meio de campo do Timão.
José Francisco Casemiro ligado no microfone Bandeirantes, vem pro toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, recolhe no campo da retaguarda, Paulinho toca a jogada na direita para Mateuzinho domina pro time do Corinthians, vem pra finta, ganha lateral inteligentemente, mergulha Souza, toca na bola, vem pra fora, em lateral para o time do Corinthians, batendo pelo setor de direito do campo de ataque, chega de sofrência na obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre Brasil, você recolhe no campo de ataque, o time corintiano está jogando com o Bidon domina do campo da retaguarda, vai pro toque de bola com o Tigre na sua zaga central para Kaká recolhe para Bidon prende para Kaká, que está jogando no seu campo de defesa. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil, conectada com o futuro. É Sil Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe no campo de defesa, vem para finta, tanto o toque de bola com o time corintiano. Tem posse de bola o Corinthians com Ranieri prendeu para Romero distribui a jogada, levanta para Mosquito domina para o time do Corinthians, abriu para Mateuzinho pela direita do campo de ataque. Próxima grande área, Mateuzinho dominou, voltou para Mosquito prende o lance, abriu. Boa jogada, lançamento veio no comando de ataque, aperta o time corintiano, voltou para Paulinho, tentou o toque de bola, se atrapalha e perde. A bola volta novamente com o time do Corinthians, já prende o lance pela direita do campo de ataque, o time do Corinthians com o Mosquito, abriu jogada, Coutinho para Ranieri prendeu de esquerda para Bidu prende para o time do Corinthians, prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, desce com a bola dominada, tentou enfiar no comando, passou mal, seria o toque de bola na frente, aperta o time corintiano, tenta ganhar o lance, a bola sai, é lateral na esquerda, campo de ataque para o Corinthians bater. Na pressão de Breno Bidon, conseguiu acuar a saída de bola do América de Natal, conquista essa bola pro Timão, que tenta fazer uma blitz, um ataque pressionando a equipe do América, perde por 1-0 em Natal. Bidon para Mateuzinho, que abre na direita para Mosquito dominou pro time do Corinthians, abre o compasso, vai pro cruzado, cortou, escapou, puxou, perde a esquerda, cruzou, levantou no gol, Paulinho de cabeça no meio do gol, pegou Renan. Como um centroavante, Paulinho sobe, o capitão do Corinthians nesta noite, ainda não marcou nessa temporada, mas não cabeceou bem, cabeceou fraco nas mãos do goleiro, o Timão ao menos chega em busca do empate. E o legal é ver onde está o Paulinho, né? O Paulinho tá virando já um centroavante com 27 minutos do primeiro tempo, e você vê o Corinthians só atacando, porque o Corinthians tomou esse gol, um gol, né, que a bola acaba resvalando todo mundo, e o próprio Carlos Miguel não consegue defender. Mas o Corinthians agora começa a pressionar de todos os lados e o Paulinho já está dentro da área. Quer dizer, já está todo mundo abandonando o posicionamento para tentar fazer o gol. A bola volta com o time do Corinthians, domina na esquerda, vem pro toque de bola, recolheu o Bidon, ele prende o lance, solta para Wesley domina pro time do Corinthians, vai pra finta, liga lateral da grande área, fintou, driblou, abriu o compasso, vai pro toque de bola para Bidon já prende no comando de ataque, empurra a jogada pelo setor de esquerda, abriu para Bidu domina novamente, vem pro drible, Bidu tentou cruzamento, perde a bola, domina novamente o time do América, mas Bidu não desiste, vai pra cima, a bola volta com o time do Corinthians, já prende Bidon, ele prende a jogada para Ranieri domina pro time do Corinthians, abre na intermediária para Félix Torres, ele domina pro time corintiano, solta de lado pelo setor de direita, abriu, Mateuzinho prendeu, solta a jogada para Romero abre o compasso, vai pro cruzamento, enfiou na grande área, não dominou Mosquito. Ela volta com o time do América que tenta descer do campo de ataque, aperta na marcação, vem pro toque de bola novamente o time corintiano, a abertura vem pelo setor de meio direito do campo de ataque, domina o time do Corinthians, vem pro toque de bola pela direita, ganhou jogada na direita, prendeu Mateuzinho, soltou jogada Coutinho para Romero domina pro time do Corinthians, vem pra finta, tenta o toque de bola, recolhe no comando de ataque, vem pra finta, tenta o toque, o time corintiano, abertura para Ranieri prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque para Bidu cruzou, levantou na segunda trave, afasta, o zagueiro tentou tirar, vem pro toque de bola, o time do Corinthians prende Mosquito prende a jogada, tem Romero atrás, veio para Mateuzinho domina, Martinelli prende, Martinelli recolhe pro time do Corinthians, volta novamente no toque de bola pelo setor de direita, recolhe o time corintiano, vai pra finta, recolheu o time do Corinthians para Mosquito domina, solta a jogada, Coutinho no meio de campo para Félix Torres, Timão quer o gol de empate, a abertura vem à frente no campo de ataque com o Bidon dominou, abriu para Bidu prende pelo setor de esquerda para Wesley recolhe pro Corinthians, vai pra finta, deu tapa na bola, levou pra linha de fundo, linda jogada, deu pra trás, vai sair o gol do Corinthians, batida! Bidon! O primeiro dele, camisa do Timão, Bidon, camisa 21, numa jogada toda
Falha individual do Wesley. Pode dar meio gol pro Wesley. O menino escapou pela esquerda, saiu da marcação do Marcos Ítalo. Ele cruza pra Bidon na pequena área. Ele chega, chapa a bola com tranquilidade de perna esquerda e mete. E o Bidon mete na bochecha. Ela deu na bochecha da rede, morreu no fundo do gol. Bidon, pra explosão da fiel torcida corintiana. Corinthians 1, América do Rio Grande do Norte também 1. Copa do Brasil, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Sente esse prazer, sente esse gostinho, Bidon. Sente essa emoção, Bidon, que muitas outras virão. E aí, o detalhe do gol é todo seu, diz aí Miliozzi. Um gol que vem do terrão da equipe do Corinthians. Parte o Wesley pela esquerda, ele pedala e tchau pro lateral, invade a grande área. O toque é perfeito para Bidon aparecer, ser premiado com esse gol. Depois de boa sequência, conquista o seu espaço e marca pela primeira vez com a camisa do Corinthians. 50% do Wesley e também do oportunismo, 50% para Bidon, que aparece na pequena área. O Timão empata em Natal 1-1, Ulisses. Pro desespero do anticorintiano João Paulo Capelanes, desesperado anticorintiano. Na Bandeirantes, e aí? Ronaldo Giovanelli. Timão, Ronaldo domina na direita, cruzamento. A bola vai embora, pegou muito mal, liga de fundo. Então, avisar o Miliozzi que é o seguinte, Miliozzi, deixa eu falar pra você. Oi. Terrão não existe mais. Agora foi-se o tempo, né? Essa molecada que tá aí já não é mais o terrão, é o tapetinho. Agora é o tapetinho. Cada um faz uma coisa. Agora, o que me surpreendeu foi de ver o América fazer o gol e recuar tanto. Eu só falei isso até agora, no momento que deu 31 minutos que o América fez o gol, que a bola acabou resvalando, não teve chance pro Carlos Miguel. Só que eles recuaram demais e esperaram o Corinthians. E o Corinthians começou a macetar do lado direito, do lado esquerdo. O Corinthians teve jogadas. Até o Paulinho foi para dentro da área. Então o América, ele deixou de jogar, deixou de fazer o que estava fazendo o Beabá e tentou se defender. E o Corinthians foi bem na organização, no toque de bola, chegou a esse gol, porque teve no Wesley a grande infiltração lá e o gol desse menino que merece, né? Você acabou de falar, Ulisses, um menino que vem também da base, não é do terrão, viu, Milhões? Mas é da base, mas fez um gol que promete, porque é um menino que mudou a cara do Corinthians. O Corinthians com esse menino, ele muda a cara, ele tem um equilíbrio, e é isso que o treinador tá vendo nesse menino que fez a diferença. A bola volta no toque de bola para o time do Corinthians, jogando no campo da retaguarda. Você ligado na Bandeirantes. Gilmar, tá ligado, meu primo Gilmar. Forte abraço, Maria, Elcio e Regina. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Maurício Marques também, Santos ligado na Bandeirantes. Vem Timão, Wesley domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vai para finta, Wesley fintou. Linda finta na grande área, derrubado. E o árbitro mandou levantar e jogar. O Wesley está inconformado, apontando para o árbitro e pediu para esperar a cobrança, variação. E vai ter pesadelos com o Wesley e o tal do Marcos Ítalo lateral. De novo em cima dele, agora a bola no meio das pernas. Invade a área, derrubado, mas o VAR manda seguir no primeiro momento. Não tem pênalti para o Timão. Lógico que não, porque se fosse o outro time, teria pênalti, o VAR já começaria a gritar, olha, vem aqui ver, porque aqui tem alguma coisa. Com o Corinthians não tem. O Corinthians não tem isso aí. Vamos embora. Toca, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Cícero Peixoto tá ligado no microfone Bandeirantes. Marcelo Domingues também. Timão, placar do jogo de 1-1. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. 1-1, empatado o jogo para você ligado no futebol Bandeirantes. A bola volta do campo de defesa com a América que sai jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Não existe cara mais chato no mundo que o Capelanes, porque é um negócio impressionante, cara. Irmão, tô vendo o jogo, velho. Não, então, você não tá vendo o jogo, você tá palpitando. Fala no ar. Não, ele tá pedindo aqui, mas ele tá certo. Não, Capelanes, agora você tá certo. Porque você tá querendo rever o lance a favor do Corinthians. Eu queria ver Só o que eu lance. vou falar pra você, não tem. Por quê? Só quando é contra o Corinthians que o lance mostra 15 vezes. Mostra o Fagner, mostra até eu jogando se fosse outro e fazendo time? falta. Não. Você tá pedindo uma coisa que é só contra o Corinthians. E ele tá querendo ver o lance a favor do Corinthians. Esquece. A televisão não mostra a favor do Corinthians. Só mostra contra o Corinthians. Tá? Quando for contra o Corinthians, você vai ver 15 vezes o Fagner dando carrinho, cusparadas, beijo, e ele não tá nem jogando.
vai mostrar a imagem do Fagner. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. A bola volta com o time do Corinthians em lateral para a direita do campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. A bola volta do campo de ataque, a lateral para o time corintiano, bater pelo setor de direita, lateral cobrada, a bola volta com Félix Torres. Ele domina para Kaká, já abre pelo setor de esquerda para Ranieri. Ranieri prende para o time do Corinthians para ser jogando com amortecedor HG Nakata. Você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. E vem pro toque de bola, Wesley tenta finta, toma falta do Marcos Ítalo. É falta para a equipe do Corinthians bater da meia direita, campo de ataque. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Aí tá parado o jogo. É falta pro time do Corinthians bater do campo de defesa. Recolhe Romero, fica no chão. Romero tá dormindo em campo. Romero dormindo em campo, ele perde a bola, vem pro toque de bola novamente, Kaká tira. Ele tira pro time do Corinthians que está jogando no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Chegaram as mulheres da faxina aqui no nosso estúdio, pode levar o Capelanes. Não, mas elas vão ter que chamar alguém para carregar. Só que é o seguinte, elas estão em duas, mas não vai conseguir. Chama um guindaste para levar essa orca. A bola volta no toque de bola, domínio do campo de defesa. Você está comigo, torcedor ouvinte do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Vem, torcedor da Bandeirantes, aqui é melhor, é mais gostoso, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ele não está hoje, que fazem. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a pinta, tenta Félix Torres. Abriu jogada na direita para Mateuzinho, Mateuzinho prende o lance, empurra para Bidon, Bidon prende para Mateuzinho, recolhe para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo intermediário, volta a jogada para Kaká, circunferência central do gramado, Kaká domina, abriu na ponta esquerda, soltou para Wesley, tentou o drible, chega bem, Marcos Ítalo pela primeira vez na bola, toca, põe para fora e ganha lateral o Corinthians pelo setor de esquerda, campo de ataque. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta para Paulinho, Paulinho toca de primeira para o time do Corinthians, volta para Wesley, Wesley domina para o time corintiano com Ranieri, Ranieri já prende para o time do Corinthians, abre a jogada para o toque de bola, Coutinho no meio, domina o timão, recolheu Mateuzinho, Mateuzinho na direita do campo de ataque para Bidon, Bidon prende no 70, o cruzamento no boca do gol, bola não passa, ela volta com o time do Corinthians, prende novamente Coutinho, Félix Torres, abre a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, soltou na direita, vem para o toque de bola, Mosquito dominou, cruzou na boca do gol, tira o zagueiro, aperta Mosquito, tenta ganhar a jogada, domínio do campo de defesa para ser jogando, recolhe do campo de retaguarda, bola de graça com o time do Corinthians que prende pelo comando de ataque, partiu o Mosquito, domina para o time corintiano, abriu para Mateuzinho, Mateuzinho recolhe para o time corintiano, tentou cruzamento, inverteu, jogada para Wesley, é pelo setor de esquerda, antes chega o marcador bem, Marcos Ítalo vem para tirar. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. E domina, tenta descer o time da América, recolhe pelo campo de defesa, vem pro toque de bola, Coutinho no campo de defesa, caiu sozinho o Gustavo Henrique, a bola volta no toque de bola, o Capelanes é anticorintiano, velho. Que é pênalti. Filma o Capelanes pra mim aí que eu vou pôr nas redes sociais. Mentiroso, falso, a bola volta na direita, recolhe o Corinthians, prendeu no campo de ataque, cruzamento na boca do gol, era desvia! Tá parado o jogo, escanteio direita pro time do Corinthians bater na chegada do Timão, pela direita quase o Corinthians aí. Que lançamento do Paulinho, encontrou o Mosquito com muito espaço do lado direito, a finalização era cruzada, mas foi bem, lateral Guilherme Guedes, se joga na bola, o goleiro ainda desvia. Ela sai para escanteio, novo escanteio pro Timão. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque para você ligado no microfone Bandeirantes, escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater pela direita. Sil renova sua energia, a cada dia fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Escanteio para o time do Corinthians bater, levantamento à frente, tira o zagueiro, corta, tira. A bola volta para Mosquito, domina para o time do Corinthians, já prende no campo de defesa, sai jogando aqui atrás, Bidu. Domina com Carlos Miguel, que vem para o toque de bola pelo seu campo de defesa para sair para o jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transição
transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina o Wesley. Nossa, momento bom para pôr publicidade, né? Domínio do campo de defesa, tenta descer curtinho pelo setor de esquerda, aperta novamente o Souza. Ele solta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolhe o time do América. Vem levantamento na grande área, bola batida, gol. Carlos Miguel dá o tapa na bola, tira. É na volta do toque de bola, recolhe no partilhar dali na esquerda. Vem para afastar Bidu. É lateral na direita, campo de ataque novamente para o time do América bater. Manuel para o América cobrar. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no tempo da torcedor brasileiro. E já domina, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians, tenta descer o América pelo setor de esquerda. Aqui você confere América e Corinthians, Copa do Brasil, Arena das Dunas em Natal. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de ataque, tenta descer curtinho pelo setor de esquerda. O time do América, cruzamento à frente. Bidu falhou na marcação, domina pela direita, vem pra finta. Abriu o compasso, bola batida, gol. Carlos Miguel para defender Bidu. E o Bidu vem para rasgar, tira lateral direita, ataque. O Carlos Miguel ficou olhando, hein? Vai marcar ou não vai? Hein? Vai marcar ou não vai, gente? Como é que vai ser o negócio aí? Tá louco? Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas Estil Brasil. A bola volta do toque de bola, lateral para o direito do campo de ataque para o time do América bater. O tempo não para. A Bandeirantes marca. Vem comigo, torcedor brasileiro, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do toque de bola, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta o Corinthians, sai a bola. Lateral para o time do América bater. 41 jogados, 41 girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. América 1, Corinthians também 1, tá empatado o jogo no Rio Grande do Norte. Na Bandeirantes, quem chega é você, alô Pusóvio. Ulisses também pela Copa do Brasil. Mais cedo o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 2-0. Bandeirantes. Hernani Conte Neto tá ligado no microfone. Bandeirantes tenta descer o time do América, levantamento à frente, tranquilo. Lateral para o Corinthians bater pelo setor de direito do campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Edson Tavares Araújo tá ligado no microfone. Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Pois não. Mateuzinho foi amarelado, ficou na bronca porque queria um lateral pro Corinthians, disse que não tocou na bola e o árbitro deu lateral pro América, levou o amarelo, reclamou demais. A bola volta, tenta o toque de bola novamente, o time do América para ser jogando, perde a jogada, o Wesley, bola foi solta, frente do comando de ataque, que lindo drible na cara do gol, bateu, Carlos Miguel, espetacular, o goleiro do Timão, uma defesa monumental, uma defesa espetacular do goleiro do Corinthians, do chute a queima-roupa, que paulada do Rafinha, que jogada bonita do América, quase o América aí, que defesa dele! Todos os 2 metros e 2 centímetros foram usados para buscar essa bola no cantinho. O chute era muito forte. O Rafinha invadiu a área, driblou a marcação, chutou cruzado. Carlos Miguel de mão trocada salva essa bola. Na sequência, o Alan faz falta no contra-ataque do Corinthians. Amarelo para o zagueiro do América. E quando não tem ninguém na frente, né? O Carlos Miguel faz a diferença, que é uma defesa difícil, hein, velho? Essa bola cruzada e ela estava bem próximo e a explosão dele e a elasticidade também. Já era para estar aí 2-1 pro time do América. Que defesaça do Carlos Miguel. E você, na hora que você fala eu pensei que era Cássio. Mas você falou Carlos Miguel. Você tá bem demais, irmão. Estamos todos bem. Não, você tá bem demais. A bola volta do toque de bola, vem Corinthians pelo setor de direita. Que lance bonito, dominou, ganhou. Mateuzinho abriu na direita, câmara ataque para Mosquito, para Mas o que é isso, Mateuzinho? E a risada aqui no do Capelantes. Não, o Capelantes. Ele é anticorintiano. Mas o que é isso? Ô, Mateuzinho. Não é pra bater embaixo da bola, tem que bater de cima pra baixo. Que coisa. O problema é que ele pegou com a canela, né? O tornozelo foi mal demais, Mateuzinho, que na jogada construída foi bonita. E aí a bola volta pra ele dentro da área, ele manda na lua, nas dunas de Natal. Corinthians empata 1-1.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando, pede a jogada novamente. O time do Corinthians, bola volta com o time do América. Abertura pelo setor de direita com Souza. Souza prende o lance pela direita do campo de ataque para o time do América. Recolheu, eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bola volta no comando de ataque, tentando descer o Corinthians. Houve a falta. Tá parado o jogo. Linha lateral da grande área pela direita, como se fosse um mini escanteio. Falta do jogador Bidon. É falta pro time do América bater. Lance do Norberto, autor do gol. Sem querer, ele dribla o Breno Bidon e de fato cava uma falta pelo lado direito. Aquele escanteio de mangas curtas com Souza, camisa 8 na cobrança. Daqui a pouquinho, João Paulo Capelanes vem para comandar o intervalo. Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta no campo de ataque. Escanteio para o time do América bater 1-1. Tá empatado o jogo. 1 pro Corinthians, 1 pro América em Natal. Você tá ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima vem para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente para o time. Não é falta, me desculpem. Falta para o América bater pelo setor de direito do campo de ataque. Souza vem para a cobrança. Demora demais para bater a falta. Até esqueci que tinha sido falta. Mais 3. Falta para o time do América bater mais 3 minutos de jogo. Vamos a 48. Estamos com 45 e 32 e 30 de jogo. Escanteio cobrado pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a cobrança de falta. Souza. Souza partiu, bateu o toque na bola. Deu na trave, voltou. Carlos Miguel de novo! Espetacular! A bola deu na trave, voltou a queima-roupa, cabeceada, ele vai no canto esquerdo com um tapa na bola, tira o que seria o segundo gol do América. É impressionante o Carlos Miguel, que coisa! Ele passa o corpo da bola, volta, dá um tapa nela, evita que ela entre no fundo da rede de novo ele, depois da bola no travessão. Que chance teve o Alan! Ele cabeceou a queima-roupa por 2 vezes e o Carlos Miguel consegue a defesa. Uma defesa dificílima, um reflexo absurdo do goleiro do Corinthians. Primeiro, para ver essa bola na trave, conta com a sorte. Na sequência, queima-roupa, ele abaixa o braço em um instante e defende essa bola. Carlos Miguel, milagreiro hoje em Natal, segura o empate pro Corinthians 1-1. 1-1, placar do jogo, 46. E tá muito irritado o Mateuzinho, já tem amarelo, hein? Já tem amarelo por reclamação e segue reclamando bastante com as opções de lateral que vem tomando a equipe de arbitragem. Mateuzinho, cuidado, viu? Chutou a bola na lua, tem amarelo, pode ser perigo lá do direito do timão. Fagner tá no banco. A reclamação do Mateuzinho é que ele não acha o futebol dele lá em Natal. A verdade é essa. Agora, deixa eu fazer um relato aqui de um cara que tem 2 metros e lá vai pancada. 4. Pra ter um reflexo desse, velho, não tem como. Ele é um cara diferenciado, o Carlos Miguel é um cara diferenciado, porque passou de 1,99 m, é difícil você ter. Eu trabalhei com um menino na seleção brasileira que chamava Palmieri. Vocês vão buscar um pouquinho aí, do Bangu, foi pra seleção comigo brasileira, tudo. Ele tinha 1,99 m, já era difícil pra ele. Agora, esse menino, o Carlos Miguel, é para entrar para a história da explosão, do trabalho que ele faz também com os goleiros e também com o treinador dele. A bola volta com o time do Corinthians, tenta Bidu, cruzamento em cima da marcação, é lateral. Lateral para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Paulino Silva tá ligado no microfone Bandeirantes. Paulo Paiva, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, vai terminar o primeiro tempo. Ergue o braço no árbitro. É fim de primeiro tempo. Na Arena das Dunas, em Natal, para você ligado no futebol da Bandeirantes. Corinthians, 1-1 também pro América, 1 pro América, 1 pro Corinthians. Vem aí, Capelanes, com 10 mil no YouTube. Valeu, Ulisses Costa, na transmissão da Bandeirantes. Corinthians e América de Natal, jogo de mata-mata de Copa do Brasil. Alô, Bruno Miliose. Ai, Miliose. Como falou o Ronaldo Giovanelli nos bastidores, se fosse o Cássio era para ser 3-1 pro América no primeiro tempo, hein, Miliose? É verdade, a base tá salvando. Carlos Miguel, 2 vezes espetacular, grandes defesas de reflexo, chutes fortes, a queima-roupa, ele pegou, salva o Corinthians. E no
Campo de ataque, o Wesley mais uma vez resolvendo, coloca a bola nos pés do Breno Bidon, que marca pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Um lance de sorte do América, na sequência a competência do Timão empata, mas teve sorte também, bola na trave e o Timão tá se segurando em Natal, empata 1-1, Capê. Ronaldo Giovanelli, por enquanto 1-1, Corinthians saiu atrás, empatou o jogo e quase que o América de Natal em 2 oportunidades amplia. Ia ficar feio pro Timão, hein, Ronaldão? É uma pena pra você que vive da desgraça do Corinthians. Não, né, eu amo o Corinthians. Você eu vive tenho um pezinho em Itaquera. Agora, eu tô trabalhando em cima de fatos. Você pode ter o dom da palavra, mas aqui tem um cara que fala mais alto e mais forte. Eu não preciso gritar, eu mantenho um nível. Não, mas aqui se você quiser também tem. Através de fatos. O que você torceu contra... O que você torceu contra o jogo dá aí? Uma segurada aí. E quem citou o Cássio aqui foi você. Porque até agora nós estamos ovacionando o menino que veio de uma pressão, entrou num momento difícil, coisa que você achou que seria diferente, e o Corinthians tem um menino que responde. O Carlos Miguel, ele respondeu. Foi uma bola cruzada que ele pega de uma agilidade tão rápida, e depois essa cabeçada que pega na trave de volta é de reflexo. E eu estava comentando aqui durante a partida que eu trabalhei com o Palmieri, que é o goleiro mais alto que eu vi até hoje, 1,90 m. Roberto Palmieri de Souza. Quantos metros ele tinha na época? Ele tem 2,03 m. Bom, pelo menos está mostrando hoje na ficha técnica dele, Ele tá mais velhinho hoje, porque eu fui com ele para a seleção brasileira. Ele está encolhendo. Ele deve estar com 1,60 m hoje. Mas na época ele era um cara muito assim, ele só não tinha a mesma agilidade que o Carlos Miguel, só que ele tinha muita força. Ele não conseguia chutar a bola para passar do meio de campo, mas com a mão ele arremessava e ela passava do meio de campo. Então ele tinha muita força nas mãos. Que ano isso, Ronaldo? Então eu chamava ele de alto-falante. Mas que ano isso? Isso foi em 87. Cara, Ronaldo, agora falando sério, a gente brinca muito aqui, mas você é um cara que tem um embasamento gigantesco para falar como poucos sobre essa posição de goleiro. Se a gente for agora calmamente, claro que a gente vai fazer uma análise aqui do individual. Coletivo já você vai falar do Corinthians, o 1-1. Mas se fosse o Cássio, falando sério agora, não dá pra gente prever. O Cássio tem uma idolatria, mesmo não sendo corintiano, pelos trabalhos e serviços prestados dentro do clube há mais de 12 anos, sempre com muito respeito, e ele tem que ser respeitado. Ponto. Mas essas 2 bolas aí, principalmente a primeira. Eu vou te surpreender. Ele defenderia também. Sabe por quê? Porque o Corinthians agora tem 2 volantes de marcação e essa bola ele não fica tão exposto. E eu trabalhei também com o Márcio, jogando na cabeça da área, e trabalhei com o próprio Marcelo de Jean, trabalhei com o Célio Silva, e a gente não ficava tão exposto. Quando você tinha ali o Márcio e você tinha o próprio Wilson Mano, você tinha o Ezequiel, não tinha essa exposição tão grande. Então, quando a bola vinha e tal, você tinha que também ter o seu posicionamento e tal. Então, quando você fica muito exposto, e o Cássio ficou exposto. Você está querendo dizer que na tua época, claro que a bola chegava, mas não tanto quanto hoje, por exemplo. O Cássio recebe 10 bolas por jogo. Isso, estou querendo dizer que o Cássio ficou exposto. Porque o treinador não conhecia a equipe, começou a mexer, mudar e tal, e fez isso. Tanto é que contra o Fluminense, você com o Bidon e com o Ranieri, ajudando a defesa, dando equilíbrio, ele não fez tanta defesa. Ele fez uma defesa que veio no meio de campo, até o próprio Ulisses falou que ele tem uma hora que ele rebateu para dentro de campo, e isso aconteceu porque ele escorregou o Carlos Miguel no segundo tempo e colocou essa bola para dentro de campo. Só que quando você fica muito exposto, e não é normal, time grande, deixa eu falar uma coisa para você, time grande, não é normal você tomar 5, 6 boladas como acontece hoje em dia. Time grande é 2 no ângulo e você tem que buscar, irmão, é isso. Eu fui criado e fui treinado para isso. De a bola tá lá no ângulo, você ir buscar. Aquela bola cara a cara, você pegar. Então são 3, 4 bolas no máximo. Agora, quando é time pequeno, que você conhece muito bem... É bombardeado. Você é bombardeado. E eu fui bombardeado também quando eu parei de jogar, e aí eu cansei. Eu parei de jogar porque eu cansei. Eu falei, tô batendo tiro de meta, tô com cãibra. Então, isso acontece. Tô batendo tiro de meta, a bola já tá aqui de novo no ataque dos caras. Ela volta. E aí você pega a bola e você fala assim, os caras vêm aqui. Eu falei, não, vai ficar na minha mão, porque ela fica mais segura na mão. Então, o que acontece hoje em dia é você treinar o seu time para você não ficar tão exposto. Então o treinador também tem culpa nessa situação envolvendo o Cássio. O treinador tem mais culpa ou o Cássio é mais culpado por, nesse momento do Corinthians, ele ter ido pro banco? O Cássio evitou uma queda do Corinthians, eu vou falar isso para você. Ano passado. Ele evitou. Romero na frente e Cássio atrás, eu concordo contigo. Então é isso. Só que agora o treinador tem que vir e o treinador também tem que ter esse peso. Eu não sei se o Antônio, agora toda hora tá expulso, ele não tá nem no banco. Só que o treinador tem que ter isso também, de falar, opa, peraí, eu vou armar a equipe e vou jogar junto. Então, quando o treinador jogar junto,
o time também responde. Não é só você equilibrar o time e tal. Você não pode ficar sem o treinador na beirada do campo. Isso serve pro Antônio, serve pro Abel, serve para todo mundo que quer ganhar um título. Porque o treinador não ganha jogo. O Craque Neto já falou isso aqui já. E com você ainda, que deu uma dura em você, aí você não fica respondendo. Cara, o Craque Neto você não responde. Eu não lembro o que ele falou. Não vem não. O Craque Neto falou pra você, que ele falou? O treinador, ele não ganha jogo. Claro que ganha. Ele ganha campeonato. Ah, para. E o Abel ganhou alguns joguinhos, só que não ganhou o Mundial. Então, pra você ficar de perto. Mas pra você ganhar o campeonato, você tem que ganhar quantos jogos? Só que o treinador, ele vai montando a equipe, ele equilibra a equipe, o Capelães. É que nem no jogo aberto. O jogo aberto, você acha que você joga sozinho. Não. Então, tem a Renata que comanda. Lógico. Tem o Ulisses Costa que faz... Não, que engole todo mundo. Quando o Ulisses está lá, ele desequilibra a bancada, né? Que a bancada vai só para um lado, né? Então, Ele e o Everton. Isso faz parte, irmão. A equipe é assim, quando você tem, que nem o jogo aberto tem como é que fala? Miliano, na estrada. Não, a audiência estrondosa. E o que nós temos aqui hoje na Rádio Bandeirantes também, que negócio, porque você tem equilíbrio. Você tem o Prédio que fala besteira, você tem você que fala besteira, e o Ulisses que narra muito bem. E você que o fala Capri, coisa que é o cara fenomenal. Capri é. E eu que distou um pouco de vocês, porque eu só joguei bola. Eu não fiz mais nada. Então tem que ter esse equilíbrio em tudo na vida. Peças, em tudo, velho. É isso aí. E agora falar mais uma coisa pra você pra finalizar. Tá. Eu mando em casa. Qual é a última palavra que você fala? É outra mentira. Sim, senhora, né? Ronaldo Giovanelli, comentarista Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa com Ulisses Costa. Os últimos 45 minutos de muita emoção. Por enquanto, América de Natal 1, Corinthians também 1. E outros jogos, partidas encerradas numa quarta-feira de feriado. Alô, Brasilzão! Galera que tá com o pezinho pra cima ouvindo a Bandeirantes e se preparando aí. Não pode emendar quinta e sexta-feira, não. E aí, Bruno Puzóvio, jogos encerrados da Copa do Brasil, Puzóvio. Vamos lá, Capri. 2 jogos às 4 da tarde. O Atlético Goianiense venceu o Brusque fora de casa por 1-0 e o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa também fora de casa por 2-0 com gols de Lima e John Arias. Já nas partidas das 6 da tarde, o Ipiranga venceu de virada o Atlético Paranaense por 2-1 e o Souza da Paraíba empatou com o Bragantino por 1-1. Bola rolando também para Vasco e Fortaleza no placar 0-0 aos 53 minutos do segundo tempo. E logo mais às 9h30, o Flamengo recebe o Amazonas no Maracanã. Para fechar, tivemos Liga dos Campeões nessa tarde. O Borussia Dortmund venceu o jogo de ida na Alemanha por 1-0 contra o PSG, KP. Maravilha! Bruno Puzóvio, às 8h59. Daqui a pouquinho, em definitivo, tem muita emoção no microfone de esportes da... Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tracei meu caminho e sigo tranquilo.
Porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O Mengão vai jogar no Tititi Lelelê. E a missão, vencer, vencer, vencer. No primeiro jogo da fase de grupos contra o Palestino, teve golaço do artilheiro Pedro e zagueiro estreante balançando as redes. Gol do Flamengo! Agora a nação quer ver o mais querido repetir a dose fora de casa. Palestino e Flamengo, terça, 9 da noite, ao vivo no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem que tem Libertadores. Recorde o time corintiano, vai pra finta, recolheu o time do Corinthians para Mosquito, Mosquito domina, solta, joga na Coutinho no meio de campo para Félix Torres, Timão quer o gol de empate, a Abitura vem à frente no campo de ataque com o Bidon, Bidon dominou, abriu para Bidu, Bidu prende pelo setor de esquerda para Wesley, Wesley recolhe para o Corinthians, vai pra finta, deu tapa na bola, levou para a linha de fundo, linda jogada, deu para trás, vai sair o gol do Corinthians, batida! Numa jogada toda ela individual do Wesley, pode dar meio gol pro Wesley, pode dar meio gol pro Wesley, o menino escapou pela esquerda, saiu da marcação do Marcos Ítalo, ele cruza pra Bidon na pequena área, ele chega, chapa a bola com tranquilidade de perna esquerda e mete, e o Bidon mete na bochecha, ela deu na bochecha da rede, morreu no fundo do gol, Bidon, pra explosão da fiel torcida corintiana, Corinthians 1, América do Rio Grande do Norte também 1, Copa do Brasil, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, sente esse prazer, sente esse gostinho, Bidon, sente essa emoção, Bidon, que muitas outras virão. 9 horas e 6 minutos na voz de Ulisses Costa, o gol do Brasil, o gol
do Corinthians na Copa do Brasil. Ei, Timão, por enquanto 1-1 contra o América de Natal na Arena das Dunas. Para muita gente o Elefante Branco, um estádio que tem poucos jogos, mas querendo ou não, hoje é festa em Natal. É festa no Rio Grande do Norte, porque quando o Corinthians joga, certamente é segurança, é certeza de estádio lotado. Alô, Bruno Miliozzi, rapidamente o banco de reservas do Corinthians para que o Ronaldo Giovanelli possa analisar. Antes do intervalo ele pediu: Antônio Oliveira, volte com Fausto Vera. Bruno Ele Lazzaroni. tá no banco ou não? Antônio Oliveira, Lazzaroni, seja lá quem for. Lazzaroni, Quem tá comandando o time, querendo ou não, é o Antônio Oliveira conversando com o Lazzaroni através do Zap. Hoje em dia é tudo tecnologia, ô Miliozzi. Isso é verdade, Capera. No banco de reservas temos Fausto Vera, também Caetano, Giovani, Pedro, Raul, Fagner, Biro, Raul Gustavo, Rian, Hugo, João Pedro e Arthur Souza, além do goleiro Cássio. Você pediu Raul Gustavo e Fausto Vera para o segundo tempo, Ronaldo? Eu pedi o Fausto Vera para andar nas dunas lá em Natal, para ele dar um rolê, para ele... Com ou sem emoção? Não, então, com ele tem que ser com emoção, porque se for sem emoção, ele dorme. Com emoção já é capaz, né? Sem emoção, Sem ele emoção, dorme. ele vai ficar hibernar. dormindo no jipe lá. Ô Ronaldo, agora falando sério, Vamos projetando falar sério. a segunda etapa, ao longo do jogo você vai fazer a sua análise, porque agora ele está de volta. A melhor, mais dinâmica, mais emocionante narração do Brasil a partir de agora, os 45 minutos finais com ele. Alô, Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o time da América na rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, tenta descer o time da América pela direita do campo de ataque, tem Ranieri para tirar, a bola vai embora, ele faz falta. Tá parado o jogo, Marcos Ítalo tá caído. E foi o Ranieri que deu uma nele, fora da área, ele cai dentro. Deu aquela roladinha esperta o Marcos Ítalo, mas a arbitragem estava esperta. Tem falta, próxima linha da grande área, lado direito. Equipe do América começa em cima do timão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E pegou, hein, Ronaldo? Deu uma pegada, mas assim, o que me irrita é que o juiz esperou o VAR. Porque se ele tá próximo, ele vê a forma que foi essa pegada do carrinho, ele pode mesmo tirar o cartão do bolso, não ficar esperando. Mas é a muleta que o árbitro treina, né? De ficar esperando e começa o jogo e o time do América vem pra cima, coisa que deveria ter feito quando fez o gol. O time do América estava bem posicionado, o Corinthians sucumbiu a essa marcação, tanto é que não conseguiu tirar o chute fora da área, e o time do América recuou e o Corinthians fez o gol, agora foi pra cima. Acho que o treinador brigou com essa turma aí, Ulisses. É falta para a equipe do América bater linha lateral da grande área pelo setor de direita. Vem Souza para a cobrança de falta. Partiu perto da direita, na bola bateu o rasteiro. Vem para tirar. Mateuzinho põe para fora em escanteio. Escanteio para o time do América bater pela direita do campo de ataque. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Eu quero você comigo, torcedor, vem, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio pro time da América, bater pela direita, escanteio cobrado, levantamento no boca do gol. Sobe de cabeça a zaga, corintiana vem para tirar. Tira o perigo dali novamente, o time do Corinthians vem para cortar. Mateuzinho soltou na direita, bola volta com o time da América. Já tenta descer o campo de ataque, olha só na marcação, Mosquito. Tentou ganhar, domina o América, aperta na marcação, vem Romero, bola recuada para Renan, o goleiro. Que domina no campo de defesa para sair jogando no seu campo de retaguarda. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para América bater, pois não. Confirmando, estava pendurado o Ranieri. Tomou cartão em todos os jogos da Copa do Brasil. Vai perder o jogo de volta, o camisa 14 do Timão. Muito bem, Ranieri fora do jogo de volta. Tá parado o jogo. Você ligado no Futebol Bandeirantes. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Marcos César Ferreira ligado. Paulo Alves também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Hugo Cordeiro curtindo Edson Gonçalves. Obrigado pelo carinho da sintonia. Matos Filho curtindo o som da Bandeirantes. Luiz Quintal. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. E aqui tá parado o jogo. É o Marcos Ítalo, segue caído no gramado, o lateral direito da equipe do América, o tornozelo direito acabou pegando ali. Olha o calor que ele tá sentindo, marcando o Wesley. E depois, naquela travada em que ele quase perde a bola pro Mosquito, acabou sentindo o camisa 2 do América, tá na maca, pode deixar o campo.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil. Pode confiar. Thiago Alexandre de Moraes está lá em Várzea Paulista, ligado no microfone Bandeirantes. Edson Takahashi, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, parecendo jogando no campo da retaguarda, do meio do campo de defesa, vem para o toque de bola novamente o time corintiano. Levantamento vem pelo setor de esquerda para ninguém, já recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação novamente o time do Corinthians para sair para o jogo, já domina do campo de defesa o time corintiano para ser jogando no seu campo de retaguarda. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito do débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Atacado, a bola volta no toque de bola para sair para o jogo, já recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando pelo setor intermediário, vem para o toque de bola, tenta o toque contigo no setor intermediário, aperta o time corintiano, voltou com Ranieri para Paulinho, Paulinho domina para o time do Corinthians, já prende no seu campo de defesa para Ranieri, ele prende, não se sai jogando para o time corintiano. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo da retaguarda, aperta novamente para sair para o jogo, já domina do campo de defesa, o time do Corinthians tentou partir pelo setor de esquerda, volta a jogada em vantagem, domina Mateuzinho pelo setor de direito do campo de defesa, ele prende, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando, lançamento vem pelo setor de direito do campo de ataque, boa abertura de bola, 1-1, a abertura vem, é pro toque curto de Bidon, Bidon dominou, soltou para Mosquito, Mosquito prende pela direita do campo de ataque, vem pra finta, tenta o drible, tira o zagueiro, na esquerda Guilherme vem para cortar o perigo dali, a bola volta com o time da América, que tenta descer na marcação, são 3 na marcação, Ranieri não faz a falta, a bola volta com o time da América, tenta o toque de bola curta pelo comando de ataque, aperta o América, a bola foi solta, é pelo setor de esquerda, campo de ataque para Guilherme, Guilherme Guedes tentou cruzamento, bate no Mateuzinho, vai para escanteio. O primeiro do América na segunda etapa, consegue o escanteio com troca de bola, mas olha, o Norberto tem que levantar a cabeça, porque tinha com muita liberdade o Gustavo Henrique do lado direito, ele prefere o passe na esquerda, a marcação do Timão, aperta e tem escanteio, o Mecão para cobrar. Então, Liz, 5 minutos do segundo tempo, o Corinthians está perdidinho em campo, já tomou o cartão amarelo, o Ranieri. Agora o treinador tem que saber o que ele quer da vida. Ou coloca aí o Fausto Vera, que ele ama tanto para fechar, porque ele já está amarelado. O Ranieri está amarelado para fechar esse meio, porque o Corinthians está tendo agora, deixando o campo para o time do América. É um time que não vacila em casa. Então o treinador também tem que ver isso aí, né? Esse posicionamento, porque já tem um amarelado. Se tomar mais um, tá fora. Vai ficar com o jogador a menos. O treinador tem que estar atento. Escanteio para o time do América, jogada ensaiada, batida na trave, a bola! Dá no pé da trave, que jogada ensaiada incrível. Os jogadores altos vão para a primeira trave. O que acontece? Fica um homem lá na direita sobrando. Sai a cobrança de escanteio da direita. Da direita para a esquerda, vem a pancada pro gol, bola dá no pé da trave, não entra quase, o América faz. E respira fundo o Carlos Miguel, porque o Wenderson tinha muita liberdade, entrou na área sozinho, ele chapa essa bola no pé da trave, já é a segunda bola na trave da equipe do América, que por muito pouco não faz 2-1, segue empatado o jogo 1-1. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola volta com o time do América, que tenta descer, vem pro toque de bola, Paulinho tenta chegar na marcação, vem pro toque de bola o time do Corinthians e furou Ranieri, volta no toque de bola o time do Corinthians para ganhar, já ganha Kaká, ele prende o lance, abriu boa bola, Bidon mansa, jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque para o Wesley, e vem Corinthians, domina pelo setor de esquerda, soltou jogada na direita, vem cruzamento, bateu direto. O que ele fez, cara, o Bidu? Ele não cruzou, não estou, ele meteu a bola para fora. Que coisa... Mas o que é isso, Bidu? Mas o que é isso, hein? Fez qualquer coisa o Bidu, não deu pra entender, com muita liberdade do lado esquerdo, verdade que não tinha ninguém na área, mas chuta pro gol, tinha liberdade, ele coloca essa bola no meio termo, ridículo, põe pra fora, perde a chance o Timão. É o futebol da Bandeirantes para você. Aperta, vem para ganhar a jogada do time do Corinthians. Domina pela direita, houve a falta. O árbitro marcou falta para o time da América. Cobrado na circunferência central do gramado. Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata Brasil. Ayrton Pereira tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Edson Gonçalves também ligado. Denise aqui no Correia. Alô, Paulo Sérgio Parodi. A bola volta com o time do Corinthians, que está jogando pelo setor de esquerda do campo de defesa. Ele tenta o toque de bola contigo no
o setor intermediário. Recolhe no campo de retaguarda, vai para a finta, tenta o toque de bola, vem para o toque novamente o time corintiano. Tentou Carlos Miguel, sai jogando errado. A bola sai para a linha de lado em lateral para o time do América bater pela esquerda no seu campo de ataque. Pedro Benetti está curtindo o sonsaço. Bandeirantes, Maria Fátima na Bandeirantes. Gustavo Viana, Bia, ligados no futebol Bandeirantes. Valdenete Silva, obrigado pelo carinho da sintonia. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola foi solta na cara do gol para Wesley, dominou, tira o zagueiro. E o Wesley foi puxado pela camisa, fica na reclamação. Agora a zaga do América responde. O Wesley dominava essa bola para sair cara a cara com o goleiro. Na boa bola do Mosquito, veio por baixo o lateral, o Ítalo, e também tirou o Rafael Jansen. Marcação dupla para tirar a bola do Wesley, que fica na bronca. O Timão não consegue a finalização. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E domina o time do Corinthians pela direita com o Mateuzinho. Ele tenta o toque de bola, volta contigo na intermediária. Já recolhe para o time corintiano que sai jogando no campo de defesa. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer Bidu. Ele prende para o time do Corinthians, vai para a finta, deixa a jogada para Wesley. Wesley recolhe para Paulinho. Paulinho domina para o time corintiano para ser jogando. Vem comigo, torcedor. Edson Gonçalves ligado na Bandeirantes. Silvio Macedo também ligado. Obrigado pela audiência. Carlos Oliveira domina o time do Corinthians. Lançamento vem à frente do comando de ataque. Aperta novamente o time do América. Vem para tirar. Aperta no toque de bola América para ser jogando no campo de defesa. Recolhe com Ferreira. Ele prende o lance e solta a jogada continha pelo setor de esquerda. A abertura vem para Guilherme. Guilherme domina. Arranca o toque de bola novamente. Guilherme Guedes vai para o toque e solta contigo no setor intermediário. Abre a jogada no comando. Tenta a finta. Tenta o toque de bola. Souza pede. Volta no campo de defesa. Recomeça a lançar jogando no campo de retaguarda. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. A bola volta com o Corinthians, tem impedimento. Gustavo Henrique tentou ganhar a bola, mas o árbitro está dando impedimento. Estava de fato à frente Gustavo Henrique, pede desculpas ao time, estava um passinho atrás da marcação do Timão, que repõe a posse de bola 1-1 em Natal. E tenta descer o time do Corinthians, vem com o Bidon. Ele domina pelo setor de direita no campo de ataque. Tomou a pancada. Aí apelaram, o Anderson pegou, mas vem Corinthians, domina o Wesley, vai pra finta no meio de dois, ganhou, perdeu. Volta o time da América pra tirar. Recolhe no campo de ataque, vem pra ganhar. Bidu tenta o toque de bola contigo no meio, houve a falta. E tem o Anderson, agressão praticamente em cima do jogador do Corinthians. Partiu pra cima o Rafinha, hein? Rafinha pegou feio. É isso, camisa 37, o atacante, é caro. O que ele fez no campo defensivo? Ele acerta com muita força, faz essa falta. Leva o cartão amarelo, segundo para a equipe do América. Rafinha punido só com cartão amarelo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcada a falta novamente no campo de ataque para a equipe do Corinthians bater falta para o Timão cobrar. E agora os jogadores do Corinthians vão para cima dele para falar, meu, o que você fez, Rafinha? Você tentou agredir o jogador, pô. Então, mas o que mais me irrita, tava falando com o Capelanes aqui de fora, quando é o lance dentro da área do Corinthians, repete 15 vezes. Então eu não sei se é a Amazon Prime, não sei que merda, não sei quem tá fazendo aí, porque quando é pro Corinthians, desde o lance dentro da área, eles não mostram, não tem o replay. Agora, quando é contra o Corinthians, eles mostram o replay, mostra tudo. Eu quero ver essa entrada em cima do menino, que eles não mostram. O juiz foi lá, voltou, deu cartão, só que eles não mostram o replay de novo. Então tem alguma coisa contra o Corinthians que eu quero saber o que é. Porque quando é contra, eles mostram o lance de cima, de baixo, com o drone, sem o drone. Na terça-feira tem comentário, tem todo mundo. Aí o Fagner é bandido, o Fagner nem tá em campo. Então tem coisas que acontecem contra o Corinthians que me irrita. E agora eu quero ver o lance de novo, que o juiz deu o cartão, só que a TV não mostra de novo. Só contra o Corinthians que ela mostra 20 vezes. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Pedro Raul. Vai mexer o Corinthians. Daqui a pouco o centroavante Pedro Raul e também Fagner se movimentando no banco de reservas. Mudança dupla no Timão e do lado do América o Wenderson não aguentou, vai deixar o gramado. O 11 Gustavo Ramos vem aí daqui a pouquinho.
É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Aí tá parado o jogo. Você vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aparecido tá ligado, Aparecido Severina curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Hugo Santos, Luiz Gustavo. É bola no campo de ataque, é falta pro Timão bater da intermediária. É falta pro Corinthians bater, placar do jogo, placar de 1-1. Vem pra cobrança, o time corintiano tem falta, partiu na bola. Levantamento vem na segunda trave, o toque de cabeça para trás, vai para fora. Escanteio, lá na direita, vem para tirar, vem para afastar de qualquer maneira, toca de cabeça na bola e põe para fora. Escanteio pro time do Corinthians bater da direita, vai mexer o Timão. Duas mudanças, Pedro Raul e Fagner se movimentando. Antes a cobrança do escanteio, está se movimentando na área o Paulinho. Vai pedir para segurar a arbitragem, porque sai 11 Romero, deixa o gramado o paraguaio, o artilheiro do Timão na temporada. Entra o 20, Pedro Raul. Então sai 11 Romero, entra o 20 Pedro Raul. A outra mudança, vai entrar o Fagner com a camisa 23. Já está na lateral do gramado o Fagner no lugar do 19 Mosquito. Olha só, então Mateuzinho e Fagner juntos na ala. Saem Mosquito e Romero. Entram Pedro Raul 20, Fagner 23. Muito bem, o Romero não veio hoje, né? E nem o Mosquito, né? Hein, Ronaldo? Praticamente eles não conseguiram segurar a defesa do América, porque eles tiveram correndo sempre atrás da bola. O time do América, quando fez o gol, recuou e eles tiveram mais espaço para jogar, mas não corresponderam. E o treinador, com 14 minutos, faz a mudança e não vai fazer falta nenhuma, porque a gente sempre fala aqui que o Romero, ele pode ter algo a mais numa correria e tal, mas até aqui ele não apareceu. Essa é a verdade. E o Fagner em campo, hein? E o juiz até aqui não deu cartão, não deu nada assim, não chamou atenção aqui com uma veemência, né? Nós vamos pro jogo. Mas a verdade é o seguinte, agora se o Fagner der um carrinho aí, meu pai do céu, vai passar amanhã em tudo quanto é lugar. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo setor de direita do campo de ataque, tenta descer novamente, o time corintiano vem com o Bidon. Bidon domina, Bidon prende a jogada, vai pra finta, solta pelo meio de campo, você comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura vem pro toque, ele bola com o time corintiano, recolheu, recolhe novamente no campo de defesa, Ranieri abre a jogada, tenta o toque de bola pra Kaká, Kaká prende o zagueiro corintiano, volta a jogada, curtinha com Félix Torres. Você tá na Bandeirantes, Hugo Santos tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Roberto Rivelino Matias, nome bom, hein? Domínio do campo e ataque, aperta, Mateuzinho, tenta o drible, perde a jogada. A bola volta com o time do América que tenta descer do comando de ataque. O toque de bola vem à frente. Domínio do time do Corinthians, que chapéu do Bidon. Dominou na direita do campo de ataque, vai pro toque de bola, recolhe novamente. Abriu pra Fagner pela direita, ameaça o cruzamento, limpa, ergue a cabeça, cruzou, levantou na boca do gol, subiu o zagueirão, vem Alain. Ele tira o perigo, bola volta pra Bidon. O Corinthians insiste na jogada, Pedro tá dentro da grande área, se posiciona, vai pro toque de bola. Pedro Raul pediu, lançamento foi feito na boca do gol, afasta o zagueiro, voltou pra Fagner. Fagner domina pro time do Corinthians, vai para novo cruzamento, Pedro Raul pede, lançamento do Fagner na grande área, seria muito bom lance, seria para Mateuzinho, mas chega antes dele, o Alan põe para fora, escanteio. Na infiltração pelo lado direito, Mateuzinho e Fagner tá funcionando, o lançamento era na velocidade do camisa 2, Mateuzinho, a zaga tava esperta, manda para escanteio, ele mesmo vem para cobrança junto com o Bidon. Escanteio, Timão, Bidon vem para a cobrança, deixou para Mateuzinho, Mateuzinho partiu, bateu na direita do campo de ataque, levantamento no gol, Paulinho dominou, girou, bateu para gol, desvia no zagueiro, vai embora, linha de fundo, seria o segundo gol do Corinthians no jogo. O cruzamento que passou por todo mundo e o Paulinho dominou com liberdade, era para fazer o primeiro dele na temporada, mas a bola desvia, chuta em cima da marcação, ganha novo escanteio, Corinthians. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Você vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, viu, desvio, zagueiro tocou contra, Paulinho tá pedindo toque de mão, bola sai para escanteio. Lance confuso e o goleiro não conseguiu chegar na bola, o Pedro Raul tenta a casquinha com o Paulinho e aí tem o desvio do zagueiro, a acusação de que foi na mão não foi ouvida pela arbitragem, que manda cobrar novo escanteio, Bidu e Wesley na bola. Escanteio, vai partir para a bola, o Wesley bateu o escanteio, levantou no boca do gol, Corinthians atrás do gol, o toque de cabeça! Félix Torres com Kaká, gol!
cabeça mais que a zaga toda. Na frente dele subiu o Félix Torres, a bola passou. O Kaká subiu, cabeceou e deu na bochecha. Ela deu na bochecha da rede do lado direito. No vira-vira do Timão. Kaká de cabeça. Kaká de novo de cabeça. Já havia feito o primeiro gol com a camisa do Corinthians, agora faz o segundo gol com a camisa do Timão. Kaká, o zagueiro. Agora Corinthians de virada 2-1 para a equipe do América do Rio Grande do Norte. Com emoção maior do futebol e de novo Kaká. E de novo Kaká, essa emoção que você proporciona à fiel torcida corintiana, a torcida bicampeã do mundo. Corinthians 2 de virada, 1 pro time do América. Timão na virada espetacular em Natal. O detalhe é teu, diz aí, Bruno Biliazzi. De um jogador que chegou sob desconfiança para tapar um buraco na defesa, não foi tão bem no Atlético Paranaense, mas reconquista aos poucos seu lugar no Timão, marcando 2 gols em 2 jogos seguidos, aparece pelo alto, onde ele é bom, de cabeça ele manda bem, coloca a bola no fundo da rede e marca pela segunda vez com a camisa do Corinthians. O Timão vira o jogo em Natal, tá na frente, Ulisses. 2-1 para o Timão, Ronaldo Giovanelli. Eu não sei qual é que foi a sua dúvida, Ulisses Costa, porque o Félix Torres, ele só cabeceia a bola pra frente. Aí o Kaká, ele vira o corpo e cabeceia como tem que fazer, como o centroavante faz. Então aí, nesse escanteio, na movimentação do Corinthians, já merecia o segundo gol pelo posicionamento, tanto é que a bola do Paulinho, que ele acaba finalizando pro gol, não sei se foi mão ou não, porque a TV não mostra, a TV não reprisa, né, o lance que é a favor do Corinthians. Então o Corinthians volta pro segundo tempo diferente com a marcação, faz as suas mudanças e o treinador faz uma leitura boa até, porque ele viu que o Romero não estava trabalhando e também tentou chamar a atenção do time para ter uma movimentação maior no ataque. Então, parabéns ao treinador que mudou todo o time e que a postura é outra no segundo tempo, hein, Ulisses? E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi junto, à frente da esquerda, tentou lançar, Bidon, seria para Pedro, vem Bidon, ganha a jogada, Paulinho tenta chegar, da bola já cansado, Paulinho, mas vem para o toque de bola, tentando descer o time do América, em velocidade, bola foi junto, à frente, vem para cortar a zaga o time corintiano, recolhe no campo de defesa, é bola no campo de retaguarda, novamente para o time do Corinthians, ser jogando, Sil renova a sua energia, todo dia, fios e cabos elétricos, se o Sil pode confiar, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir, 21 minutos de bola rolando, 21 de bola rolando, etapa para você conferir, é final de jogo, segundo tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Você confere, Corinthians vira 1 América, 2 pro Corinthians. Você tá aqui para analisar futebol, não narração. Fica na sua, Ronaldo. E aí, Pusóvio? Ulisses também pela Copa do Brasil, mais cedo o Ipiranga vence o Atlético Paranaense por 2-1. Mudou! A bola volta do campo de defesa, mudou. O América Mineiro faz troca no ataque, sai o Wenderson com a 27, entra o 11, o Gustavinho no América. A bola volta no toque de bola, acho que não, depois daquela de ontem, domínio do campo de ataque, tenta descer contigo no setor de esquerda, o time do Corinthians desce com Paulinho. Paulinho dominou, abriu jogada na esquerda, abre as pernas para passar, a bola passa com Wesley. Tenta o toque de bola o time do América para ser jogando 2-1 para o time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes, a Pintinha, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade em todos os produtos. Tenda Atacado. E aí? Tem falta agora o time do América, o Gustavinho. Acabou de entrar o camisa 11 da equipe do América. Sofre a falta do lado direito de ataque. Em busca do empate, o Dragão. O Mecão vem jogando na Arena das Dunas. Futebol da Bandeirantes para você. O Pusóvio tá me chamando. O que tá acontecendo, Pusóvio? Ulisses, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF adiou os jogos dos clubes gaúchos como mandantes e visitantes até a próxima segunda-feira. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem comigo, torcedor brasileiro. E tem pro jogo o time da América. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça! Ferreira! Na cobrança de falta, a zaga corintiana para, ele sobe na frente do Pedro Raul.
Ele conseguiu subir. O Pedro Raul é alto. Pedro Raul não ganha a bola embaixo, pelo meio e pelo alto. É impressionante. Ele subiu no Pedro Raul e de cabeça meteu na bochecha direita do goleiro Carlos Miguel. Agora 2 pro América, 2 pro Corinthians. Com emoção maior do futebol. Essa emoção Ferreira que você proporciona a torcida do América. E o Pedro Raul, cara, tem 5 metros de altura, não consegue fazer nada. Gol, não faz nada. Gol, não tira a bola de cabeça, não faz nada. VAR analisando, e aí? 3 centímetros a diferença de altura entre Pedro Raul e Ferreira. 1,93 para o corintiano e 1,90 para o americano, que compensou, pulou mais alto o volante do Mecão. Coloca essa bola no fundo da rede, na bola cobrada na falta. Custou caro para o Corinthians o empate do América. 2-2 Arena das Dunas, VAR em ação. O Corinthians pagou mais de 20 milhões de reais do Pedro Raul, cara. Eu vou falar, o cara que traz um cara desse pra jogar no Corinthians, eu vou dizer. Tá impedido. Tá impedido, que tava hein? à frente o ombro dele, hein? Tá impedido agora, mas você falou tudo do Pedro Raul aí. Porque a mão do jogador do Corinthians não é impedimento. Não, tá impedido. Então ele daria condição pela mão. Tá impedido. Mas só pra falar do Pedro Raul um pouquinho, que ele acaba de entrar no jogo, o próprio Romero não fez nada. Agora, o cara que tem 1,90 m e tanto, não sobe numa bola e deixa o atacante fazer o gol, é sinal que a harmonização não deu certo. Não, cara, o cara vai. Não tenho nada contra quem faz harmonização. Não, eu também. Harmonização, também não sou contra, mas sou contra, é que acho que ele não pode dar cabeçada, que senão o rosto dele fica enorme. Tava impedido aí Chupa, o Ferreira. Tava impedido. Pra tava sorte com o ombro à Raul. frente. Tá demorando o árbitro, mas ele tava à frente. Pode anular o gol. Tá impedido. Pode avisar o árbitro aí. O ombro tá totalmente na frente. Olha lá, anulado o gol, ele vai no VAR. Não, tá anulado o gol. Tava impedido. É isso, estava à frente agora o atacante, o Ferreira, pouquíssimo à frente, mas estava à frente do Pedro Raul, para sorte do atacante corintiano, que perdeu pelo alto, o Ferreira inconformado. Gol impedido, o Corinthians segue vencendo 2-1. E olha, o Carlos Miguel reclamou bastante, acabou levando o cartão amarelo de consequência, mas o Timão ganha o jogo em Natal. Mas por que tomou o cartão amarelo? Ele reclamou que estava impedido? Não, porque o juiz anulou o gol, ele falou, você anulou? Ele falou, toma um amarelo. Foi isso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. 2-1, Corinthians vence, gol anulado, o gol estava impedido. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramentas com qualidade Steel. É Steel Brasil. Você vem comigo na Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta, Pedro Raul domina para o time do Corinthians, mas houve a falta. Tá parado o jogo. E hoje vi falta em cima do jogador do Corinthians. Que solado o Gustavinho deu, hein? Acabou de entrar e tenta disputar essa bola. Na verdade, ele ficou petecando a bola no meio de campo. E aí, quando ele perde, ele dá uma solada na sequência. O camisa 11, cartão amarelo para ele. Posse pro Timão no campo de defesa. Vence Corinthians 2-1. É o futebol da Bandeirantes em cima do Ranieri. Deu uma pegada no Ranieri, meu amigo, que eu vou dizer pra você, hein, Ronaldo? Mas ele não é desleal. Até aqui o time do América não está sendo desleal. A marcação está bem forte agora, ainda mais com o calor também que faz em Natal. Mas a verdade é que as duas equipes, mesmo com a mudança, o Corinthians teve um descuido lá na defesa, porque para mim essa bola era para tirar o Pedro Raul. Era para tirar, mas ele abaixou a cabeça. Ainda bem que estava impedido, porque o erro estava em cima dele. Agora, as mudanças feitas pelo Bruno Lazzaroni, que é também feita pelo Antônio, não surtiu efeito ainda, Ulisses. Você não falou o nome dos atacantes e no primeiro tempo aconteceu a mesma coisa. Você não falou o nome do Gustavo Silva, você não falou o nome do Romero, porque esses caras têm que segurar a bola. Quando você tem ali no meio da zaga 3 volantes ali, você tem que pelo menos ter um atacante que segure essa bola. Mais cartão, olha lá. E aí, mais cartão. Cartão pro Marquinhos Santos, o técnico da equipe do América, que inclusive fez 2 mudanças. Vamos confirmar? Sai 37 Rafinha e o 36 Guilherme Guedes. Vagas deles entram o lateral esquerdo João Lucas com a 6 e o atacante 7 Mateuzinho no América.
É futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 A marca número 1 para os mecânicos do Brasil é para a Flu. A bola volta com o Mateuzinho, tenta o toque de bola solta à frente do comando de ataque. Afasta a zaga do time do América, tenta descer 2-1 para o Timão. Corinthians vence o jogo 2-1. Você ligado na Bandeirantes. Pedro Raul domina a bola, toca errado, mas a bola domina com um toque de bola de Bidon. Bidon domina novamente para o time do Corinthians, abre pelo setor de esquerda, toca a bola o time corintiano para ser jogando com o amortecedor HG Nakata. Você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, sai Corinthians 2-1. Timão vence o jogo de virada em cima do América do Natal. A bola volta no campo de defesa em Natal, na Arena das Dunas. Linda Arena das Dunas. E o gramado muito bom, hein, pelo que eu tô vendo aqui. E domina o time corintiano para ser jogando. Recolhe no campo de defesa. Tenta o toque de bola curto novamente no campo de retaguarda. Carlos Miguel sai jogando para o time do Corinthians, para Félix Torres. Ele prende o lance no seu campo de defesa. Já domina no campo de retaguarda. Vem torcedor comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ai, não, cara do céu. Pedro Raul não ganha uma bola, velho. Lançam nele, ele perde o tempo da bola. Tá louco, cara. Mas que coisa absurda. 5 milhões de euros pagaram no cara. Eu vou dizer pra você, coisa feia, hein? Tá louco, tá marcado escanteio. Último toque de cabeça foi do Kaká. Escanteio na dividida, Kaká mete para escanteio em cima do Gustavo, que tá no jogo ainda. É, o centroavante da equipe do América, o artilheiro dessa equipe em campo, marcou 4 gols nessa temporada, 2 nessa Copa do Brasil, no bom lance do João Lucas. Cruzamento veio e o Kaká ganha pelo alto, coloca para fora e escanteio pro Mecão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de defesa novamente, escanteio para o time da América, bater pela carta do jogo 2-1. Escanteio novamente, vem Souza para a cobrança de escanteio, Souza para bater escanteio. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Souza partiu para a bola, bateu no alto, afasta a zaga, Corinthians vem para tirar. Complementa o lance, tentou o toque de bola novamente, o Corinthians para descer com Wesley. Ele tenta chegar na bola, ela sai para a linha de lado. Lateral na direita. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 30 minutos de bola rolando, 30 minutos e 30 segundos, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Você confere, de virada, Timão vence o América, 1 pro América, 2 pro Corinthians em Natal, na Copa do Brasil, na Bandeirantes, é você, Pusóvio. Ulisses também pela Copa do Brasil, começa o jogo entre Flamengo e Amazonas no Maracanã. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. E vem pro toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. Pedro Raul domina, gira para Paulinho. Paulinho se soltar na esquerda seria melhor, abriu na direita, recolheu novamente Mateuzinho, vem Timão em busca do terceiro gol. Enfiou para Pedro Raul, vamos ver, desceu na linha de fundo, ele vai para finta, tenta o toque de bola, escapou, puxou, perna esquerda, cruzou, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, afasta dali Marcos Ítalo. A bola volta com o time do Corinthians, vem pro toque de bola, Kaká tenta apertar a jogada, domínio do campo de defesa e faz a falta. E vem para a cobrança rapidamente, afasta a zaga do Corinthians e o Kaká vai tomar amarelo. Amarelo pro Kaká, que deu um golpe de judô ali agora no Gustavo Henrique, segurou por cima, passou a perna por baixo. Amarelo para Kaká, autor do gol da vitória do Corinthians até aqui. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Alô, Delina, narrador curtido Souzácio Bandeirantes, obrigado pela audiência. Parece que não teve cartão pro Carlos Miguel não, hein? Depois dá uma olhadinha aí no scout do jogo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus, assine já e solte o grito de gol. E vai mexer o Corinthians. Confirmando mudanças na equipe do Timão. Wesley deixa o gramado com a 36 e entra o 17, o Giovani. Além disso, para alegria de Ronaldo Giovanelli, sai o 14 Ranieri, 5 Fausto Vera no Timão. E aí, Ronaldo? Ronaldo tá desesperado aqui por causa do Fausto. Não, tô vendo aqui, fazendo scout aqui, também fazendo levantamento, tô vendo algumas coisas aqui para ver se ele encaixa bem aí, porque até agora o encaixe
que o Antônio tentou fazer, o Bruno Lazzaroni também nesse time do Corinthians, não deu certo até agora, porque o time está sofrendo ainda com a marcação, tanto é que fica exposto o Kaká, que já tomou o amarelo, porque ele está saindo lá no meio de campo para fazer essa cobertura. Então o Corinthians sofre na marcação agora, porque o time do América vem para cima. Então o Corinthians agora tem que estar o quê? Organizado. E o Corinthians até aqui não se organizou. Imagine com o Fausto Vera. Vai jogar com a menos. É isso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de retaguarda, o time do Corinthians tem lateral a ser batido. Você ligado na Bandeirantes, vem, torcedor, comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando o time corintiano. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola, tenta Mateuzinho ganhar a jogada. Recolhe o time da América para ser jogando no campo de defesa. Vem pro toque de bola, aperta o time corintiano, tenta ganhar. Recupera muito bem no lance, domina o time do Corinthians com Félix Torres. Ele prende a jogada, já soltou pelo setor de esquerda, vai pro toque de bola contigo novamente o time corintiano. Domínio do campo de ataque, o Corinthians prende a jogada para Paulinho. Paulinho domina 2-1, Corinthians de virada, Timão vence o jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor brasileiro, ligado na Bandeirantes. O Argil tá ligado no varando, obrigado pelo carinho da sintonia. Vem, Timão na esquerda, abertura para Giovani, ele prende o lance, balança em frente à marcação no primeiro tempo, toque de bola, vai para Finto, 1-2 para marcá-lo, perde o lance, aperta na marcação. Vem Corinthians, a abertura na direita para Bidon, ele dominou, Bidon tentou jogada, tentou bater pro gol, vai à esquerda, bateu, tentou quicar a bola na frente do goleiro, tiro de meta para a América. Tentou o Pedro Raul de fora da área, onde não é bem o lugar dele, coloca essa bola para fora sem muito perigo, confirmando o Carlos Miguel, ficou só na bronca, não teve amarelo pro Carlos Miguel, só na bronca da arbitragem, se safou o goleirão do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Você comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta, vem pro toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. Fausto Vera aperta, tá parado, o jogo tá marcado, lateral para a equipe corintiana bater pela direita do campo de defesa. Manual para o time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 2-1, Timão de virada. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Vem, torcedor do Brasil, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mateuzinho ganhou a jogada, soltou a frente, tocou errado. Mateuzinho era com mais força pelo meio. Domina o time do América, tenta descer. Mateuzinho vem pra marcação, aperta, tenta o toque de bola, houve a falta. Tá parado o jogo, falta para América bater da direita, campo de defesa. Falta no Mateuzinho, que trava o contra-ataque do América. Falta providencial para não ter perigo na defesa. O Timão segue vencendo 2-1 em Natal. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil. Pode confiar, Brasil. Daqui a pouquinho o apito final com João Paulo Capelanes na Bandeirantes. Sérgio Lisboa em Avaré, ligado na Bandeirantes, obrigado. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Praça volta no toque de bola. Você ligado no futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians, para ser jogando Fausto Vera prende. Ele vem para o toque de bola contigo novamente pelo setor de direito do campo de retaguarda. Placar de 2-1 para o Timão. Vitória importante do Corinthians na Copa do Brasil diante do time do América. O América não perdia 16 jogos. Tá perdendo hoje para o time do Corinthians. Domina pela direita, vem para o toque de bola Fausto Vera. Recolhe para o time corintiano. Fausto Vera Giovanelli. Ele prende a jogada pelo seu campo de defesa. Já domina no campo de defesa. Fausto Vera Giovanelli prende a jogada, volta a jogada para Fagner. Fagner domina pelo setor de direito do campo de defesa. Abre a jogada curtinha. Fagner. Ele prende para o time corintiano para ser jogando no campo de defesa. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Fausto Vera Giovanelli domina pelo setor de meio de campo, vem pra finta, abre a jogada pra Paulinho, Paulinho prende pra Fausto Vera Giovanelli, ele recolhe a jogada pelo setor de esquerda, vai pro toque de bola pra Bidu, Bidu lançou pra Pedro, Pedro Raul pede, vem pra finta, o time do Corinthians perde o lance, Bidu aperta, tenta ganhar, recolhe no campo de defesa, domina o time do América pra ser jogando, vem Bidu na marcação, vem pra travar na bola, recupera o time do Corinthians, sai pro jogo, a abertura no meio de campo, bom lance à frente, Giovani prendeu, abriu boa jogada pra Paulinho, limpou, tentou bater cruzado, tira o zagueiro. É lateral para o Corinthians bater na esquerda, mas o Bandeira está marcando impedimento. O Paulinho estava um pouco à frente e aí o Wesley na saída do gramado deu para ver que estava mancando, com a meia toda rasgada, chuteira fora do pé, parece que tomou uma do lado esquerdo. O Wesley sai com dificuldades para andar, o atacante que fez assistência para o gol de Bidon no primeiro tempo. O Tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs.
Tá na sua vida, tá no tendo. O Mosquito joga mais na esquerda, né, Ronaldo, do que na direita, como ele tava no jogo, né? Isso, ele tá fazendo fez uma outra função e aí acabou saindo, mas a verdade é que ele não tá jogando na posição dele, tá no sacrifício, né? E vejo também que o Pedro Raul não tá na posição dele. A posição dele é desfile também, porque até aqui ele não dá combate, ele não ajuda a defesa, porque a defesa tá sendo sobrecarregada, ele tem que segurar essa bola. A ideia do treinador quando tira um atacante e põe outro, que ele tirou o Romero, tirou o Wesley, é para segurar essa bola, porque os três não conseguiram segurar. E o time fica sofrendo, tocando essa bola, o meio de campo sobrecarregado. O Ranieri também que estava com o cartão, ele já tirou, para descansar ele pro jogo de sábado. Então o atacante tem que ajudar, tem que participar, Ulisses. Robertão Riso, tá ligado na Bandeirantes. Melhor lugar para você assistir os jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, sabe onde é? No Camarote Fielzone, música, comida, muita bebida, www.camarotefielzone.com.br. É o Camarote Fielzone do meu amigo Léo Riso, o rei dos camarotes. Tá virando o rei do pôquer também. E do Bruno Riso, príncipe dos camarotes. Domina o time do Corinthians pela direita novamente. Quem manda em tudo é o Robertão Riso. Domina do campo de ataque, vem pra finta, perto. O time do Corinthians tenta ganhar, ouviu o toque na mão, tá parado. O jogo falta. Direita, ataque para o Timão bater. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Vem! Ferramentas com a qualidade estilo 2-1 Timão. Você comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aqui na Bandeirantes é bem melhor. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É bola no campo de ataque, é escanteio pela direita para o time, é falta pela direita para o time do Corinthians bater. Vem para a cobrança, ele falta o Timão. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar do jogo, placar de 2-1 para o Timão de virada em Natal, na Arena das Dunas. Se posiciona para a cobrança, é falta para o Timão bater pelo setor de direita, vem levantamento na grande área, vai partir Fagner para a cobrança, quem sabe o terceiro do Timão, levantou na boca do gol, zagueirão vem, tira, corta para a volta, é para Fausto Vera, emendou pro gol, Fausto Vera, Giovanelli em 2 tempos, pega Renan. Conseguiu acertar a finalização argentino, mas dessa vez a bola foi em cima do goleiro, não consegue colocar a direção, fácil a defesa, o Timão vence 2-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, terceira fase. Você confere, grande Denira, narrador, forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia em Campo Grande. Confirmo para você, 1 América, 2 pro Timão, Timão vence de virada. Na Bandeirantes é com você. Alô, Pusóvio. Ulisses também pela Copa do Brasil, mais cedo Souza da Paraíba empatou com o Bragantino por 1-1. Bandeirantes! A bola foi solta à frente, sai do gol tranquilo. Carlos Miguel para fazer a defesa para o time corintiano. E aí, Ronaldo Giovanelli, Corinthians vence 2-1 de virada. Sim, mas a grande preocupação ainda, Ulisses, ainda mais feito pelas as mudanças pelo treinador do Corinthians, o Lazzaroni, né, que está aí no lugar do Antônio. O Corinthians não segura essa bola no ataque, né? Essa bola está sempre chegando na defesa, essa bola está sempre incomodando ali os zagueiros. Então, pelas as mudanças que ele fez, ele espera que segurem mais a bola. Mas o Pedro Raul, meu pai do céu também, hein? Quem reclamou do Yuri Alberto, vendo esse menino Pedro Raul em campo, meu pai do céu, hein? Ah, e não dá, não. O Yuri Alberto é mais jogador que ele. Por isso tem 2 reservas. Meu pai, é Yuri e essa Sanhaca aí. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina o time do Corinthians, aparecendo jogando pelo setor de direito do campo de ataque. Prende a jogada curtinha, tentou Félix Torres. Ele dá o tapa na bola, erra feio. Félix Torres domina o time do América para ser o jogador do campo de ataque. Vem pro toque, o time do América tenta descer. Chega na marcação, Fagner aperta, fica desesperado. Bola volta pelo setor de esquerda do campo de ataque. Domina novamente o time do América. Levantamento foi feito à frente. Na esquerda, escapou, balançou, dominou, tentou cruzamento. Gustavinho na boca do gol. Subiu de cabeça, vem Bidu para tirar, põe para a linha de fundo. Escanteio para o time do América bater. E tinha direção essa bola do Bidu, que inclusive agora coloca essa bola para escanteio. Tem mudança na equipe do América, hein? Vamos confirmar. O Bidu vai deixar o gramado daqui a pouco. Não, sai o 21 do América. O Norberto, entra o 32 na equipe do América, o Antônio Villa. E do lado do Timão, daqui a pouco também vem a plaquinha.
O 29 da equipe do América, o Gustavo Henrique, também sai e vai o 44, Giovani no América. 2 mexidas do América, Norberto sai, entra o 32, Antônio Villa, e também sai o Gustavo Henrique, entra o 44, Giovani, daqui a pouco Biro na equipe do Corinthians. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, 42 minutos, vamos chegar na 43 de bola rolando. Amortecedor com qualidade, líder de suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Paulinho vai embora. Sai o 8, Paulinho, 26, Biro na vaga dele. Confusão com o auxiliar técnico do Corinthians, hein? O Bruno Lazzaroni está em cima porque teve uma confusão para saber se ia sair gente do Corinthians ou do América. Agora tudo resolvido. O Biro entra daqui a pouquinho. É bola do campo de defesa, levantamento foi feito à frente, a bola sai. Tá caído o Carlos Miguel, hein? Tá caído agora o Carlos Miguel, que saiu para tirar essa bola de soco. Então, confirmando a alteração, só agora consegue o quarto árbitro. 8, Paulinho deixa o gramado. 26, Biro vai jogar no timão. E agora essa pancada que tomou o Carlos Miguel aí, eu não vou ver o porque é a favor do Corinthians, então eu não vou ver, a gente não vai ver. Agora o que acontece é o seguinte, passou lá. Ele toma uma pancada embaixo, ó. Ele tá lá em cima, ele tem 2 metros, então ele sobe, então quem vai subir com ele não consegue alcançar a bola. E aí ele toma essa pancada praticamente que do lado ali do ombro esquerdo e tá no chão. Muito bem, Biro entrou agora. Departamento técnico do Corinthians no campo de jogo. Paulinho aplaudido pela torcida corintiana na Bandeirantes. Depois não, Pozóvio. Ulisses também pela Copa do Brasil. Pedro abre o placar para o Flamengo contra o Amazonas. Agora 1-0 para o Mengão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Você tá na Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. José Ferreira Silva ligado, o Jeff Souza também curtindo. O Isaías Oliveira, obrigado pelo carinho da sintonia. Ludinei Pereira de Carvalho ligado na Bandeirantes. Luiz Santos, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Alô, Gisele Mendes, curtindo também o som da Bandeirantes. Público e renda. Pois não. Público presente de 26.415 torcedores para uma renda histórica recorde de R$ 2.281.326 em Natal. Tá parado o jogo, tá marcado o escanteio. Escanteio na direita do campo de ataque, escanteio 6 de acréscimo, é isso? Mais 6. Mais 6 minutos, meia dúzia. Agora o Pedro Raul tirou de cabeça. A bola volta do toque de bola, tenta descer o América. Levantamento foi feito para dentro da grande área. Vem para afastar a zaga corintiana com o Bidu. Bidu complementa o lance, afasta, volta com o time do América. Placar do jogo continua, placar de 2-1. Eu quero você comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação, sai jogando o time do Corinthians, domínio do campo de ataque. Houve a falta. Tá parado o jogo, Giovani derrubado, falta campo de defesa para o Corinthians bater. Falta no Mateuzinho, acabou de entrar, acabou derrubando ali o jogador do Corinthians que puxava o contra-ataque, Giovani. Ficou caído, falta no campo de defesa, o Timão tem a posse. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Anima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Anima. Já na Bandeirantes tem o apito final. Tá parado o jogo, tá marcado. Bola pro time do Corinthians bater e sair jogando. É bola pro Timão. O apito final vai chegar já na Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola para sair pro jogo. Recolhe o time do Corinthians, vai bater Carlos Miguel à frente. 2-1, Timão de virada diante do América de Natal. Para você ligado no microfone Bandeirantes. Já domina, prende o lance, tenta o toque de bola. Tá marcada a falta pro América bater aí. Falta do Giovani, que ganha no corpo, mas fazendo a falta. O América tem a posse no campo de defesa em busca do empate. O Mecão vai apertando o Corinthians, que vence por 2-1 em Natal. 2-1 pro Timão, você na Bandeirantes, vem torcedor comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Edson Gonçalves, é isso aí, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, sai jogando contigo novamente o time do Corinthians. Abarto na marcação, vem o toque de bola, Fausto Vera Giovanelli tentou ganhar, não conseguiu, para voltou pelo comando de ataque, aperta na marcação pelo setor de direita, na direita no campo de defesa, vai pro drible, prende a jogada, o time da América não tem espaço para jogar. 47 minutos mais 4 de jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, já domina do campo de defesa, tenta descer, afasta a zaga corintiana, vem para cortar dali, mas o árbitro para.
Tá marcando a falta, tá parado o jogo. Falta em cima do Ferreira. O Pedro Raul agora ajuda ele a se levantar. O América colocou o atacante, o Antônio Villa, e também o Giovani para buscar o empate. Vai para cima o América, que tem falta no campo de ataque. É o futebol da Bandeirantes pra você. Vem, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você na Bandeirantes. Cláudio Valdeci Soares está ligado em Ouro Branco, Minas Gerais. Forte abraço pra você, torcedor do Galo. Tá forte demais esse Galo. Tá demais esse Galo. É falta pro time do América bater. Se posiciona pra cobrança. Souza na intermediária. O América vai todo pra grande área do Corinthians. Falta cobrada. Levantamento muito forte. Vai embora. Tentou chegar o Giovani do América, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta. Em falta mal cobrada pelo Souza, coloca muita força. Especialista em bolas paradas, chegou a fazer gol de falta no Cruzeiro, também pelo Palmeiras, agora no América. É artilheiro, tem 7 gols, mas nessa falta foi mal, coloca pela linha de fundo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de retaguarda para ser para o jogo, prende a jogada contigo no campo de retaguarda. Meu Deus do céu, cara. É difícil, viu, Capriotti? É difícil. Sempre precisa fazer a reunião com o Capela. A bola volta no toque de bola. Tenta descer o curtinho na intermediária. Aperta o time do Corinthians. Próximo jogando com um toque de bola. Domina na direita. Mateuzinho prendeu na direita. Passa Fagner aperto. Recolhe no comando de ataque. Timão que era o terceiro gol. 2-1 Corinthians de virada. Perdia por 1-0. Virou o Corinthians. Fausto Vera. Giovanelli domina. Solta no campo de defesa para Félix Torres. Ele domina no campo de defesa para ser jogando no campo de retaguarda. Vem para bater a frente. Já domina novamente o time do Corinthians. Vem para o toque de bola contigo no setor da esquerda. A Esteli tá onde domina do campo de ataque, vem para finta, recolhe novamente, deve estar suando, domínio do campo de defesa, aperta na marcação o time corintiano, lançamento à frente, é para Mateuzinho, vai para grande área, trava o zagueiro, na bola, limpo, tira do Mateuzinho, Corinthians perde a chance do terceiro gol, Biro vem para marcação, houve a falta. Tá parado, falta pro time do América bater. Falta no Biro em cima do Gustavinho. Lance anterior, olha o que o Alan fez. Só na bola, bem demais em cima do Mateuzinho. Na sequência, o Biro vai com as duas mãos nas costas. Faz a falta, o América tenta reagir. Tem pouco tempo, mas tem a posse no campo de ataque. E o Alan tá caído na defesa depois desse bote que ele deu limpo pra cima do Mateuzinho. Terezinha de Jesus, Lino, ligados no microfone Bandeirantes. Vem, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. E ficou sentindo ali a chegada que ele deu limpa na bola. Jogador do time do América, o Alan. Ele teve ali no momento com a sua zaga, ele foi pro combate, ele foi até as últimas ali. Porque o Mateuzinho estava cheio, porque entrou, né, praticamente para dentro da zaga. E ele conseguiu tirar limpamente, mas eu não sei, assim, a cãibra que ele teve no começo ali, ele poderia ter parado no começo da jogada. Ele foi até o final. Então agora, com 50 minutos, ele deve ir até o final. Não vai. É lateral para a direita para o Corinthians bater 50, mais 1 minuto de jogo. Vai terminar já já o jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ademir tá ligado no microfone do Bandeirantes. O Ademir Brasil. A bola volta do toque de bola. Tenta descer o time do América. Aperta na marcação. Tenta o toque contigo no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians. Vai sobrar lá pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Tentou chegar Bidu. Chegou na bola. Toma falta. Nada disso está valendo. O árbitro tá dando falta, é isso? Falta no início desse lance, lá do lado esquerdo com o Giovani. Pede a bola à arbitragem, vai ter uma última chance. Quer a bola à arbitragem, vamos ver se ele vai dar falta pro América. Mais um de jogo. Mais um já foi, tá com 51, vamos chegar a 52. Seriam 7 minutos de bola rolando. Tá parado o jogo, é falta para o time do América bater, que vai meter essa bola dentro da grande área. Placar do jogo continua 2-1 para o time do Corinthians de virada. A torcida corintiana faz a festa em Natal. É falta perigosa para o time do América bater. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. O árbitro manda ele colocar a bola mais atrás. Para a cobrança o Souza. É falta para o time do América bater. Tudo o América vai para a grande área do time do Corinthians. Se posiciona Souza para a cobrança de falta. 52 minutos vai chegando ao fim do jogo. 52 o América quer o empate. Ajeita para a cobrança Souza. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona para a cobrança Souza. Vai partir para a bola pelo setor de meia direita na intermediária. Partiu para a bola, bateu, afasta. A zaga corintiana vem para tirar. A bola volta com o time do América. Domina pelo setor de direita no campo de ataque. Mateuzinho prendeu. Ele volta a jogar
jogada na direita, chutou. É para Marcos Ítalo, tenta o cruzamento na grande área. Sobe, tenta tirar Pedro Raul, perde a bola, volta para Biro. De cabeça, volta para o toque de bola, Coutinho para Giovani. Giovani domina para o time do Corinthians, tenta partir do comando de ataque, erra, perde. Ergue o braço, o árbitro. É fim de jogo em Natal, Arena das Dunas. Corinthians de virada vence, vibra a torcida corintiana na terceira fase da Copa do Brasil. Esse é o jogo de ida, tem o jogo de volta na Neoquímica. América 1, de virada, Corinthians 2. Na Bandeirantes está chegando o apito final com João Paulo Capelanes. Vitória do Timão no jogo, para infelicidade dele. Deu Timão, vai Corinthians! É o Timão avançando a próxima fase da Copa do Brasil. O Timão de virada, e de virada é sempre melhor. De virada é ainda melhor. O Corinthians, que agora tem uma sequência dura ao longo da temporada de Copa Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro, mas pelo menos na Copa do Brasil tá na manteiguinha. O craque Bandeirantes em destaque para você, ouvinte Bandeirantes, no apito final. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Às 10 da noite, marcou o quinto sinal da Bandeirantes, Ronaldo Soares Giovanelli. Você que já viveu em Natal, olha que privilégio, em que realmente, já diria você, é um país diferenciado, viu? Ô Ronaldão, quem foi o craque Bandeirantes e que análise que você faz? Gostou, mediano, ruim a atuação do Corinthians essa noite, Ronaldão? Então, a gente começa a colocar na balança tudo que foi dito até aqui, né? Porque esse time do América não perdia 16 jogos. E aí você começa a fazer, que análise que você começa a fazer? De que um time que estava ali com 16 jogos sem perder, ou de uma equipe que fez o gol e depois recuou e tentou jogar no contra-ataque. Eu acho que o grande erro desse time do América foi ter feito o gol e jogado no contra-ataque. Recuou e o Corinthians começou a pressionar, e aí o Corinthians com esses 3 volantes e mais o ataque que não conseguia segurar a bola, pressionou mais o time do América. O time do América teve a grande oportunidade de fazer o gol e de continuar pressionando e não fez isso. Então, sofreu por isso. 2-1, depois fez o gol de empate, aí foi passada a linha. Bastou um empate, hein? Então, o empate até poderia ter acontecido porque o bonitinho lá, o Pedro Raul, não quis colocar a cabeça na bola, porque, sei lá, se atrapalha a harmonização. Depois você me manda por e-mail se isso realmente atrapalha. Vou pesquisar. Mas realmente assim, o Corinthians... E a bola na trave do América, hein? Então, teve bola na América, também teve 2, né? Teve uma que o Carlos Miguel fez uma grande defesa depois dessa bola na trave também, que no reflexo, um cara com mais de 2 metros teve esse reflexo. Agora sim, com o calor que teve, esse time suportou o calor, teve lá, o time... Acho que o grande problema do Corinthians foi não segurar essa bola no ataque, foi só isso. E o treinador tentou, porque ele tirou o Gustavo Silva, tirou também o Romero, tirou o Wesley saiu mancando. Mas você vê que o treinador tentou segurar essa bola no ataque, não conseguiu. Então acho que o Corinthians teve, no todo, o resultado sim bom, mas na forma de jogar, não conseguiu segurar essa bola no ataque. Então o Corinthians ficou à mercê dos seus volantes e também dos zagueiros. Tanto é que apareceu o Kaká, que fez o gol, mas só o Kaká que vai pro combate. O Kaká vai pro combate no meio de campo. Então, muita coisa tem que ser revista, porque o posicionamento do Corinthians, mesmo com a vitória, deixou a desejar num contexto de ficar sem ataque. O ataque do Corinthians hoje foi inoperante. Por que o Corinthians teve tanta intensidade contra o Fluminense e pouca intensidade contra um time de Série D de Campeonato Brasileiro? Porque jogou no ataque, jogou pressionando dentro de casa. E o Corinthians, eu espero que seja assim dentro de casa. Contra o Fortaleza já no final de semana, hein? Então, agora tem o Fortaleza. O Fortaleza é mais de rifar essa bola, não é de ficar jogando ali. Só o Fluminense faz isso, então, nessa loucura. Aí que nós vamos ver esse teste pro Corinthians. Mas até aqui, depois da vitória contra o Fluminense e mais uma vitória do América, já dá uma tranquilidade para todo mundo. Pro Augusto Melo. Agora os caras estão falando impeachment. Os caras estão falando impeachment. Brincadeira, né? Os caras que arrebentaram o Corinthians. De sacanagem, não, né? Então, ainda aprovaram as contas. Aprovaram as contas do Duílio 2023. Então, isso aí tudo bem, vamos falar de outra hora. Mas agora é o seguinte: o time em campo em si ficou à mercê de um time que fez o gol e depois recuou, não quis saber de jogar. E o time do Corinthians não conseguiu segurar essa bola no ataque, que era a incumbência maior do Romero e também do Gustavo, do Mosquito, que a gente fala aqui. O Wesley não conseguiu partir no mano a mano também para cima. Então o Corinthians não teve o que foi contra o Fluminense, a gente esperava algo mais,
mas não teve essa posse de bola que a gente esperava aqui e sofreu com o América, que é uma equipe que estava sem vencer. Lembrando mais uma vez, porque todo mundo só falou nisso, porque o Corinthians é assim, né? Só lembraram que o América tá 16 jogos, agora perdeu. Gente, o América perdeu pro Corinthians depois de 16 partidas sem perder para ninguém. E daí? Ganhou. E se empatar no próximo jogo em casa, passa de fase. Porque, então, esse daí eu falei hoje. Porque todo mundo, o América, o Corinthians, o América, agora o América. O América. Garbi no programa, né? Gente, o América foi uma contra quem, irmão? Todo mundo falou. Eu não falei nada disso aí, não, irmão. Agora, a minha grande revolta, é uma revolta que eu tenho. Ah, não, sem desabafo. Vai, não, é uma revolta. Porque a gente vê o Corinthians jogando em casa e o juiz, né? Deixando fazer. O juiz faz umas lambanças que quiser. O cara pode fazer cera, quem toma cartão é o Carlos Miguel. Quem toma cartão é o Cássio. Jogando em casa. Hoje, eu fiquei aqui esperando os lances mais cruciais, assim, dentro da área do Corinthians, que era a favor do Corinthians, não apareceu nenhum. Agora, contra, o que teve de replay, velho, é uma coisa louca. É isso. E quem foi o craque Bandeirantes da vitória do nosso Coringão, hein? Pra mim, o Kaká. É um zagueiro que tá jogando sozinho. Ninguém tá reparando. Mas lá na arena também, contra o Fluminense, ele fazia o leque em cima e deixava esse Félix Torres, que ele é uruguaio, né? Não, Equatoriano. Equatoriano. É. Meu pai do céu, hein? Você acha que a dupla ideal de zaga é Kaká e Gustavo Henrique quando se recuperar? Eu acho que sim, porque Félix Torres aí, por ele ser equatoriano, ele tá numa linha equatoriana aí que não funciona. Não vai dar certo. Ele tá mais do Greenwich do que na linha do Equador, né? É o Capricórnio. Ô Ronaldo, então, para fechar sua participação, beijo. Acione Ulisses Costa e o gol de Kaká, o craque Bandeirantes que deu a vitória e um passo largo à próxima fase da Copa do Brasil, Ronaldo. Ulisses Costa, o gol que a gente gosta, vai lá. Capelani. Escanteio, vai partir para Paulo Berger, bateu o escanteio, levantou no boca do gol, Corinthians atrás do gol, o toque de cabeça! Félix Torres com Kaká, gol! Cabeça mais que a zaga toda, na frente dele subiu o Félix Torres, a bola passou, o Kaká subiu, cabeceou e deu na bochecha, ela deu na bochecha da rede do lado direito, no vira-vira do timão, Kaká de cabeça, Kaká de novo de cabeça, já havia feito o primeiro gol com a camisa do Corinthians, agora faz o segundo gol com a camisa do timão, Kaká, o zagueiro, agora Corinthians de virada 2-1 para a equipe do América do Rio Grande do Norte, com emoção maior do futebol e de novo Kaká, essa emoção que você proporciona à fiel torcida corintiana, a torcida bicampeã do mundo, Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. 10h08. Forte abraço pra você, ouvinte sintonizado no microfone. Ô, Capela, voltei, Capela. Já tava liberado, Ronaldo. Eu tava liberado, mas eu voltei. Eu tô vendo aqui na TV agora, da ESPN, colocaram lá, Carlos Miguel salva o Corinthians, velho. Os caras são, vou te falar, você corintiano. A manchete tava, Carlos Miguel salva o Corinthians contra o América de Natal. Isso, você corintiano. Mas você não concorda com essa manchete? Não foi isso, isso. Foi um jogo ruim, velho. O América, 16 jogos vencendo, sem perder, mas não fez o gol e depois recuou, velho. Foi isso. Agora, o Carlos Miguel teve uma bola na tábua que ele fez a defesa, ele tá ali, uma bola cruzada, ele fez ali também, pá. Mas agora que ele salvou, o Corinthians jogou praticamente que no campo do adversário, porque o adversário fez o gol e recuou.
Agora, você que tá ouvindo a gente aí, presta atenção, hein? Tem muita gente que gosta de jogar fogueira no Corinthians, velho. Presta atenção, analisa, porque é um negócio muito louco. Um beijo pra vocês, boa noite. E você também é outro, você é outro. Você é isqueirinho. Não, eu tenho um pezinho em Itaquera, né? Eu gosto de um bom debate. Não, você tem um pezinho na casa do capeta. Imagina. Tchau, beijo. Tchau, Ronaldo Giovanelli. Ó, vamos fazer o seguinte, o Bruno Milhozzi tá por aqui, hoje estamos com Brunos ao quadrado. Bruno Milhozzi, repórter Bandeirantes, e o Bruno Puzóvio, com o placar geral da Copa do Brasil desta quarta-feira. Lembrando, ouvinte Bandeirantes, nesta quinta-feira tem a sequência da rodada, fim de semana de Campeonato Brasileiro, e aí, consequentemente, vem aí a sequência de Libertadores, a própria Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e atenção, hein, já estamos no mês de maio, e a partir do mês que vem, começa a Copa América. Copa América esta que talvez você, ouvinte Bandeirantes, não saiba ainda, mas o seu time, que tem jogadores importantes convocados para suas respectivas seleções, vocês vão perder aí 9 rodadas de Campeonato Brasileiro aproximadamente com esses jogadores ausentes porque serão convocados. Vou dar um exemplo aqui, ô Bruno Milhozzi. Palmeiras vai perder certamente Gustavo Gomes para a seleção paraguaia. Piquerez para a seleção uruguaia. Pode pegar o Richard Rios para a seleção colombiana, que hoje, querendo ou não, é um titular do Palmeiras. Eventualmente, não sei, acho que não vai, mas vamos colocar aí... Eu falei o Gomes. Mas o Rafael Veiga não está numa grande fase, mas talvez, quem sabe? Ainda mais com a lesão do Pablo Maia, uma pena, a lesão grave do Pablo Maia, vai demorar para voltar. Murilo, bem lembrado. Pode falar no microfone, viu, Murilo. Você tá aqui em casa, aqui, velho. Murilo, bem lembrado. Já são 5 jogadores do Palmeiras, titulares, que, se convocados para suas respectivas seleções, vão desfalcar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro durante 9 rodadas. Então, assim, torcedor, é bom e é fundamental que o seu time de coração esteja bem na Copa do Brasil, como o Corinthians deu um grande passo à próxima fase, na Copa Sul-Americana e ou Libertadores e principalmente no Campeonato Brasileiro. Ô Bruno Milhozzi, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva, não do Antônio Oliveira, né, Milhozzi? Não, o Antônio Oliveira tá suspenso. Ele até viajou com a delegação, acompanhou o grupo, mas não esteve no banco de reservas, também não estará em entrevista coletiva. O Bruno Lazzaroni, o filho do Sebastião Lazzaroni, técnico histórico, é quem vai conceder a entrevista coletiva. Bom, daqui a pouquinho nós ouviremos, esse negócio também é meio chato, né, velho? Tipo assim, o cara... O Antônio Oliveira, ele não tem ainda o cartãozinho dele, né? Que o permita disputar competições continentais. O cartão da Conmebol e tal, né? Aí ele não pode falar. Aí, na Copa do Brasil, ele foi expulso no último jogo, ele tá suspenso e não pode falar. Então, assim, cara, a gente quer ouvir, obviamente, nada contra o Lazzaroni, mas é fundamental ouvir o Antônio Oliveira. Mas até por uma questão de sequência de temporada. Ele foi expulso no jogo e a Federação Paulista deu aquela vista grossa no regulamento. Falou, não, vai lá, pode dar coletivo, o Corinthians tinha ganhado o jogo. Então, tudo bem, outras competições, como o CBF e Conmebol, são um pouquinho mais restritas em relação a isso. Sem dúvida alguma, né? E vamos ver também, obviamente, a Rádio Bandeirantes vai acompanhar para ver se, de fato, algum dirigente corintiano vai falar. Eu acho que isso é fundamental. Porque é o seguinte, eu já falei, eu não vou ficar passando pano para dirigente nenhum. Mas o Augusto Melo, gente, o início de gestão dele não condiz com aquilo que foi falado, lembra? Ah, vocês vão ver, acabou a farra que o Rubão falou. Agora tá uma crise política interna desgraçada lá, uma questão ainda que eles estão se resolvendo. O Augusto Melo falou, depois de um jogo que eu nem lembro qual que foi, que ia mudar muita coisa internamente. Quer dizer, não mudou aproximadamente nada, pelo menos não nesse momento, envolvendo o Romeu Tuma Júnior. Conversou recentemente conosco, nada em relação ao Rubão. Então assim, gente, Corinthians ele tá naquela panela de pressão ao longo da temporada, mas pelo menos nos 2 últimos jogos, uma grande vitória contra o Fluminense e uma boa vitória contra a equipe do América do Rio Grande do Norte, o América de Natal. A pergunta que eu faço para você, torcedor corintiano, é o seguinte: Carlos Miguel não perde mais a titularidade? Eu acho que é essa pergunta que você, a partir de agora, tem que responder pra gente. Então faz o seguinte, ó, eu não quero falar muito no apito final, mas eu tô mais de ficar na manteiga, tomando minha água aqui e ouvindo, porque o ouvinte não é feito pra ouvir, o ouvinte é feito pra falar. Então a partir de agora, você que tá no trabalho, tá em casa, tá indo pra festa, na balada, voltando da praia, indo pra praia, não importa, pega o seu telefone agora, anota o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, com calma na manteiguinha pra você anotar. 11 99904 8756. De novo, 11 99904 8756. Você pode mandar a mensagem que você quiser, mas eu gostaria que você mandasse o seu nome
de onde você fala e na sequência sua mensagem. Mensagem de áudio de no máximo uns 20 segundinhos, que a gente consegue rodar uma bateria bacana de mais participações, beleza? Enquanto você não manda a sua mensagem, tem Bruno Puzóvio atualizando a sequência importante, rodada cheia de Copa do Brasil. Vai, Puzóvio! Vamos lá, Capela. Agora vamos primeiro passar por essa quarta-feira repleta de Copa do Brasil. Os 2 jogos às 4 da tarde, o Atlético Goianiense venceu o Brusque fora de casa por 1-0 e o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa também fora de casa por 2-0 com gols de Lima e John Arias. Nas partidas das 6 da tarde, o Ipiranga venceu de virada o seu Atlético Paranaense. O nosso Furacão. Por 2-1. E o Souza da Paraíba empatou com o Bragantino por 1-1. Já o jogo das 7 da tarde, o Fortaleza e o Vasco não alteraram o placar e empataram por 0-0. E bola rolando para Flamengo e Amazonas no Maracanã. Tá tudo bem, irmão? Tá com fuso horário, você estava viajando? Eu me perdi 7 aqui. da tarde você viajou, hein? Diferente. Só você viu que só tem vagabundo aqui, né? É impressionante. Só tem bandido. Agora a bola rolando para Flamengo e Amazonas no Maracanã, no placar 1-0 para o Mengão com gol de Pedro, Capela. É impressionante, o Pedro tá jogando muita bola. A gente só brinca com quem a gente ama, né, Bruno Puzóvio? Você tá ligado, né? Você vive grande fase, hein? Essa cabeleira que você tá, hein, velho? Pode falar. Você vive grande fase, hein? Não, melhor. Pode falar. Gente, sabe o que eu gostaria que vocês fizessem? Vem cá, vocês dois. Doar cabelo. Eu gostaria que você... Eu gostaria que vocês ficassem, daqui a pouco na volta do break, de perfil, um na frente do outro. Quem tem a maior cabeleira? Que coisa maravilhosa, gente. E posso falar, é uma pontinha de inveja, porque eu queria ter aquele cabelão volumoso pra meter umas tranças, mas entendeu? você tá bem demais, aquele capaz. cavanhaque, que nem o Ronaldo Giovanelli dos tempos de boleiro, hein, velho? Ronaldo, pode ir embora, Ronaldo. Você me atrapalha aqui. Bom, ô Bruninho, então, enquanto não temos a entrevista coletiva, vamos fazer o seguinte, a gente vai aguardar a participação do povo aqui. Pode passar, Ronaldo, todo mundo sabe que você tá no estúdio. E aí, na volta, a gente faz o gabarito da partida, o alô torcedor e gabarito do jogo. E aí, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva. E a zona mista, se eventualmente alguém passar por lá, e o 11-99904-8756. Antes, mais um gol narrado por ele. Ulisses Costa narrou assim o gol de empate do Corinthians. Timão, saiu atrás, mas empatou dessa forma aqui. E que jogada do Wesley, hein? Ulisses Costa! O time corintiano vai para frente, recolheu o time do Corinthians para Mosquito domina, solta, joga na Coutinho no meio de campo para Félix Torres, Timão quer o gol de empate, a abertura vem à frente no campo de ataque com o Bidon dominou, abriu para Bidu prende pelo setor de esquerda para Wesley recolhe para o Corinthians, vai para a finta, deu tapa na bola, levou para a linha de fundo, linda jogada, deu para trás, vai sair o gol do Corinthians, batida! Bidon! Gol! Camisa 21, numa jogada toda ela individual do Wesley, pode dar meio gol pro Wesley, o menino escapou pela esquerda, saiu da marcação do Marcos Ítalo, ele cruza pra Bidon na pequena área, ele chega, chapa a bola com tranquilidade de perna esquerda e mete, e o Bidon mete na bochecha, ela deu na bochecha da rede, morreu no fundo do gol, Bidon, pra explosão da fiel torcida corintiana, Corinthians 1, América do Rio Grande do Norte também 1, Copa do Brasil, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, sente esse prazer, sente esse gostinho, Bidon, sente essa emoção, Bidon, que muita... Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Você precisa conhecer a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube de coração. Na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbis, é o camarote dos ídolos. E no Santos, tem o famoso Boteco Santista.
Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. Vou repetir aqui, anote, soccerhospitality.com.br. Camarote Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com os serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil. E você sabe, é na Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que dá para palpitar de graça na Sporting Bet e ganhar até R$1 milhão toda semana? Esse é o bolão do Brasileirão Sporting Bet. Pode confiar, não tem segredo. Palpitou, acertou, ganhou. Ficou interessado? Então acesse sportingbet.com. Se cadastre e boa sorte. Sporting Bet, entra confiante no jogo. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Sou Edna Martins, presidente estadual do PSDB Mulher. Faz parte da história do PSDB o respeito aos direitos e conquistas da democracia. Os direitos da mulher são fundamentais e faz parte do nosso DNA também o equilíbrio que combate o radicalismo de um lado e de outro e que não leva a nada de bom. Venha para o PSDB e nos ajude a fazer um país melhor. Nossa história explica tudo. PSDB. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Eu sou Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada. Chega de falar. Tem que agir, fazer, realizar. Foi o que o povo de Santo André fez. Assumiu o controle e construiu uma cidade muito melhor. Faça o mesmo na sua cidade. Participe, exija, assuma e conte com o PSDB. Nossa história explica tudo. PSDB. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. São Paulo me acolheu. Aqui eu me formei, casei, crio os meus filhos. E nessa cidade onde tudo acontece, é onde o Podemos mais cresce. A cidade que me acolheu é São Paulo, rica em cultura, diversidade e que valoriza as tradições, seja você de qualquer canto do Brasil. Você, assim como eu, faz essa cidade ser o que ela é. E nós do Podemos acreditamos no poder das pessoas. Então, chegou a hora de cuidar dessa cidade que tanto cuidou de mim. O Mengão vai jogar no Tititi Lelelê. E a missão: vencer, vencer, vencer. No primeiro jogo da fase de grupos contra o Palestino, teve golaço do artilheiro Pedro e zagueiro estreante balançando as redes. Gol do Flamengo!
Agora a nação quer ver o mais querido repetir a dose fora de casa. Palestino e Flamengo, terça, 9 da noite, ao vivo no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem que tem Libertadores. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu sou Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada. Chega de falar, tem que agir, fazer, realizar. Foi o que o povo de Santo André fez. Assumiu o controle e construiu uma cidade muito melhor. Faça o mesmo na sua cidade. Participe, exija, assuma e conte com o PSDB. Nossa história explica tudo. PSDB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Estamos de volta, Rádio Bandeirantes 10h25, é bom estar de volta, viu, gente? Peguei um período curto aí em férias e é gostoso, né? É gostoso trabalhar em rádio, né? Nossa, morreria trabalhando em rádio. Você não, Bruno Milhose? Tá numa má vontade de trabalhar hoje, que eu vou te falar, hein, velho? Não, que isso, pô. Tô vendo aqui esperando o Bruno Lazzaroni pra falar na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, Bruno Lazzaroni, estamos no apito final da Rádio Bandeirantes. Apesar de gostar bastante de falar, hoje eu tô afim de ouvir. Então, ó, tem muita mensagem. Tem programa, não vou mentir pra vocês não, tem programa que você falou, ó, tem muita mensagem, mas não tem tanta coisa assim. Mas hoje o Bruno Puzov já deu a letra. Velho, talvez a gente fique até as 11 da noite só repercutindo áudio. Os caras vão descascar o Cássio? Cara, os caras podem descascar o Cássio, descascar o Carlos Miguel, podem nos descascar aqui também, né? Faz parte, a gente tem que ficar aberto à crítica, né? Mas a gente pode dar umas pancadinhas também, né? Faz parte do chumbo trocado. Mas não tem problema, ó. Quero mandar um forte abraço pra galera que tá com a gente também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Saudades também da parte técnica da Bandeirantes Fundamental. Michelzinho Lopes, grande Michel Lopes na mesa de som, Central Técnica Bandeirantes com Beto Rebeck, o Galo tá por lá, e as imagens do Switcher com Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu já descasquei você, Capela. Edson Gonçalves mandou pra cá. Não tem problema, velho. Pode mandar. O que é uma flechada pra São Sebastião, né? Mais uma. Vivaldo Junqueira, Jefferson Henrique, Alex Sandro mandou pra cá a participação e a galera do YouTube por enquanto, tá? Cláudio Fubá mandou mensagem pra gente. Jefferson, Santos campeão mundial se acabando na Série B. KKKKK. Faz parte, gente. O próprio palmeirense já passou por isso e ó o Palmeiras aí voando nas últimas temporadas. Forte abraço aqui pro Júlio César de Almeida, Guarulhos, São Paulo. Vai Corinthians, Capela. O Cláudio falou que o Santos continua sem assunto, é isso? Ah, não, é que o pessoal tá falando aqui no chat, eu fico me divertindo às vezes que vocês não tem Mundial, mas vocês estão na Série B, 2 Mundiais como a Libertadores, o pessoal fica se zoando aqui, eu acho que essa zoeira faz parte da bola. O que faz parte da bola e do apito final, Michel Lopes, é o nosso Alô Torcedor. Alô, é com você. Alô, torcedor. Eu vou tentar não interromper, tá? Mas se chegar alguma mensagem que eu possa responder, eu tento fazer comentários mais curtos pra gente conseguir rodar bastante gente por aqui. Solta a voz aí, ouvinte, vamos lá. Boa noite, meu nome é Sandro Maia, sou de Praia Grande, litoral de São Paulo. Eu acho que o Carlos Miguel não deve perder a titularidade, porque ele é um goleiro à altura do Cássio em seus bons momentos. Boa noite, rapaziada. Aqui é o Jefferson Cheiroso, de São Bernardo do Campo. Não, mano, o Carlos Miguel não merece sair do time. Sei lá, deixa o Cássio nas Copas. Copa do Brasil, rodízio, Copa né? Sul-Americana e dar sequência no trabalho do Carlos Miguel no Campeonato Brasileiro. Valeu, Cheiroso. Olá, boa noite, Capela. Aqui é o Rui Corintiano do Capão Redondo. Ô, Rui, minha terra, hein? Então, deixa continuar o Carlos Miguel. Mesmo assim, o dia que eles levar o terceiro amarelo, que o Cássio entrar, ele vai entrar com mais vontade. Tá bom? Um abraço, tudo de bom. Outro. Boa noite, Capela. Boa noite. Renato Tatuapé. Cássio é Cássio. Apesar de estar passando um momento pouco ruim para ele, mas o Cássio é Cássio, ele pode voltar a hora que ele quiser. Ele tem muito, mas muita moral no Corinthians.
Agora contra a diretoria, isso aí tá igual ao Brasil. Aquela água com açúcar e não vai mudar nada. Bom trabalho a todos. Obrigado. Fala, Capelanes. Boa noite. Beleza? Aqui é o Fernando de Suzano. Boa. Só isso? Tô ligando no WhatsApp aí. Não? Então deu... Vou falar uma coisa pra você, cara. Fala, Fernandão. Eu colocaria o Cássio sábado contra o Fortaleza. Pra fortalecer muito mais o Corinthians ainda. Um abraço pra vocês. Outro, meu irmão. Boa noite, amigos da Bandeirante. Aqui quem fala é o John, mora em Interlagos Capital. Vai Corinthians, 2-1. Mais uma vitória aí para a nação corintiana, mas tem que melhorar ainda muito. Carlos Miguel é um excelente goleiro, mas o Cássio ainda está em primeiro lugar. Um abraço a todos da Rádio Bandeirantes e vai Corinthians. Boa noite, Playboy, Capelanes, Eduardo Ruiz, corintiano aqui do bairro do Paraíso. Pego como gancho de sua colocação a respeito do Carlos Miguel, a respeito do quando o Cássio entrou, foi uma falha do Júlio César à época. Então, moral agora dá chance pro garoto aí, para que ele possa expandir aí e começar a tomar o lugar de direito dele na sequência após o grande Cássio. Boa noite, Capelanes. Meu nome é Marcelo Carrasco, eu falo de Mogi das Cruzes. É óbvio que o Carlos Miguel tem que ser titular do Corinthians. Parabéns pro Cássio por tudo que ele fez pro Corinthians, mas a época dele já foi. Um abraço, fica com Deus. Só uma sublinhada, Michel, antes do próximo áudio aí. Eu não sei se a época do Cássio já foi. Eu só sei que, pelo menos na minha avaliação, eu não tenho a pretensão, conhecimento, interesse, muito mais vontade de ser o dono da verdade, mas eu acho que pelo momento do Carlos Miguel, já que futebol também é momento e é meritocracia, ou pelo menos deveria ser, em um clube profissional, o melhor tem que jogar. E hoje, quem tá melhor é o Carlos Miguel, então ele tem que jogar pelo menos uma competição. É como o nosso ouvinte falou agora há pouco, não sei se foi o Fernando que falou há pouco, lá de Suzano. Cara, um joga o Campeonato Brasileiro, o outro joga as Copas, e assim vai, e quem tiver melhor vai jogar. Gente, olha o que o Carlos Miguel fez hoje. O Corinthians poderia ter, como saiu atrás, poderia o América ter empatado, ter virado, ter ampliado, mas o Carlos Miguel fez duas defesas monumentais. A primeira delas eu achei até a mais difícil, uma pedrada cruzada, que uma envergadura incrível, ele faz uma defesa espalmando a bola. Olha, não sei se algum outro goleiro do futebol brasileiro aí pegaria essa bola não, viu? Carlos Miguel e Cássio é o, entre aspas, duelo saudável por posição. Segue o ouvinte no Alô Torcedor da Rádio Bandeirantes. Vambora. Boa noite, Capelani, que é o Luiz Henrique de Presidente Prudente. Eu queria falar que não é possível que nosso treinador não consegue ver que o Fausto Vera e o Mateuzinho não têm condição de jogar bola. Não sabe judia da bola e estraga o time. Não é possível, eu não acredito que esses caras jogam demais no treino. Deve ter alguma coisa aí que nós nem imaginamos. Não é possível que ele não sabe o tanto que esses caras é ruim, fraco. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adenir Frascoli, eu moro no Itaim Paulista. E o importante hoje foi o Corinthians ter feito o resultado. 2-1, de virada. Agora a gente tem um bom tempo para pensar nessa volta aí. E Campeonato Brasileiro para disputar e agora contra o Fortaleza fazer um bom jogo e ganhar novamente. Um abraço a todos, boa noite e bom término por aí. Obrigado. Capela, meu querido. Boa noite. Aqui é o Índio. Índio ligado e antenado aí na audiência aí da Rádio Bandeirante. Oi, Indião. Com o seu pós-jogo aí. Rapaz, sobre o Carlos Miguel aí, ele fez o que tem que fazer, né? Defender. Tá numa fase boa. E manda um salve aí a todos nós aí, corintianos aí. Alô, boa noite a todos vocês. Meu nome é Márcio Melo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Diga aí. Já que todos os noticiários do Corinthians é sempre negativo, às vezes pela imprensa, às vezes não, tal. Mas vocês acham que a renovação e transparência, elas têm moral alguma de cobrar do Augusto Melo de algum contrato? Interrogação. Uma sublinhada sobre isso aqui. Ontem no Esporte Debate, eu, Capriotti e o Pretzel falamos muito sobre esse assunto.
Que moral que essa gente da renovação e transparência, que nunca teve renovação e muito menos transparência, eles têm para cobrar de alguém. Ah, mas eles são conselheiros, ex-presidentes, eles têm... Ô, gente, o Estatuto do Corinthians é uma piada, para não falar outra porcaria aqui em respeito ao ouvinte, que os conselheiros estão fazendo aí ao longo dos últimos anos e sem querer generalizar. Mas, porra, velho, vocês estão de sacanagem. Vocês aprovaram as contas do André Sanches. O cara é um dos responsáveis por ter quebrado o clube. Vocês ficam aprovando aí as inúmeras M's feitas pelo Duílio Monteiro Alves, o maior cara de pau do futebol brasileiro, hein? Porque a cada entrevista que ele dá, ele é o bom samaritano. Ele é o franciscano. Ele que, não, a gestão responsável, uma ova. Gestão responsável, uma ova. Ainda mais com aquela carta possibilitando o empresário que ele contribuiu a dever para vários desses caras aí cobrarem agora Augusto Melo, que tá fazendo bobagem. Sim, o Augusto Melo em um semestre, ele já fez praticamente toda a cota de bobagem que ele poderia fazer em um ano de gestão, primeiro ano de mandato dele. Mas tem que ter minimamente uma paciência, porque ele tá pegando um clube quebrado, administrativamente falando, financeiramente falando, e ele vai ter que dar os pulos dele. Gastou mais de 100 milhões de reais em contratações com um monte de jogador que não tem condições de vestir a camisa do clube. E outra coisa, essa é a minha avaliação, o Corinthians de hoje, acreditem se quiser, é pior que o Corinthians do ano passado, que se arrastava em campo, que quase foi rebaixado. E só não foi rebaixado porque o Mano Menezes, naquela oportunidade, que fez um péssimo trabalho, recuperou o futebol do Romero, que foi peça fundamental na reta final do ano, assim como o Cássio, que fez ótimas defesas evitando um eventual novo rebaixamento do clube. Então, assim, Augusto Melo tem muita coisa para fazer ainda, torço muito para o sucesso dele, que o sucesso dele é o sucesso do clube, é o sucesso da torcida, e quando você fala torcedor, a imprensa só fala mal do Corinthians. Porra, cara, vocês querem que a gente fale o quê do Corinthians, velho? Hein, ô Bruno Milhose? O que vocês querem que eu fale do Corinthians? Assim, existem coisas positivas no Corinthians? Claro. Claro que sim. A molecada da base surgindo molecada aí. Da base. Coisa legal. Mas aí que eu fico louco da vida, a molecada da base. Aí quando você vai ver esses moleques aí, são vendidos por 2 coxinhas e uma coca, velho. O Corinthians não consegue vender seus jogadores à altura. Não. Compara com o São Paulo, com o Palmeiras. Pô, quando faz uma Os caras venda, que nem jogaram no Palmeiras são vendidos aí por o triplo dos caras que são titulares do Corinthians hoje, velho. É isso mesmo, e os jogadores já recebem aquela sondagem desde muito cedo. O Corinthians é muito difícil conseguir uma boa venda, vende muita gente barato pra Zenit, o exemplo virou até piada, né? Uma coxinha vai pra Zenit. Piada, né, velho? Mas é muito comum que isso aconteça. O Corinthians não consegue vender bem seus jogadores, perde muito timing também. Isso é uma questão. Agora, você falar mal do Corinthians, o que é falar mal do Corinthians? A gente tá falando mal dos dirigentes, dos caras que estão lesando o Corinthians há muito tempo, dos caras que já estiveram lá, das decisões tomadas pela diretoria, do time que não consegue jogar bem e teve uma sequência péssima. Não ganha nada mais de 3 anos. Pois clube desse tamanho não pode não ganhar pelo menos uma Recopa ou um Paulista, sei lá, qualquer coisa. Nem clássico tava ganhando. Não ganhou nada. E o torcedor concorda comigo. Não tem, nos últimos 5 anos não tem pouquíssimas coisas positivas de tirar desse time do Corinthians. Chegou a 2 finais de Copa do Brasil. 5 anos já foi, 2018 não conta. Chegou uma final de Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo, não conseguiu ganhar. E aí parou na última semifinal, fechou um ciclo, começou outro, sem qualquer estrutura. Depois de muitos erros do Augusto Melo, que a gente passa por cima um pouco, porque vem com muitos problemas, pega o Corinthians numa draga danada. Tá cometendo erro pra caramba também, mas, viu? Pois é, ele já começou largando, cometendo vários erros. A gente esquece, mas nesse ano o Corinthians já viu o Lucas Veríssimo ir embora por amadorismo. Não dá, né? O Corinthians viu o Mateuzinho fazer bate-volta no Rio de Janeiro 2 vezes, até conseguir jogar no Corinthians. O Corinthians tem que pagar uma bala pro Mateuzinho vir jogar, não pagou barato. 130 milhões de reais investidos nesse time e não tem um time, tem muita dificuldade. Então, realmente, falar mal do Corinthians não é por falar mal, por querer o mal do Corinthians. Exato, e não é porque dá Ibope, cara. Posso falar de verdade? A gente muitas vezes se baseia por Ibope, a gente quer ter uma audiência bacana. Agora, eu vou ficar me matando por audiência na Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes, se a gente começar a falar aqui sobre dominó, vai dar audiência, porque o Canhão é a Rádio Bandeirantes, que vai fazer aniversário na próxima segunda-feira, 87 anos de vida. Então, se a gente falar de qualquer porcaria aqui no ar, vai dar audiência. E a gente não quer falar mal do Corinthians para dar audiência, é porque é bacana, porque é legal. É porque a métrica, o sarrafo que nós vimos do Corinthians, até de forma recente, é um sarrafo alto. E quando você compara o Corinthians, e tem que fazer a comparação, porque na história mais do que centenária de Palmeiras e de Corinthians, eles sempre se compararam. Em 2012, lembra você, ouvinte, o Corinthians era campeão do mundo e o Palmeiras rebaixado no mesmo ano. E as comparações daquela temporada, ou não é, Michel Lopes? Existiam, como sempre existiram e sempre existirão. Hoje o Palmeiras anda de braçada. E a pergunta é, por que o Corinthians não? O que foi feito? Gente,
Há 12 anos o Corinthians estava no topo do mundo. Uma década, praticamente depois, os caras conseguiram acabar com o clube. E quando eu falo acabar, é claro que eu não estou falando acabar, vai fechar as portas. Não, o Corinthians nunca vai acabar. Quando eu falo, os caras conseguiram sugar o clube de uma forma que eles estão andando e andando pro clube. Eles governam para eles gostam do poder. Nunca foi sobre o Corinthians, sempre foi sobre o poder. Sempre. Até porque esses ex-presidentes do clube, os caras que passaram por lá, eles falavam assim na reta final de mandato deles. Não! Quando acabar não vou me reeleger, não quero saber de nada, não vou trabalhar no futebol, vou viver no anonimato. Não conseguem largar o osso, porque a bocada é gostosa, é bom tá lá, é bom ter alguns privilégios e benefícios, é difícil largar o poder. E os caras não gostam do clube, eles gostam do poder, eles se sentem poderosos, entendeu? E o clube, tão democrático quanto o Corinthians, não pode ficar na mão de um grupo de 10, de 15, de 20 pessoas, ou um colégio eleitoral de 2.500 pessoas para mais de 30 e poucos milhões de torcedores. Isso tá em debate, né? Tá em debate há décadas. Pois é. Há décadas, e ninguém se mexe, porque os caras lá dentro do Corinthians, isso aqui eu posso falar com propriedade, porque eu já ouvi de muita gente lá. Apesar de achar que conselheiro muitas vezes não é fonte, eu penso assim, que os caras, eles querem tratar a imprensa da forma que eles querem conduzir. Pro lado deles, é assim, né? Claro, né? E muitas vezes eles plantam, fulano de tal falou isso aqui. Pra você jogar em imprensa, na verdade é mentira, só queriam jogar BO pros caras do outro lado. Agora, o lance é o seguinte. Até esqueci o que eu ia falar. Pô, queria lembrar, um negócio importante, velho. Aí não, hein, Capé? Não vou lembrar. Pô, fiquei triste agora, hein? Mas fica a mensagem. Ia dar uma pedrada boa agora. É mesmo? É. Vou pro break, depois eu lembro e eu volto. Tchau. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Eu sou Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada. Chega de falar. Tem que agir, fazer, realizar. Foi o que o povo de Santo André fez. Assumiu o controle e construiu uma cidade muito melhor. Faça o mesmo na sua cidade. Participe, exija, assuma e conte com o PSDB. Nossa história explica tudo. PSDB. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Dia 4 de maio, o campeão mundial Alexandre Pantoja defende o cinturão dos pesos mosca contra o australiano Steve Erceg, que vem de 11 vitórias consecutivas. I'm the champion right here. Além do retorno do Rei do Rio, José Aldo volta ao octógono para enfrentar o norte-americano Jonathan Martinez. Essas e outras lutas esperam por você no UFC 301. Assine agora o UFC Fight Pass e não perca! Eu sou Célia Leão, do PSDB de Campinas. Você quer ver o maior estádio de São Paulo ficar pequeno para 2 pessoas? Põe um radical de cada lado. Pronto! Que horror! É briga de torcida organizada, horror mesmo. Só não vê quem não quer. Mas quem quer ver tudo, vai enxergar o PSDB.
Um partido que é equilibrado e que sabe administrar por experiência. Nossa história explica tudo. PSDB. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. No Podemos, entendemos a importância de fortalecer nossas comunidades locais. Eu sou Danilo do Posto de Saúde, vereador da cidade de São Paulo. O Podemos mais você agora é 20. Aqui em São Paulo, o Podemos trabalha para garantir uma melhor qualidade de vida para a sua população, com educação de qualidade e segurança para todos. E sempre atentos ao bem-estar animal. Meu nome é Simone Ganem. O Podemos mais você agora é 20. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Eu sou Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada. Chega de falar. Tem que agir, fazer, realizar. Foi o que o povo de Santo André fez. Assumiu o controle e construiu uma cidade muito melhor. Faça o mesmo na sua cidade. Participe, exija, assuma e conte com o PSDB. Nossa história explica tudo. PSDB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h47, estamos de volta no apito final da Rádio Bandeirantes. Meus amigos, Corinthians venceu o América de Natal por 2-1, jogo válido ainda pela Copa do Brasil, partida de ida. Jogo de volta acontece quando, Bruninho? Você tem a data certinha aí pra passar pra nós? Daqui 2 semanas, viu, Capela? Vou confirmar a data certinha. Maravilha. Então daqui 2 semanas aproximadamente, Corinthians jogará na Neoquímica Arena contra a equipe do América de Natal. Tendência gigantesca que o Corinthians avance a próxima fase e, consequentemente, volte a focar na Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o Corinthians vai ter 2 jogos de meio de semana na Sul-Americana e depois, no dia 21 de maio, recebe o América na Neoquímica Arena. Maravilha, tem 20 dias aí para poder se preparar para esse jogo aí, que a tendência é o Corinthians avançar à próxima fase da competição. Então o Corinthians venceu, alguns jogos cancelados ou pelo menos adiados devido às fortes chuvas que infelizmente estão assolando o nosso território na região sul. Então vamos torcer para que as pessoas possam se recuperar o mais rápido possível. O futebol, obviamente, ficará em segundo plano até segunda medida por parte da CBF. E olha, o que não fica nunca em segundo e terceiro plano, pelo contrário, é a história. Porque a Rádio Bandeirantes é a história dos acontecimentos jornalísticos e esportivos. E não poderia ser diferente. Nesse dia 1º de maio, a gente vai fazer a nossa homenagem a Ayrton Senna do Brasil. Mesmo após 30 anos, Ayrton Senna continua inspirando pessoas do mundo inteirinho. E a Rádio Bandeirantes traz agora uma reportagem especial sobre um dos maiores brasileiros da história. Os detalhes com Guilherme Simati na produção e coordenação de Bruno Puzóvio. Há 30 anos, todos nós morremos na curva Tamburello. Tudo ficou pelo caminho no circuito de Imola, na Itália. Nós morremos com Ayrton Senna no dia 1º de maio de 1994. A Fórmula 1 é a busca pela velocidade. Hoje, temos a certeza que 30 anos
passaram rápido demais. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação. Exemplos de dedicação, Ayrton Senna foi a inspiração do povo brasileiro em todos os domingos. Aquele era mais um domingo. A expectativa era pelo sucesso do piloto na Williams, depois do tricampeonato pela McLaren. Mas tudo ficou pelo caminho naquela curva de Imola. O mundo chorou a morte de Senna. A repórter Mariana Becker foi uma das milhões de lágrimas naquele 1º de maio. Eu me lembro muito bem do dia, não só porque, como quase todo brasileiro, né, eu lembro desse dia, mas porque foi no dia seguinte do meu aniversário. Faço aniversário no dia 30 de abril, e aí no dia seguinte a gente estava fazendo um churrasco no jardim, e como em tanta casa brasileira, ou você estava na frente da TV no domingo, ou você deixava a TV ligada bem alto. Eu estava passando e eu vi um ritmo diferente no som que eu estava ouvindo ali. E vi que o Ayrton tinha batido. Senna, sinônimo de sorriso no rosto, de repente virou choro. O sonho de qualquer narrador é acompanhar a carreira de esportistas vencedores, transmitir seus feitos, traduzir a história e resumir conquistas. Narrador da Band e voz da Fórmula 1, Sérgio Maurício já trabalhava na área. Em um momento como aquele, não existe experiência para relatar o que aconteceu. Foi uma lembrança de um dia muito ruim, né? Naquele dia, eu não estava trabalhando, por incrível que pareça, era um domingo, eu estava de folga, então eu fui chamado e nós fizemos lá aquele final de, digamos assim, de plantão, né? Melancólico, com aquelas notícias todas tristes, depois já culminando com a notícia do falecimento dele. Então, obviamente, eu não guardo boas recordações desse domingo. Especialista em Fórmula 1, o jornalista Fábio Seixas diz que, como a maioria dos brasileiros, teve um dia muito complicado, naquele dia 1º de maio de 94. Quem viveu esse dia não vai esquecer jamais. E lembra exatamente onde estava, o que estava fazendo. E eu lembro, eu estava assistindo a corrida e, como milhares e milhões de brasileiros, eu assisti a batida ao vivo e fiquei em toda aquela expectativa, com toda aquela tensão e com toda aquela torcida, né, esperando que o Senna saísse do carro, o que nunca aconteceu. Apresentador do Bandeirada, Reginaldo Leme acompanhou a carreira inteira de Ayrton Senna. Eu me convenci tanto disso que quando o apresentei a boa parte da imprensa internacional no fim de semana de Mônaco 84, eu mesmo dizia para o jornalista que ele estava diante não de mais um brasileiro talentoso, mas de um super campeão. Naquele mesmo fim de semana ele fez milagres na pista, superando pilotos como Niki Lauda e Alain Prost numa corrida histórica. Desde os primeiros momentos até o último dia, uma personalidade marcante, como conta Reginaldo Leme. Ao mesmo tempo introspectivo em algumas atitudes no relacionamento com os outros, mas extremamente expansivo naquilo que era o seu mundo, os paddocks e boxes da Fórmula 1. O certo é que isso tinha uma explicação. A autoconfiança do Ayrton foi algo que eu nunca vi, mesmo em outros supercampeões. Eu fui testemunha de momentos em que, mesmo 2 anos antes de entrar em um carro de Fórmula 1, ele já falava do futuro, carregando a certeza de que seria um campeão mundial. Como a maioria dos pilotos, as primeiras aceleradas aconteceram no kart. A ida para a Fórmula 1 foi natural, passando pela Lotus e McLaren, onde construiu uma história brilhante. Em 1988, a consagração. Ayrton Senna da Silva conquistava o seu primeiro título mundial. Lá vem Ayrton Senna, completando agora por Wagner, vai para o final desta prova. O Brasil pode amanhecer com o título mundial de Fórmula 1 de 1988. Ayrton Senna foi segunda, freia, passa pela terceira, arredonda, entra na grande reta, é o vencedor. Ayrton Senna, campeão mundial de Fórmula 1. Após o título, Ayrton disse ao repórter e comentarista da Rádio Bandeirantes, Edgar Melo Filho, que estava aliviado após tanta pressão que colocou em si mesmo.
Ayrton, muda alguma coisa na sua vida depois desse título mundial? Não, minha vida não vai mudar da noite pro dia. Isso só vai ajudar, vai somar muito na minha vida e vai me dar aquela paz interior, aquela tranquilidade que eu não tinha até então, para me dar toda a força necessária para continuar nessa luta e nessa corrida que é a minha vida. Em 90, Ayrton Senna se tornou bicampeão mundial. Bateu Ayrton Senna com ela forte! Os dois carros para fora da pista! Como se em dois carros deixamos se não houver aí anulação e não paramos campeão! Por enquanto nenhuma manifestação! Passando o Gerhard Berger! Tudo bem, Ayrton Senna! Ayrton Senna é campeão mundial de Fórmula 1 de Brasil! Dias inesquecíveis, histórias quase que inacreditáveis e uma carreira impecável. Como não se lembrar da vitória no Grande Prêmio do Brasil em 1991? O jornalista Fábio Seixas conta as suas lembranças desta corrida. Eu estava lá em Interlagos, em 1991, como torcedor. E aí, no momento em que ele vence a prova, Interlagos explode em emoção, em comemoração. Foi um negócio de conquista de Copa do Mundo, né? Até a hora que ele para o carro. E ele parou o carro exatamente na minha frente. Aí teve invasão de pista, gente que conseguiu rasgar o alambrado e passar para a pista, né? Todo mundo lembra daquela festa, dele saindo do carro. Depois, a gente ficou sabendo da quebra do câmbio, né, que ele fez aquelas últimas voltas apenas com uma sexta marcha. Naquela mesma temporada de 1991, o tricampeonato mundial. O diretor da prova já está vendo, ele levanta o braço direito, saudando o público, é Brasil, é Brasil, deixou Berger passar, que bonito gesto de Ayrton Senna, McLaren na frente, e Senna mostra por que é o verdadeiro campeão. A McLaren ficou pequena para o melhor do mundo. A parceria entre Ayrton Senna e Williams começou justamente naquele triste ano de 1994. Ele tinha disputado 3 corridas até o Grande Prêmio de Imola. Naquele fim de semana na Itália, o piloto brasileiro Rubens Barrichello sofreu um grave acidente. Um dia depois foi a vez do austríaco Ratzenberger, que acabou falecendo. O clima era estranho em Imola. Nada parecia no lugar. Até que aconteceu o que ninguém gosta de lembrar. Passa Ayrton, sexta volta, a diferença aumentou. Passou para 0,682, embora não vise. Olha aí. Outra batida. Olha aí. Batida violenta é o Ayrton. É Ayrton Senna batendo e batendo forte o piloto brasileiro. Bateu forte Ayrton Senna. Exatamente na saída ali na Villeneuve. Continua no carro o piloto brasileiro, Cândido. Exatamente, uma pancada fortíssima de Ayrton Senna, que liderava a prova. Bandeira amarela, nós teremos outra vez a presença do safety car. Olha, essa corrida já estava sendo mostrada com antecedência. Senna continua no interior do carro. Vamos ver se está tudo bem com o piloto brasileiro. Exatamente, ele perdeu a roda de trás. Vamos acompanhar realmente a chegada do primeiro socorro para Ayrton Senna. Ayrton Senna não foi apenas um piloto vitorioso na Fórmula 1. Exemplo também fora das pistas, ele é reverenciado no mundo todo, como conta o correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, Felipe Killing. Frequentemente, quando eu estou fora do país e falo que eu sou brasileiro, é comum as pessoas falarem Pelé, samba e aí também Ayrton Senna. No mundo do automobilismo, então, nem se fala. Acompanhando alguns GPs em loco, sempre vi pessoas usando o famoso boné do Senna. Mesmo após 30 anos da sua partida, o legado continua inspirando os amantes da velocidade. O Senna, ele acaba inspirando as pessoas, né? E o que eu acabo me inspirando no Senna é a determinação dele, o comprometimento com aquilo que ele faz. Ele era extremamente focado, dedicado, e eu acho que esses ensinamentos do Senna a gente pode usar no nosso dia a dia, naquilo que a gente for fazer.
ter muito foco, muita disciplina, muito trabalho e dedicação. Nas manhãs de domingo, sua ausência é sentida, mas seu espírito continua a guiar e inspirar pilotos e fãs ao redor do mundo, como afirma o narrador Sérgio Maurício. E o Senna faz parte dessa geração, dessa transição, né, de pilotos para pilotos atletas. E eu acho que o que ele deixou para nós foi uma obstinação, uma devoção, uma dedicação total àquilo que ele fazia, que era o automobilismo. 3 décadas depois, Senna continua sendo espelho de pilotos. Lewis Hamilton tem Ayrton como ídolo. Com certeza eu escolheria o Brasil. Eu tive o prazer de vencer aqui algumas vezes, acho que venci 2 vezes. Mas 2021 foi uma das maiores corridas da minha vida. E vencer aqui no Brasil, por ter assistido a Ayrton Senna por tantos anos, para mim foi muito surreal ter aquela experiência. Há 30 anos, todos nós morremos um pouco na curva Tamburello. Mas Ayrton Senna, de alguma forma, segue vivo dentro de nós. Você sente que ficou alguém no caminho, que você teria uma dívida ou que não deu? Se existe alguém, sou eu mesmo. Porque eu fui até hoje duro demais comigo mesmo, com as pessoas que fazem parte do meu meio ambiente, da minha família, mas comigo mesmo, sobretudo, pelo esforço e a dedicação que eu coloquei para mim mesmo, os objetivos de vencer e de ser competitivo, de ter sucesso, de vencer esse campeonato. E eu sacrifiquei muita coisa em mim mesmo, então eu quero make up para tudo isso daqui para frente. Qual a mensagem que você daria nesse instante ao povo brasileiro? Valeu, Brasil. É isso aí. Tem mais. Tem mais no Austrália, tem mais no próximo ano e tem muito mais ainda pra mim. É isso aí. Todos os ouvintes aí no Brasil, da Bandeirantes, todo mundo que acompanhou junto com nós todas as conquistas e algumas tristezas e frustrações também, mas é isso que todos nós estamos sempre procurando na vida, né? Ayrton Senna falando a Bandeirantes. Reportagem de Bruno Puzóvio e Guilherme Simati, com sonorização de Caiano Martins. Gente, a Band TV preparou o especial do Senna, o eterno campeão, hoje a partir das 11h30 da noite. Então daqui 29 minutos, liga aí na tela Band que vocês vão conseguir acompanhar essa atração que será comandada por Sérgio Maurício e Reginaldo Leme. Vai trazer matérias especiais e imagens históricas da trajetória de Ayrton Senna dentro e principalmente fora das pistas. Então é pra gente se relembrar, pra se emocionar e pra principalmente matar a saudade do nosso grande ídolo Senna, o eterno campeão, hoje 11h30 da noite na tela da Band. Então você que tá aí ouvindo a Rádio Bandeirantes, velho, não sei onde você tá, o que você vai fazer, mas coloca o despertador, 11h29. 11h29 vai tocar seu despertador, você vai ligar na tela da Band, na TV aberta aí, qualquer lugar que você tiver, certamente tem um televisor, acesse a Band e assista Senna, o eterno campeão, vale a pena, uma barbaridade. Bruno Puzóvio e Guilherme Simati, que fizeram essa matéria maravilhosa, falando sobre Ayrton Senna. É difícil, né, cara? Não sei qual que é a sensação de vocês aí. Eu sei que eu preciso fechar o programa já, mas só para pegar um teaserzinho de vocês, eu falo do Senna. O Senna morreu quando eu tinha 5 anos. Eu lembro como se fosse ontem a reação do meu pai, porque eu nasci ouvindo a Rádio Bandeirantes. Não é porque eu trabalho aqui não, se um dia eu tiver numa concorrente eu vou falar isso, cara. Eu cresci ouvindo a Rádio Bandeirantes e a Rádio Globo, que por sinal, velho, gênios, né? Acabaram com a Rádio Globo. Os caras conseguiram, né? A proeza. Eles conseguiram acabar com a Rádio Globo. E eu ouvia, Rádio Bandeirantes com tantos e tantos ícones históricos narradores, e na Rádio Globo Luiz Roberto, que hoje é narrador da TV, ele era do rádio e narrava Fórmula 1. E eu nunca vou esquecer, cara, tava em Ibiúna, que a gente ia de vez em quando, no final de semana ali, pra tirar uma ondinha e tal, e sempre no rádio. Hoje eu não vejo TV, quase não vejo televisão. Onda em Ibiúna? Rádio. Hã? Onda em Ibiúna? Sim, a gente ouvia tudo, né? Ouvia de tudo que dava. Ah, não, tirar uma ondinha, achei que você queria ir pra praia. Ibiúna não é praia, é interior, né? Não, Bruninho. Foi mal, segue o jogo aí. Bruninho, aí você me quebra, velho. Você quer dar sequência ao programa? Não, você tá tudo bem? Tá. Desculpa aí. Essa aí tinha que recortar e jogar nos anais da Rádio Bandeirantes, né? Essa aí tinha que ficar.
E aí, beleza, né? A gente ouvia. E aí eu lembro a reação do meu pai, cara. Ele ficava assim, ó, quieto, com aquela respiração, sabe? E foi basicamente o que vocês conseguiram demonstrar e ilustrar naquela matéria. Eu era uma criança, mas como isso me marcou. Eu não estava nem entendendo direito o que estava rolando naquele momento, do rádio explicando e tal. E aí, de repente, cara, quando meu pai começa a encher os olhos de lágrimas, assim, aquela preocupação, como se fosse um familiar nosso, né? E a gente, 30 anos depois, ainda sente a mesma coisa, cara. Que matéria que vocês fizeram, hein, Puzóvio? Parabéns, velho. Muito obrigado, Capê. Muito obrigado mesmo. Tava pesquisando, inclusive, algumas imagens, né? Alguns feitos do Senna. Mas, cara, o que me chocou realmente foi no dia da morte dele, a procissão que fizeram nas avenidas aqui, como realmente parou o Brasil. Eu tava conversando até, inclusive, com o Edgar Melo Filho, foi repórter aqui da Rádio Bandeirantes e tal. Cara, só deles falarem sobre o Senna, já me mostrou o tamanho dele. Eu tenho 19 anos, né? O Senna faleceu, infelizmente, há 30 anos. Cara, é impressionante. A gente vê hoje, infelizmente o Pelé também faleceu, mas a movimentação do Brasil, quando ele faleceu, cara, é impressionante. Mas muito obrigado. Não, muito obrigado foi mesmo. sensacional mesmo, velho. E... ai, velho, é difícil. Então eu tô louco, eu tô vendo até se eu consigo chegar em casa, saindo daqui, pra ligar na tela da Band às 11h30 pra conseguir acompanhar de fato essa emoção maravilhosa. E aí até pra alguns, eu vi algumas mensagens no WhatsApp aqui, que a gente tá com o WhatsApp aberto ainda, e alguns falando assim, vocês valorizam demais o Senna, ele é tricampeão do mundo, e o Schumacher que é hepta, e o Hamilton que não sei o quê. Gente, não vamos fazer esse tipo de comparação, né, velho? Até porque são momentos distintos. O automobilismo mudou radicalmente, assim como todos os outros esportes também. A gente, naquela oportunidade, naquela época, não pensava que o esporte, a curto, médio prazo, poderia ter a tecnologia que tem hoje, por exemplo. Eu nasci e cresci vendo Pete Sampras e André Agassi jogarem. Porra, 2 gladiadores nas quadras. Jogos memoráveis, históricos. Olha, vale o registro. Acesse aí no YouTube. Joga Pete Sampras versus André Agassi. Qualquer jogo é jogaço. E eu, naquela oportunidade, falei, cara, dificilmente vai aparecer gente melhor que esses caras aí. E apareceu. Não apareceu um, apareceram uns 4, 5, talvez até 6, dependendo. O atletismo hoje, o Usain Bolt, daqui a pouco aparecem 2, 3. Acho que é difícil, tá? Difícil, mas daqui a pouco aparecem 2, 3, 4 e assim o esporte vai evoluindo. Então, no basquete mesmo, né? Porra, o Banyama agora. pelo amor de Deus, esquece. Olha o Stephen Curry, irmão. Stephen Curry mudou o jogo. Mudou o jogo. Olha, os caras poderiam repensar na linha de 3, porque a linha de 3 é um lance livre. Eles queriam lançar uma linha de 4 na NBA. Chegou a estudar isso aí. Ah, é? Por conta de caras como o Steph Curry, né? Bizarro, velho. O cara, ele arremessa de qualquer lugar, a bola cai. Bizarro, né? O cara é um ET. Os caras grandes, inclusive, pivô estão arremessando de 3. Exato. Isso, nos anos 90, o esporte evoluiu uma barbaridade, né? Uma coisa é fato. Senhores, 11h07, eu já trazia o programa, peço desculpas aí ao do bom e do melhor que vem na sequência. Um abraço pra toda a galera. Bruno Puzóvio, Bruno Milhozzi, toda a galera por aqui. Corinthians venceu por 2-1. Estaremos juntos essa quinta-feira, se Deus quiser, hein, Milhozzi? Um abraço pra você. Estaremos sim, Capela. Sequência da programação da Rádio Bandeirantes. Amanhã tem São Paulo e Águia de Marabá. Que jogo, hein? Um abraço pra você, grande Puzóvio. Valeu, Capeia. Até amanhã. Tamo junto. Professor Luiz Roberto sempre manda mensagem pra cá. Eu que sou duro, viu, professor? Eu vejo mensagem aqui, vez ou outra. Um abraço, muito obrigado a todas as mensagens carinhosas que vocês mandam pra cá. E, claro, obrigado às críticas também, principalmente as construtivas ao longo dessa temporada. Mesa de som de Michel Lopes, Central Técnica Bandeirantes de Beto Rebeck, no switcher com imagens Alexandre Marques. A gente fica por aqui, mas nesta quinta-feira estaremos de volta com muita emoção no microfone de esportes da Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Começa agora na Rádio Bandeirantes, do bom e do melhor, com Danilo Gobato. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do. Oh, that's alright. That's alright. That's alright. That's alright. That's alright, oh mama. Any way you do. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do. Well, that's alright. That's alright. That's alright. That's alright, oh mama. Any way you do. Well, mama, she don't told me. Papa don't told me to. Some that girl a foolie. She ain't a good for you. Well, that's alright. That's alright. That's alright, oh mama. E conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, Stepan Essessian. Fala, Stepan, bem-vindo sempre, obrigado, viu? Obrigado por voltar. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa coisa maravilhosa que se chama rádio. Eu falo voltar porque recentemente eu recebi o Stepan e o Betinho, Beto Sargentelli, amigo querido, no Antenados, né, para falar justamente sobre o atual trabalho dos dois, né, o projeto que está em cartaz no Teatro Claro Mais São Paulo, no Shopping Vila Olímpia, que é o Rei do Rock, o musical. E o Stepan também aqui, ao longo dessa entrevista, vai relembrar os momentos marcantes da carreira, os personagens icônicos da televisão, das novelas, dos filmes, do cinema também. Ele começou cedo no cinema. Vamos falar de Chacrinha, Retiro dos Artistas, muita coisa boa aqui. E ganhei de presente um livro do Stepan Essessian, tá aqui na nossa live. É o Guia Prático para Inadimplentes e Negativados. Com senso de humor e com a seriedade que o tema merece, Stepan Essessian faz do seu guia prático uma radiografia contundente do dia a dia do brasileiro, aquele que vive as voltas com a arte de sobreviver. Tá aí o livro também do Stepan Essessian. Você tá bem, você tá nessa maratona aí, né, Stepan? Feliz de estar trabalhando, que é sempre bom, né? É uma coisa que eu não deixo de agradecer todo dia, aos 70 anos, quando chega de noite eu olho e falo, pô, graças a Deus, tô no palco, tô trabalhando. Isso é muito legal, dá muito ânimo. No espetáculo O Rei do Rock, que está em cartaz, como eu disse, no Teatro Claro Mais São Paulo, você interpreta o Coronel Tom Parker, né, que foi o empresário, agente do Elvis. Eu estava falando aqui, acho que de 55 a 77, foi isso, Stepan? Eu acho que sim, não tem essa data precisa, não. E ele foi um personagem que não foi unânime, né? Longe disso, né? Entre os fãs do Elvis. Primeiro, os que não gostam, porque o Tom Parker, o empresário, acabava não liberando, não permitindo que o Elvis fizesse shows fora dos Estados Unidos, né? Mesmo com ofertas milionárias, como ele recebeu aqui, para fazer shows na América Latina. Na época eram quase 3 milhões de dólares, né? Agora, existe também um grupo que sim defende, né, o Coronel Tom Parker, esse agente, esse empresário, por ajudar a divulgar a imagem do Elvis para todo mundo, por lapidar essa joia que nasceu do sul dos Estados Unidos, né? Na sua pesquisa, no seu processo aí para o personagem, para o musical, você toma partido, você defende algum lado? Como que você passou a enxergar aí o Coronel Tom Parker, hein, Stepan? Olha, vivenciando ele, eu procurei não tomar nenhum lado, assim, ou de pintar ele como um vilão e nem como um herói. Porque eu acho que você tem que ficar mesmo pro público decidir. E eu não quis fazer essa caricatura do bandido, até porque
essa relação assim, que eles chamam tóxica, né? Não começa, nenhuma relação começa tóxica. Ninguém fala, vou me apaixonar, eu vou colar com aquele cara ali, que aquele cara é ruim e vai me fazer muito mal. Não, você começa achando que tá tudo. E eu acho que o Tom Parker, lá, o coronel, ele tem outros problemas muito mais sérios do que a relação dele com Elvis, na minha opinião. Ele era um cara que tinha uma influência dentro dos Estados Unidos fora do comum. Ele tinha um crime nas costas na Holanda, ele era um foragido lá, tinha problemas, e ele tinha ascendência com a CIA, com o FBI e com o exército americano. Ele levou o Elvis para servir o exército. Então ele tinha também na mão muito podre de muita gente. Ele parece que chantageava essas pessoas também para ir ficando. Quer dizer, ele era um cara que era fora da lei, que era protegido pelo sistema americano. Esse aí é que valeria a pena você se aprofundar para ver o que é isso, né? O que era isso. Agora, eu acho que além de gostar da grana, ele era um jogador também, de cassino e tal, ele enxergou no Elvis uma chance enorme de ganhar dinheiro, porque ele viu já o furor com que as fãs olhavam, que as pessoas olhavam, mas ao mesmo tempo eu acho que ele gostava, ele era fã do Elvis também. Só que depois ele falou, é uma máquina de fazer dinheiro, e uma máquina de fazer dinheiro eu vou espremer até onde puder, né? Do Elvis era um homem muito simples. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de ver no nosso musical, que eu digo que abrasileirou o Elvis. O Elvis, para mim, eu olho e penso logo em jogador de futebol saindo da pobreza, da periferia e começando, o que você mais sonha? Dar uma casa para minha mãe, comprar um carro, né? Essa era o sonho do Elvis. O coronel pergunta, o que você mais quer na vida, além do ataque das franguinhas? Ele, eu quero um Cadillac e uma casa para minha família. Então ele proporcionou tudo isso. Eu também não sei, né, a faca de dois gumes, até que ponto o Elvis teria explodido se não fosse a condução do coronel, né? Até que ponto? E essa é uma relação que se repete, né? Não é uma questão do Elvis. Toda hora você vê aqui Xuxa e Marlene Matos, fulano e não sei quem. Os empresários e as estrelas chegam um momento que parece que uma coisa só, né? Rompe essa relação. Então eu pinto lá, ele é engraçado, ele também tem um chefe, que ele é charmoso, eu vejo as fotos dele, ele é um cara que tinha um carisma também, então eu vou levando assim, sem julgamento. Não, e o musical tá lindíssimo mesmo. Eu fui assistir ainda na estreia e a casa cheia, lotando ali no Teatro Claro Mais, que fica dentro do shopping Vila Olímpia, e esse projeto é idealizado e protagonizado pelo nosso amigo Beto Sargentelli, que foi também uma homenagem, né, ao pai dele, que fazia covers, né, do Elvis. O pai do Betinho faleceu, então fica também essa homenagem, né, ao pai e ao próprio Elvis, né? E que é legal que nesse musical você tem vários personagens icônicos que passam por lá, né? O Danilo, meu xará, faz o B.B. King, maravilhosamente, né? bem. E o elenco afiadíssimo, né, Stefan? Não, os atores estão uma coisa assim, eu fico muito, muito grato, muito emocionado de ver a qualidade artística, musical, de dança, sem falar no fenômeno que é o Beto Sargentelli nesse papel do Elvis. Assim, se houver justiça nesse mundo, o Beto vai ser consagrado e receber todos os prêmios a que tem direito de um ator, porque o trabalho que ele faz do Elvis não é uma imitação, não é um cover do Elvis, é o Elvis. Ele tá ali, ele se entrega de corpo e alma, sem falar que é gigantesco o trabalho vocal dele, musical, o que ele canta. É bom ressaltar que ele faz vários anos de passagem, então a voz do Elvis ia mudando, e o Beto teve essa preocupação, ele muda a voz com o passar do tempo. Então é um trabalho assim que dá orgulho ao teatro musical brasileiro, ao teatro em si. Acho que as pessoas devem mesmo prestigiar, e é um prazer enorme estar junto com aquela juventude toda ali, talentosíssima, a parte musical maravilhosa, a parte de dança,
as coreografias, pô, a direção do João. Olha, é uma alegria estar fazendo esse espetáculo, dá orgulho. E você sabe que a gente abriu aqui o programa com a música That's Alright Mama, cantada pelo Betinho, não é do Elvis, não. A gente abriu aqui a entrevista com essa música, com essa versão cantada pelo Betinho, né? Agora, Stepan, eu sei que você gosta de samba, de carnaval, mora no Rio de Janeiro, mas a sua relação com o rock, existiu, você acompanhou esse movimento do Elvis, os muito filmes? Novo. Eu era muito novo, né? Quando aconteceu aí. Está chegando ali Tâmara Vasconcelos, que falou que eu vou te acompanhar na Band. Eu cheguei aqui tem 1 hora, agora que ela chegou ali atrasada, esbaforida. Tá bom, não tem problema. Deixa eu te falar, para te dizer a verdade, foi assim, eu era muito garoto lá em Goiás, em Goiânia, eu morava lá em Goiânia. E o que me impressionava, por exemplo, sem internet, quase que sem televisão, é esse fenômeno do Elvis Presley. Como é que esse cara conseguiu chegar nos recantos mais distantes do mundo, na China, em Goiás, na Paraíba, no Amazonas, aonde tivesse gente, aonde tivesse mundo, tinha Elvis Presley presente. Olha que fenômeno, né? Porque hoje você fala, pô, mole, né? É mole porque é mole, mas naquela ocasião, muitas vezes com dificuldade até de rádio, para conseguir um disco. Pô, chegava lá 10 anos depois de lançado, em Goiás. E mesmo assim eu via lá a influência que ele tinha na juventude. Pelo menos eu vi os mais velhos. Pessoal, tinha uma galera que botava nas bicicletas umas placas de papelão, prisioneiros do rock, e ficavam, não tinha moto nem nada, mas andando de bicicleta, fazendo os anos lá em Goiás. Então aquilo tudo me chamou a atenção, como em 68, depois me chamou a atenção Caetano, Gil, como me chama a atenção os Beatles. São grandes. Você vê que é impressionante como a cultura, a música, o teatro, a dança, como são elementos revolucionários que, quando alguma mudança acontece no mundo, né, a Revolução de 68 da juventude, ela não chegou para mim com o discurso do Marcuse, de ninguém primeiro, ela chegou como uma explosão musical, como uma explosão cultural, de rompendo com as vestes, né? Então é impressionante como a cultura é anunciadora das grandes transformações. E geralmente as transformações para o bem, porque as transformações para o mal, elas normalmente não vêm através da arte e da cultura, elas vêm através da violência, das guerras, dos discursos de ódio, né? E a cultura não, ela anuncia bons tempos, bons ventos, boas transformações. Ô Stepan, você está falando disso, e esse espetáculo também, né, o Rei do Rock, ele marca o seu retorno ao gênero, né, ao teatro musical. Há 10 anos, eu estava te falando aqui antes de começar a entrevista, há 10 anos eu fui te assistir em Chacrinha, o musical, uma temporada lindíssima que você fez ali no Teatro Alfa. Tem uma foto contigo, você ainda caracterizado ali na saída ali do teatro, e agora você retorna ao gênero. Antes da gente falar do Chacrinha e tudo que aconteceu na sua vida após esse musical, eu queria saber como que está sendo esse seu retorno ao gênero, porque você vem do cinema, a gente também vai falar sobre isso, seu início de carreira, cinema, novela. Musical, era uma coisa que você pensava também fazer sucesso, Stepan? Olha, de maneira nenhuma, tá uma coisa muito distante. Eu tenho brincado muito aí, quando eu converso, eu falo, pô, eu tô virando um fenômeno, é o segundo musical que eu faço sem saber cantar nem dançar, é uma coisa de louco. Agora, o universo do musical me encantou muito, né, de conviver, porque, olha, o que eu falo, um teatro musical é 3 em 1, né? A pessoa está ali, está fazendo teatro, tem que decorar o texto, tem que dançar e tem que cantar, são 3 espetáculos em 1, e esse universo me deixou assim muito, principalmente admirador das pessoas que estão nesse trabalho. É um pessoal de uma luta fora do comum, de audição e procurando trabalho, etc e tal, e você vê os atores, eu chamo assim uma humildade mesmo dos artistas, porque eles fazem a coreografia, eles dançam e fazem a cena, a parte de contra-regra, modifica, muda, estão pulando, cantando e ao mesmo tempo estão mudando o cenário de lugar, estão fazendo um trabalho braçal que eles fazem 24 o tempo todo ali. E isso tudo me deixa muito encantado de ver
de ver e admirar o talento realmente do artista brasileiro. Eu poderia dizer do artista do musical brasileiro que eu vejo, por exemplo, há alguns anos atrás, a gente nem sonhava em fazer musical. Quando aparecia uma Marília Pêra da vida que cantava e dançava e interpretava, nossa, era uma coisa assim extraordinária. E a gente tinha sempre aquele modelo americano que ainda persiste um pouco de Broadway, não sei o que, de Broadway e tal, mas era assim uma coisa muito distante. Hoje, a gente tem vários espetáculos que poderiam perfeitamente sair daqui e jogar dentro de um teatro na Broadway e estaria assim maravilhosamente bem representado o país, né, sob todos os aspectos. E importante dizer que o Rei do Rock, que está em cartaz no Teatro Claro Mais, vou passar aqui o serviço, não é uma réplica, não é, uma versão brasileira, né? Ele é idealizado, ele é pensado mesmo, ele é 100% brasileiro e original, né? Junto de toda a equipe do Betinho, do Beto Sargentelli, uma equipe grande de produção levantou esse espetáculo. Então, um espetáculo brasileiro, 100% brasileiro, original e que retrata a vida do Elvis, né? Mas até estava falando com o Betinho naquela oportunidade, Stepan, que ele tem interesse também, né? Se outros países se interessarem em montar, ele tem interesse em vender os direitos, né? Porque isso não deixa a desejar em nada, né? Para essa que você estava falando, essas Exatamente. montagens que são chamadas Broadway, não é? Então, esse espetáculo, o Rei do Rock, é brasileiríssimo e lá o ouvinte vai encontrar o Betinho interpretando o Elvis, o Stepan interpretando o Coronel Tom Parker, e vou passar aqui o serviço porque tem várias sessões, mas é curtíssima a temporada, já até prorrogaram a temporada devido ao sucesso Casa Lotada, e agora até 19 de maio, né? Eu tenho aqui uma data até 19 de maio. A princípio até 19 de maio, mas acho que é essa data mesmo que a gente tem. O Teatro Claro Mais São Paulo fica dentro do Shopping Vila Olímpia, na Rua Olimpíadas, número 360. E queria aqui agradecer mais uma vez o Stepan pela presença, porque não é fácil, hein? Não é fácil. Sessões às quintas, às 20 horas, às sextas, às 20 também, aos sábados, dobradinha. Hoje tem 2 sessões, o Stepan tá aqui cedíssimo. E tem sessão às 4h30 da tarde e às 8h30 da noite. Então hoje, o ouvinte que está ouvindo aqui o nosso programa, tem sessão 4h30 às 16h30 e aí à noite às 20h30. E amanhã, dobradinha também, Stepan, não é fácil, hein? Às 15h30 e às 19h30, às 3h30 da tarde, às 7h30 da noite, a maratona aí, não é isso? De O Rei do Rock, tô checando tudo aqui para ver se é isso mesmo, porque são múltiplas sessões, mas é só seguir O Rei do Rock no Instagram, tô até pegando aqui certinho pra gente não ter dúvida, o Rei do Rock no Instagram, porque lá tem então o link para compra dos ingressos e todas as sessões, né? No Teatro Claro Mais São Paulo, e tá lindíssimo, mesmo de verdade. Eu fui na estreia e o espetáculo tá muito bonito, tem até o Cadillac. Tem Cadillacs do Elvis estão lá, tem tudo do Elvis lá. Agora, então tá aí o serviço de quinta a domingo, né? 2 no sábado e 2 no domingo. Você mora no Rio, então você vem quarta ou quinta? Vem quinta-feira e vou embora segunda. E vai embora segunda-feira, né? Depois retorna. A gente falou do Rio de Janeiro, Stepan, que você mora no Rio, mas você não é carioca. Sou goiano. Você é cristalinense. Cristalinense, Lá cristalino não deu só cristal, não. Deu alguém também, que alguma pedra não preciosa. Cristalina Goiás, é isso? Goiás. Mas a sua história é muito rica, é muito curiosa, Stepan. A gente vai ter aqui a oportunidade também de detalhar e contar um pouco mais pro nosso ouvinte, porque o seu pai é armênio, sua mãe cearense. Tu vê que mistura? E você é goiano. E como vocês foram parar no Rio de Janeiro? Você foi com criança ainda? Fui com adolescente, ia mais para trabalhar mesmo. Ah, já tá para trabalhar. Foi assim, o meu pai é armênio, ele foi órfão do genocídio armênio perpetrado pelos turcos, e onde ele perdeu pai, mãe, irmãos, e só sobrou ele e um irmãozinho.
de um ano de diferença com ele, e eles foram embora, foram foragidos ali, igual essas crianças que a gente vê hoje aí no mundo, pra lá e pra cá. E meu pai foi assim, largado, foi separou do irmão, se perderam, aí ele foi pra Grécia, não sei o quê, depois foi pra França. Na França tinha uma senhora que fazia contatos para encontrar os armênios espalhados pelo mundo, e tinha o irmão dele e um primo, e dois já estavam no Ceará. Aí fizeram, depois de 4, 5 meses de cartas e etc e tal, confirmaram que era irmão e mandaram buscar, eles se reencontraram. E aí ficaram no Ceará, do Ceará foram para Cristalina por causa de garimpo, para garimpar. Né? Foi só o período, eu fui lá, tanto que minhas irmãs são tudo cearenses, 4 irmãs, né? Só eu que nasci em Goiás por causa desse período. Então, eu fiquei lá em Goiânia, eu só nasci em Cristalina, fiquei até os 2 anos ali numa chácara e tal, e fui morar em Goiânia muito cedo. Eu comecei também a militância no movimento estudantil muito novinho ainda, tal. As pessoas, aquele menino, não sei o quê, eu era metido já desde aquela época, né? Então, isso aí culminou também. Minha irmã mais velha foi trabalhar, foi para a ONU, viajou, foi para a União Soviética, Tchecoslováquia, e veio morar no Rio. E eu tinha 2 irmãs minhas que moravam no Rio. E nessa ocasião de 68, 69, teve muita repressão em Goiás, repressão ao movimento estudantil, e nesse movimento todo eu acabei sendo bastante perseguido, ainda muito menino. A primeira vez que meu nome apareceu no jornal foi no Última Hora, na coluna do Stanislau Ponte Preta, do FEBEAPA, o Festival de Besteira que assola o país. Ele deu a notícia, porque eu fui expulso do meu colégio, no primeiro ano de ginásio, acusado de comandar um movimento de guerrilheiro lá em Goiás, e acusado de ter feito curso de guerrilha na Coreia. Agora você imagina, só para ir para a Coreia e voltar já dava 11 anos da minha vida. Mas eu fui expulso, comecei a ser perseguido, não podia estudar em colégio público nenhum, tal. Me aconselhado, vai para o Rio, né? E lá minha irmã conhecia o pessoal de cinema, já estava, e estavam fazendo um teste para escolher o garoto de Marcelo Zona Sul. Ô Stepan, mas antes da gente contar do filme, que é curiosa também essa história, a gente te conhece da televisão, do cinema, do teatro, né? Mas você teve uma passagem até em jornal. Foi o 5 de março? Isso! Eu trabalhava no jornal. Minha vida, eu sou muito grato a isso, porque como eu fui proibido de estudar, e também já não gostava daquela coisa acadêmica ali da escola, eu fui atrás do dono desse jornal, o seu Batista Custódio, que faleceu recentemente, um grande jornalista, pedi apoio, porque minha irmã tinha sido presa e estava desaparecida. E aí um jornalista amigo meu falou, vamos lá falar com o Batista para ele publicar alguma coisa. E ele publicou, fez o editorial, Onde está a Armênia nesse ano, sei que tal. E ali naquela conversa eu pedi para trabalhar. Aí ele falou, pode vir aí. E eu dali comecei, trabalhava na portaria, trabalhei na portaria do coisa, depois fui ser auxiliar de revisor. Aí foi muito bom, que era na redação, eu fui auxiliar de revisor, depois passei a revisor, trabalhava muito. E convivi, então, ali, comecei a conviver com os maiores intelectuais de Goiânia, ali, de Goiás, do São Bernardo Hélio, os caras de Academia Brasileira de Letras, e todo mundo ali e tal. E aí, aquele pessoal me ajudou muito no prazer de ler, na formação, e acabou que foi melhor do que ficar na escola lá, aprendendo máximo divisor comum, mínimo divisor comum, quarta potência, não sei o que, eu odeio análise. Mas depois, já no Rio de Janeiro, você menino, menor de idade, sei lá, 14, 15 anos, você foi parar num filme. E foi protagonista desse filme. Marcelo Zona Sul. Mas como que você foi? Cara, foi assim, eu não tinha a menor intenção. Aí eu tava lá, já conhecia minha irmã, esse pessoal, estão fazendo um teste lá no Teatro Opinião. E aí passou realmente um primo do Xavier, que é o diretor do filme, tava, porra, Goiano, não fica aí não, pô, vambora, vamos lá ver o teste. Aí eu fui lá assistir, tinha mais de 200 garotos, meninos, meninas lá, pô.
Aí eu fiquei lá esperando para ele voltar. Quando acabou o teste, aí eu entrei lá na sala onde estava todo mundo. E aí, vai fazer o teste? Mas eu era tão brincalhão e não estava nem aí para nada, que mandaram eu fazer e eu fiz lá as graças lá e ganhei 10 de todo mundo. Criou um problema pro diretor danado, porque, Marcelo Zona Sul era um surfista, cabelo parafinado, corpo atlético, eu era um magrelo de Goiás, um subnutrido. E não sabia nem nadar, como é que ia surfar? Ele trocou o surf pelo frescobol, botou uma raquete lá, aí eu mudei. Aí acabei que eu voltei para Goiás, fiz aquele teste, fui embora, e ele continuou, foi para São Paulo, foi para Porto Alegre, testou mais de 200 criaturas, e aí eu já estava em Goiânia, já tinha voltado para trabalhar no jornal, já estava lá, e aí me chamaram para ir. Aí eu fui para o Rio para fazer esse filme, cheguei lá, falei para ele, se não der certo, me arruma um emprego aí, porque saiu no jornal e eu não vou voltar para Goiás para ficar com apelido de artista, meu medo era esse, artista, tem que me sacanear, né? Aí eu falei, ele falou, não, pode ficar tranquilo, eu falei, eu não volto também não. Aí fiz o filme, foi muito bom, aí para dublar era um problema, porque meu sotaque goiano não coincidia com carioca, Stepano, não tinha, aí testaram vários dubladores, não acharam ninguém, era o destino mesmo. Aí me chamaram, aí a gente criou um departamento de sotaque, que era um cara que ficava do meu lado para dublar, e eu falava, Renatinha, me dá seu telefone. Não, é telefone, é telefone, Renatinha. Aí eu fui, e acabou que deu certo, e aí depois um filme chamou o outro, no dia da estreia o Reginaldo Farias me chamou para filmar, e aí foi. A gente tem um trecho. Tô enganando todo mundo até hoje. A gente tem um trecho, a gente separou um trecho desse primeiro filme, da estreia do Stepan Essessian, em 1970, do Xavier de Oliveira, com a saudosa Françoise Furton também. Ela tinha acho que 15 anos, acho que na época. Ela é mais nova do que eu. Vamos rodar aqui um trecho? Eu vou rodar o áudio aqui, a gente vai também, quem estiver acompanhando a gente no YouTube, vai conferir um trechinho do filme. Rodou. Valeu ou não valeu vir aqui? Vamos soltar? Puxa, se valeu. Tá gostando, Miguel? Sim, estou. Ei! Renata, deixa eu fotografar você. Fotografar? Olha o boa. Assim. Não, de lado. Assim. Ai, que bacana. Dá uma de manequim aqui, ó. Fica aí também, Marcelo. Mais junto da Renata. 1, 2. Ah, assim não. Fica direitinho, fica. 1, 2, 3 e já. Ah, Carminha. Um trechinho só de Marcelo Zona Sul, de 1970. Saudade, Stepan? Dá muita saudade. Foi uma época tão linda. Esse filme é muito comovente, ele é muito moderno. Logo depois eles estão fazendo esse piquenique, tem uma fala do Marcelo que a aula da gente devia ser assim, ao ar livre, perto da natureza. E ali só estão vivos eu e a Simone, a Lourinha Simone, porque tanto o Lula, o Luiz, esse menino lindo, ele faleceu já. E a Simone, sabe de quem ela é mãe? É a Simone Malaguti, não é isso? É a Simone Malaguti, que é Caymmi. Ela é a mãe da Caymmi, essa Alice Caymmi. Alice Caymmi. Eu encontrei a Alice, você sabe de quem eu sou filho? Eu falei, do Danilo? Ela, não, sou filho da Simone, que trabalha. Eu falei, nossa senhora, achei a coisa mais linda do mundo. E aí, Stepan, depois desse filme, que você tinha 14, 15, você tinha que idade? 14 quando eu comecei a filmar, 15 quando estreou.
E aí, você dessa experiência filmando, né, um filme, o protagonista, saiu de Cristalina, como você já contou aqui, foi ao Rio de Janeiro. Você começou a gostar disso tudo? Eu demorei, tanto que esse filme fez um sucesso fora do comum. E eu demorei porque, eu filmei e voltei pra Goiânia. Eu tava assim, eu era muito enraizado lá, tinha namorada, queria casar com 15, 16 anos. Lá você começa a comprar lote para a prestação, para construir casa, para casar, e eu ficava lá preso. Aí no dia da estreia aconteceu isso. No dia da estreia do filme, na noite da estreia, o Reginaldo Farias, que estava lá e assistiu o filme, chegou e falou assim, pra onde você vai? Eu falei, não, vou embora pra Goiás. Não, você não vai, não, fica aí, porque eu ia começar a filmar segunda-feira, tá tudo pronto, mas eu vou parar a filmagem, vou escrever um roteiro pra nós dois, e não sei o quê, aí ficou, e eu fiz um outro filme com ele, que chamava Pra Quem Fica Tchau, que ele dirigiu e trabalhou comigo, e nós fizemos, aí depois o Xavier fez o outro filme, André Caracol, acho que eu fiz, aí o outro filme, aí um filme foi, aí chegou um momento em que eu tava assim, que eu falei, não, tem que decidir, às vezes o amor que a gente tem pelo lugar que a gente nasceu é muito grande, mas a vida tá te chamando, você tem que, aí eu falei, não, vou ficar aqui, aí veio a televisão também, que aí me chamaram pra fazer novela. Bandeira 2. Bandeira 2, você vê, o sucesso do Marcelo foi tão grande, do Marcelo Zona Sul, que o anúncio da novela anunciava Paulo Gracindo, Maria Pera, José Vilca, blá, 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 e no final falava, e Stepan Essencian, o garoto de Marcelo Zona Sul. Eles usavam o sucesso do filme para fazer uma chamada de novela, agora você imagina. E esse filme, esse segundo filme de 71 do Reginaldo Faria, Pra Quem Fica Tchau, grande elenco também, né? Flávio Migliati. Flávio, a Ilza Cala, Rosana Tapajós. Rosana, linda. E o Reginaldo, não sei se é verdade, Stepan, o Reginaldo ele mudou, ele chegou a reescrever, mudou o roteiro para colocar um personagem sob medida para você. Ele reescreveu o roteiro, foi impressionante. Você me lembrou da Ilza Carla, que era enorme, gorda, né, bonita, querida, amiga minha demais. Ela, quando eu filmei, ela olhou pra mim e falou assim, ei, garoto, você deu sorte. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não quero te comer. E depois virou uma grande amiga, fizemos teatro juntos e tudo. Tudo de bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. São Paulo me acolheu. Aqui eu me formei, casei, crio os meus filhos. E nessa cidade onde tudo acontece, é onde o Podemos mais cresce. A cidade que me acolheu é São Paulo. Rica em cultura, diversidade e que valoriza as tradições, seja você de qualquer canto do Brasil. Você, assim como eu, faz essa cidade ser o que ela é. E nós do Podemos acreditamos no poder das pessoas. Então, chegou a hora de cuidar dessa cidade que tanto cuidou de mim. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Eu sou Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada. Chega de falar. Tem que agir, fazer, realizar. Foi o que o povo de Santo André fez. Assumiu o controle e construiu uma cidade muito melhor. Faça o mesmo na sua cidade. Participe, exija, assuma e conte com o PSDB. Nossa história explica tudo. PSDB. O dial do Rádio FM ficou maior e você pode ouvir a Bandeirantes em 86.3. Verifique no seu rádio e sintonize 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Tudo de bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Do bom e do melhor na Bandeirantes. Bandeirantes. Você fez mais cinema do que televisão. Mais cinema do que tudo. Eu fiz mais de 50 filmes, quase devo ter uns 58 filmes aí no currículo. E a novela mesmo só foi em 71, Bandeira 2, que foi do Dias Gomes. Fiz Bandeira 2 do Dias Gomes, uma novela que não tem prova do crime, porque foi a única novela que queimou todinha no incêndio da Globo. Não tem uma cena, sobrou nada.
E só foto e lembranças. Foi uma novela muito boa, com estreei com Marília Pêra e Grande Otelo, Paulo Gracindo, Felipe Carone, a Aneci Rocha, que era irmã do Glauber, que ofereceu, o Zé Vilker, Osmar Prado. O Zé Vilker estreando na televisão. Aí também tinha Milton Moraes, grande Milton Moraes, Ilka Soares. Poxa, era muito, muito legal, muito bom. Essa foi a direção do Daniel Filho ou não? Era a direção do Daniel, começava, mas foi o Walter Campos que acabou dirigindo tudo. O Daniel sempre começava. E aí, então, depois, claro, na década de 70, aí você já estava fixado mesmo no Rio de Janeiro? Sempre. E a família? Os irmãos, todo mundo aprovava, gostava de te ver? Como que foi isso, Stepan? Encantado, todo mundo era, o primeiro fã-clube era na minha casa e minha mãe a presidente número 1 do fã-clube, adorava. E quando eu vim pra cá, foi engraçado, isso foi uma coisa que foi marcante. O meu patrão lá, que era o dono do jornal, fez tudo pra eu não vir aqui. Ele queria que ficasse, que ele dizia que eu ia ser o herdeiro dele. E ele propôs até pra minha família, falou, eu vou no cartório agora, registro ele como herdeiro também, junto com os meus filhos e não sei o quê, mas não deixa ele, meu pai, minha mãe, ela falou, não, ele é menino, mas o destino é dele, ele é que decide e tal. E eu fiquei, aí vim embora. Então a família veio depois, né? Acabou que foi vindo aos poucos, veio todo mundo pro Rio, só ficou uma irmã em Goiás, aí veio todo mundo pro Rio de Janeiro, e ali ficamos. É difícil você reconstruir uma vida, você sair de um lugar para reconstruir a vida em outro lugar, é sempre muito difícil, você fica preso, mas eu fui me adaptando ao Rio de Janeiro muito bem, assim, quer dizer, muito bem não, sofri, todo adolescente sofre muito, eu acho que, nego não dá muita importância a isso, mas a gente sofre feito cachorro, e aí fica com aquela coisa, porque você vai descobrindo a vida, tendo que enfrentar o mundo, e muitas vezes sozinho, né? Sozinho, assim, por mais que você tenha certos assuntos, certas coisas, você não tem com quem conversar, e você vai tendo que ir descobrir, fazendo escolhas, e às vezes quebrando a cara, indo por um lado, indo por outro. E eu fui passando, eu passei todas essas angústias de adolescente. Graças a Deus eu gostava muito de ler, o que me ajudava, ajuda sempre a te fazer uma companhia e tal. E eu lia muito, arvorado, lia bastante, via muito filme, muito cinema, gostava de fazer, essas coisas me ajudavam um pouco. E a paixão pelo Botafogo começou quando, hein? Rapaz, isso aí eu acho que foi antes de eu nascer, não é possível. Cara, eu cheguei, eu tinha uma paixão tão grande, assim, a lembrança que eu tenho é porque eu colecionava álbum de figurinha da seleção brasileira. Em 58, eu já tinha 5 anos, mas eu me lembro muito de 58 e lembro demais de 62, né? Foi muito... Até a entrada de Amarildo, eu escutava a Copa do Mundo, era um radião na porta, na rua de casa, aquele povo tudo em volta do rádio grande que tinha, e aquela transmissão que ia, falava assim, vai entregando bola, aí sumia a gravação, você ficava, puta, quando voltava, você não sabia de quem era no inferno, e a gente ali torcendo, era uma paixão tão grande, as pessoas ajoelhadas. Eu me lembro que na minha casa acendia vela quando, o Pelé não foi jogar, que entrou Amarildo, o garoto pobre de Niterói, o cara falava, e Amarildo meteu 2 gols, eu conheci o Amarildo, ficou meu amigo, todo mundo, quase todo mundo que eu conheci, que eu pude conhecer da seleção de 62, eu fiquei amigo, peguei autógrafo com o Gilmar, Didi, conheci Didi, Nilton Santos, Garrincha, e o Garrincha eu beijei os 2 pés e os 2 joelhos do Garrincha, eu fui lá em Olaria, onde ele estava, baixei, ele falou, não faz isso, eu sou seu fã. Eu falei, não, Garrincha, pelo amor de Deus, qualquer um pode falar que é meu fã, mas você não. Eu é que sou seu fã para sempre. Abracei muito ele, fiquei muito emocionado de ver o Garrincha, demais. Até hoje eu me emociono com o Garrincha, demais. Aí tem um amigo meu lá, amigo não, coitadinho, um morador de rua, né? É meu amigo, mas ele é morador, e ele chama Marcílio, ele faz assim pra mim, com o olho cheio d'água. Eu falei, que é, Marcílio? Você já vai beber? Tá me dando saudade do Garrincha.
Eu falo, calma, rapaz. Ele, não tem jeito, quando me dá saudade dele, eu tenho que beber. Ele bebe uma semana de saudade do Garrincha. Aí fica uma semana sem beber, e aí quando dá saudade ele bebe. É igual eu tenho uma saudade do Garrincha enorme. E, então já gostava. Quando eu peguei o primeiro álbum de figurinha do Rio São Paulo, o que acontece? Eu era menino, mas eu não conhecia os times. Quando eu olhei, era tanta gente do Botafogo que eu conhecia por causa da seleção, tinha quase 7 jogadores, aí minha cabeça, falou, esse é o time. Podia ser o Santos, mas aí foi o Botafogo, minha paixão. Tem muitas mensagens de carinho aqui, a Regina Barros em São Carlos, adoro o Stepan, o Vladimir Luquezzi perguntando se tem previsão do Rei do Rock lá para a Baixada Santista, Margarida Alves, grande ator, a Samir Reda também, Gianete Shigaki, tá aqui adorando ver o Stepan, Grazi Pisacani, um beijo para você, Grazi, a Lígia Benvenuti também tá aqui, quem mais? Deixa eu ver, a Maria Diva Pina, grande Stepan, do Retiro dos Artistas, a gente vai falar sobre isso também, viu? Olha, você quer responder aqui o ouvinte? Claro, Rainha Diaba foi um trabalho maravilhoso, fiz com Milton Gonçalves, um elenco também extraordinário, Odete Lara, minha querida amiga Odete. Muitos já se foram, eu fico até nervoso, rapaz. Todo filme que eu fiz agora, quando eu vou rever, que vê o nome do elenco, eu fico, morreu. Eu falo, ai meu Deus, tá chegando a minha hora, eu tenho que correr. Aí eu fico com medo. Mas o Rainha Diabo era uma história do Plínio Marcos, que ele fez, baseado na Madame Satã, lá do Rio de Janeiro, aquele personagem da direção do Fontoura, do Antônio Carlos Fontoura. E aconteceu até uma coisa muito curiosa, que eles fizeram uma reconstituição do filme, como é que chama? Que agora pega e... Um remake? Não um remake, não. Pegaram o filme e pegaram outro processo. Fizeram assim, pegaram o filme velho e transformaram ele num filme novo. Eu esqueci o nome que fala. Com nova tecnologia. Remasterizado? Mas remasterizado mesmo. Fizeram. Aí tá passando nos Estados Unidos, na Europa, em festivais, assim, de coisa. E fazendo um sucesso enorme esse filme. Muito bom a lembrança do nosso amigo aí. Ô Stepan, tem muitas curiosidades de novelas e de filmes, né, que a gente vai conseguindo contar aqui, não é? Em Vale Tudo, deixa eu só tocar aqui a abertura de Vale Tudo pra gente matar aqui as saudades. Vale Tudo, abertura de Vale Tudo, final dos anos 80, em 88, nossa, você fez parte aí da novela do Vale Tudo. Rapaz, eu né? Quero dar parabéns, como você produz bem seu programa com tanta coisa bonita. Obrigado, Stepan, mas olha, veja só como nem tudo é da cabeça do autor, né? Porque aconteceu um fato curioso nessa novela, né? O teu personagem era um motorista, né? E acabou surgindo muito por tua causa um bordão que pegou e que ficou. Que história é essa, Superior? Superior. Então, cara, eu fiquei muito feliz. Aquela novela, meu personagem numa novela tão forte como aquela, né, de personagem Maria de Fátima, Odete Reutemann, Heleninha, né, do personagem do Reginaldo, tudo. E aí, quando terminou a novela, eu estava ali entre os 5 personagens mais queridos, assim, né, da novela. E foi isso aí aconteceu, foi o seguinte, a gente ia gravar de manhã cedo, num botequim lá no Jardim Botânico, perto da TV Globo. Aí eu troquei de roupa, quando cheguei, falei, cadê? Ele falou, tá com o maior problema, tem um cara que tá dormindo na porta do botequim, não quer acordar, não quer. O cara tá me implicando com a gravação. Aí eu olhei e falei, eu conheço esse cara, eu conhecia ele já da rua ali, já tinha falado com ele, assim. Aí eu falei, peraí, deixa que eu falo com ele. Aí cheguei, sacudi ele e falei, ô parceiro. Aí ele abriu o olho assim, olhou e falou, ô Superior, é você? Aí me abraçou, eu falei, dá licença, deixa a gente falar, contigo não tem problema, aí saiu. Aí eu falei, vamos tomar uma cerveja daqui a pouco, deixa eu gravar. E em seguida vamos gravar. Aí quando eu entrei, eu tinha que falar, vê uma cerveja pra mim na cena.
Aí eu entrei e falei, ô Superior, vê uma cerveja pra mim. Aí comecei a chamar todo mundo de Superior na novela e pegou aquele negócio, aquele bordão, pegou Superior. Tem muitas histórias, a gente não vai conseguir aqui ter tempo de contar todas elas, mas tem também o dia que a Janete Claire te ligou, né? Então... Que tinha mudado o rumo do seu personagem, da censura na época. Isso, foi na novela Duas Vidas. Eu fazia a novela, a estreante Cristiane Torlone era minha namorada na novela. E tinha um romance que ele acabava, o Maurício, que era meu personagem, tendo com Isabel Ribeiro, uma atriz extraordinária que já se foi também, e uma atriz maravilhosa e que bem mais velha do que o personagem. E os dois se apaixonavam, e ele largava até a garota e para ficar com ela, não sei o que. Então era aquela paixão, aquele amor, e era, hoje você falando assim parece normal, mas naquela ocasião não tinha ainda surgido um romance de uma pessoa mais jovem com uma mulher mais velha. Aí a Janete Claire, na noite, ela me ligou e falou, tô muito triste, a censura quer acabar o romance do Maurício com a Sônia. Por quê? Não, porque acham que é imoral uma mulher mais velha receber em casa um garoto. Eu falei, pô, Janete, tem a solução, casa os dois. Ela falou, o quê? Eu falei, se o problema é esse, eles casados podem, aí depois a gente... Ela, maravilhosa, a ideia, vão casar amanhã vocês. Aí ficou toda feliz, aí fez o casamento. E eu falei, agora pronto, a censura não pode falar porra nenhuma, são casados. Ô Estepan, a gente não pode falar da sua carreira sem mencionar todos os projetos, né? Uma vida também dedicada à classe artística, não é? Foi presidente de sindicatos, esteve à frente aí da presidência do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos, diversões